Hein? Bruno Miranda. Vamos ver que fim vai dar Bruno Miranda. Tá bom? Tá bom? Então, é isso aí, tá? Bom, outra coisa também que eu ia informar aqui, era só isso, né? É muita informação, é isso aí. Vamos então, aquele papo, hein? Da festa de ontem. O grande amigo Batista e o Dicá. E mais uma na brilhante carreira do amigo Batista é que o Dicá trabalhou 2 vezes com a gente aqui. Foi nosso comentarista também. Então eu tive a grande honra de conviver com o mestre Dicá como comentarista aqui. Me lembro que em 2007 ele fez a estreia. O Guarani estava na Série A2 e foi um jogo em Rio Preto, no estádio Anísio Andrade. O estádio do Rio Preto. Porque o Dicá marcou o primeiro gol lá, no amistoso teve da Ponte, foi lá, marcou e tal. E ele foi homenageado naquele dia, né? Recebeu uma placa e tal. E estava lá como comentarista, Zé Arnaldo aqui no plantão naquele dia, choveu pra caramba, a partida foi interrompida, é isso aí. Mas agora, curtam, por favor, a grande entrevista de cá, o maior jogador da história da Associação Atlética Ponte Preta. Olha que dupla, hein? Vai, Batista e Dicá. E o papo foi assim. É mestre Dicá! E aí, Dicá, tudo bem? Tudo bem, Batista. Prazer falar com você. Depois de muito tempo, né? Reencontrando. Pandemia aí, e que né? bom a gente lembrar dos bons tempos da Rádio e TV Bandeirantes. Sim, eu tô sempre lembrando lá que você trabalhou lá com o Otto Glória, lá na Portuguesa. Aí você falava pra gente, o Otto Glória falava assim, não confie no seu companheiro, hein? Não confie no seu companheiro, porque ele pode errar, né? Exatamente. Não confia, ele falava, avisava, não confia no goleiro, ele pode ser bom, mas não confia. E também não confia no zagueiro. E é uma grande verdade do futebol. Verdade. Eu falei, mas não está confiando? Eu disse, não é. É que um erro é fatal. Principalmente a zaga e goleiro. Então, não confie. Você pode confiar bastante, mas na hora do jogo, não. Vai no rebote, espera uma furada, e é a grande verdade do futebol. Ô, Dicá, você tem assistido a Ponte Preta? O que você tem feito nesses últimos tempos? Bom, Batista, a minha vida está realmente restrita a cuidar da minha esposa. Então, infelizmente, né, eu tenho pouco tempo para sair, tenho acompanhado a Ponte assim muito remotamente, lógico pela televisão, assisti o jogo contra o Vasco e tal, mas vinha ao estádio, essas coisas, como eu participava com vocês, eu perdi assim essa possibilidade. Mas hoje eu recebi um convite daqui da diretoria para essa abertura aqui do departamento amador, por sinal maravilhoso, muito bem estruturado. Eu acho que a Ponte merece isso. Todo jogador que vem para cá das categorias de base vai ter uma referência muito boa. Os familiares vão se impressionar com aquilo que foi feito aqui. Isso é um fato positivo, porque o futebol hoje, você sabe como eu também, que são as categorias de base. É aí que nós temos que valorizar, principalmente o clube mediano, como é o caso da Ponte. E a Ponte já está demonstrando isso, né? Você viu agora o DG foi pro Red Bull Bragantino, outros meninos estão vindo aí, o caso do Felipe Amaral, do Leonaldi, que não era da base da Ponte, veio do Taubaté, mas veio para a base da Ponte. O Thiago Oliveira também, zagueiro, enfim. Esse menino Eliel, que é do Sub-20, né? Está sendo lançado agora, então tem muita força a base da Ponte. Isso não é de agora, desde a sua época, mas agora, recentemente, a Ponte está muito forte, né? Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo outra saída a não ser esse trabalho. Pode dizer que é saudosismo, mas se você pegar a história da Ponte, você acompanha maravilhosamente bem. Os grandes nomes da Ponte Preta vieram das categorias de base, se identificaram com o clube. Agora mudou, evidentemente, o treinamento, tudo tem uma alteração e é muito natural. O futebol também modernizou, taticamente falando, mas a base, você citou bem alguns nomes que já estão no profissional, isso é fruto de um trabalho. Então, você tem 20 jogadores na base, lógico que os 20 não vão virar um sucesso, mas se você tirar, colher 5, colher 6, já é significativo, é o que está acontecendo
ano, você colocou bem, hoje no atual time da Ponte. Isso é bom. O torcedor gosta de ver cara nova, cara que tem a identificação da base, que subiu aqui, né, conhece o clube. Enfim, eu vi muitos saírem da categoria de base, eu como profissional aqui dentro, já. Né, porque eu também saí da base. Então, para mim, Batista, é realmente uma satisfação, é um orgulho. Ô, Dicá, você que é o maior jogador da história da Ponte, o maior artilheiro, qual a sua mensagem para o aniversário de 122 anos da Macaca? Fica até difícil, né? Porque são 122 anos, é uma história longa, uma história de luta, de bravura. A própria história da Ponte, o seu surgimento, né? O envolvimento dos torcedores fez com que a história da Ponte também ficasse muito grande, e isso é maravilhoso. A torcida da Ponte, eu posso falar com toda sinceridade, conheço em todos os sentidos. Conheço do lado bom, na época boa, na fase boa, conheci na fase ruim, na fase difícil, e não tinha dinheiro, pagamento atrasado, enfim. Mas o torcedor da Ponte sempre compareceu. Basta um estímulo, basta ele ver que está tendo um trabalho em torno disso, com seriedade, que ele retorna, ele vem e os resultados aparecem. Vem o derby aí, fala um pouco de derby. Bom, derby eu não vou nem dizer que é aquela velho chavão, né? Derby é imprevisível, mas o derby é um jogo diferente, e sempre foi assim. Vai falar, pô, mas eu prefiro ganhar não sei o quê do que perder o derby. Então todo mundo ser campeão bom, enfim. Mas quando chega a hora do jogo, do derby, o torcedor não quer saber disso. O torcedor quer ir ao campo, quer ver seu time ganhar, massacrar o outro time, o adversário. É assim que funciona. Ninguém vai mudar isso. A história não muda, e tem o próximo derby, depois vai ter o próximo e vai dar uma sequência. Não adianta. Derby é um jogo especial para o próprio jogador. Eu já trabalhei com jogadores que vieram de fora, de seleção brasileira, mas chega aqui e fala, não, derby é uma situação diferenciada. Então, é isso aí que a gente está imaginando. É isso que a gente está imaginando. E vou ter um derby especial que ficou marcado para você? Derby, assim, quando, no caso, você faz um gol e o seu time ganha, isso aí fica marcado. Então, um derby que nós ganhamos do Guarani lá embaixo, eu fiz um gol, e agora tem um derby que eu achei não, com certeza, foi o maior de todos que eu joguei. Eu não sei na história de derby se teve algum jogo maravilhoso como aquele. Foi o 3-2 para a Ponte, que nós fomos campeão do primeiro turno. Aí vai falar de casa, você vai falar porque a Ponte ganhou 3-2. Eu estou dizendo de espetáculo. De envolvimento, de uma infinidade de craques dos dois lados. Quer dizer, pô, não tem quem não queira assistir um jogo com essa qualidade. Você pegava o time do Guarani, Jorge Mendonça, Careca e tantos outros de qualidade. Pegava o time da Ponte, Oscar, Polós, enfim, Vanderlei, Marco Aurélio, enfim, tinha uma infinidade de jogadores de qualidade. Então era realmente um espetáculo. E foi emocionante porque estava 2-2, o Guarani teve chance de fazer 3-2, um chute do Lúcio na trave, cruzado, e a Ponte foi lá e fez 3-2, quer dizer, o espetáculo foi até o fim, prendeu a atenção dos dois torcedores. 1981. Exatamente, 1981. E depois a Ponte fez a final. A Ponte fez uma campanha muito boa esse ano de 81, também no Brasileiro, depois da sequência também. Então foi um momento do futebol de Campinas sensacional. Ô, Dicá, por que a Ponte não conseguiu até hoje um título importante na sua vida? O Batista, não tem uma explicação e também não tem uma justificativa, porque falar, porque foi isso, foi aquilo. O tempo vai passando e você vai analisando tudo aquilo que envolveu aquela competição, aquele jogo, qual foi o motivo principal, enfim. Eu acredito que a Ponte levou, se é que eu posso dizer assim, levou um azar tremendo, porque foi no momento de crescimento, justamente faltava para a Ponte um título, isso passou 70,
quando a Ponte surgiu, campeã da primeira divisão, foi vice-campeão paulista, o primeiro clube do interior a disputar o Campeonato Brasileiro. Ali estava uma oportunidade. Eu acho que a maior de todas que a Ponte perdeu foi em 77. Porque não basta só você falar que o time era melhor, faltou algo para a Ponte chegar e conquistar o título. Vai falar, mas o Ducídio, eu entendo, o Rui Rei foi expulso, eu entendo. Mas era um momento, tá dizendo, na história do futebol, para a Ponte, em termos de crescimento, talvez fosse o título mais importante. Valeu, Dicá, muito bom falar com você, viu? Obrigado, um abraço, Batista. Tá aí, Dicá! Sim, parabéns, Pastão, parabéns, trabalho de ontem também, mestre de cá, eu já sabia, mas ele tocou no assunto, sendo público aí, dona Berenice, realmente passando um momento muito difícil, e o de cá agora ao lado dela também, doença é problema terrível, é coisa séria. Bom, de cá trabalhou com a gente, estava na prefeitura também, de cá ficou 8 anos na gestão Jonas Donizete, acabou saindo também com essa nova administração, até por conta disso. Então tive essa grande honra de cá aqui na rádio, de cá também na prefeitura, de cá como jogador, e as instalações do Sub-20, espetacular, sensacional. Eu recebi o vídeo, foi muito bacana, a gente fica emocionado, viu? Parabéns, merece, legal, a base tem tudo a ver, só a ver com a história da Ponte, só um trechinho pra vocês. Copa São Paulo de 81, Ponte campeão, 1-0 no São Paulo, Pacaembu, gol de Celcinho de pênalti, hein? A macaca de Milton dos Santos, Wilson no gol, Everaldo, Betão, Zaruni, Paulo César, Silvio, Perrela, depois Mauro, ponto esquerdo, e Delano, Roberto, Chicão, Chicão e Celcinho. Já no ano seguinte, 81, Ponte bicampeão da Copa São Paulo, 2-1 de virada no Santos, no Pacaembu. Chicão fez os 2 da macaca. Olha a macaca bicampeã com Sérgio Guedes no gol, Everaldo, Heraldo, Valdir e Carlinhos, Silvio, Celso e Paulo César, depois Marcelo, Roberto, Chicão e Mauro, depois Mário César, repito também, Milton dos Santos, treneiro, Milton Santos, bicampeão. Ó, só outro textinho também. Isso foi 81, 82. Mas em 81... a Ponte foi campeã paulista, infantil, juvenil e de juniores, nas 3 categorias em 81. No infantil com o Santinho, que foi lateral esquerdo da Ponte em 69, com o Lígio de Carvalho no juvenil, grande Lígio, amigo nosso, no juvenil, e seu Milton dos Santos nos juniores. Aí, em 82, a Ponte foi bicampeão de juniores, bicampeão paulista, sabe com quem? Com Vanderlei Paiva, como técnico, que o Batista entrevistou ontem também. O número 5 da Ponte 77, Vanderlei Marco Aurélio de Cá, ele mesmo, tá? Aí quando chegou em 83, a Ponte tricampeão de juniores. O técnico Tuta que tá lá, daqui a pouco vai fazer aniversário o Tuta, acho que é final de agosto. Tuta, ponta esquerda de 77, bola do bairro do São Bernardo, tá firme lá, o grande Tuta que eu tive a honra de entrevistar, e que fez uma final inédita, que o Tigrão já realçou, 77, Ponte Corinthians, ele, ponta esquerda da Ponte, o irmão dele, Zé Maria, era o lateral do Corinthians, marcando ele. É sensacional, tá bom? O nosso WhatsApp é o 97102-1493 e 21h30, a bola rola em Brusque. Brusque e Macaca, não saiu ainda a escalação da Ponte, pendurados. Informação do amigo CH, aliás, parabéns ao CH pela condução do programa aqui, das 17 às 19 horas, Esporte em Debate. Olha, Kaique França goleiro. A informação que os pendurados não vão começar jogando. Vamos aguardar a engenharia de Hélio dos Anjos. Kaique França, Matheus Silva, Amaral, Fecim, Fraga da Silva e o técnico Hélio dos Anjos estão pendurados. Repito, Kaique França, Matheus Silva, Amaral, Fecim, Fraga da Silva e o técnico Hélio dos Anjos estão pendurados. Diz a lenda que não vão pro jogo. Ó, eu só quero falar uma coisa pra vocês, hein? Refazendo aqui, mergulhando nas profundezas do baú do Edu. Eu e meus papéis. Eu tinha lembrança de um treco-treco desse sentido aí e eu achei. Atenção, em 2011, brasileiro da Série B, Gilson Kleina no comando e a Ponte foi jogar em Recife contra o Sport. Contra o Sport, a Ponte foi jogar. E na sequência tinha derby, que foi no Majestoso. Aquele derby que deu a confusão, que no intervalo, o alto-falante do Majestoso mexeu com a torcida do Guarani e mas deu uma confusão danada. E aí Ponte e Guarani pegaram 5 ganchos, 5 jogos que foram tudo para Araraquara, tá? 2011, lembrou? Ok. Então Ponte Sport,
O Gilson Kleina não levou o zagueiro Ferron, o volante Chaves, o volante João Paulo Silva e o meia Renatinho. Eles nem viajaram para Recife. Eu repito, Ferron, Chaves, João Paulo Silva e Renatinho. Você sabe o que aconteceu? A Ponte perdeu de 3-1 para o Sport. Na sequência, o derby majestoso. O que foi que aconteceu? Ponte 2, Guarani 0, gols de Ricardinho e do Ricardo Jesus. Lembram-se de Ricardo Jesus? Esse Ricardinho estava no Japão, naquele que veio do 15, não. Esse é um Ricardinho, que o nome Ricardinho é muito comum, né? Ele estava no Japão, pertencia ao Atlético Paranaense, né? Então esse aqui é o detalhe. Aqui quem narra hoje Brusque Ponte é Batista, Tigrão comentando e Greg Zorzin, alegria até o fim, também comentando com a gente, tá bom? Ok. Deixa eu ver aqui, repassar aqui o WhatsApp. Daqui a pouco o áudio, hein? O áudio daquele pênalti contra o Vasco. O que os caras estavam conversando, tá? Cara Edu, boa noite. Estamos aqui em Salvador. Muito obrigado. Quem quer macaca sempre inflamante. Macaca sempre inflamante. Por melhores dias, excelente trabalho. Muito obrigado. Fraternal. É o Vitor Patiri, sempre comandando aqui, sempre participando. Muito obrigado, viu? Estandarte desfraudado, salvo Ponte Preta, 122 anos. Quem que é? O Luiz Almeida, Jardim Aurélia, é os papéis. É verdade, muito obrigado, Luiz Almeida, Jardim Aurélia. Tá bonito o Jardim Aurélia, hein? Tá bonito. Terra de Granzoto, meu grande amigo da prefeitura, trabalhou 52 anos na prefeitura. Tem um arquivo fotográfico sensacional, inclusive uma foto de Sócrates cantando no majestoso com a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, com Benito Juarez no comando. Eu vou morrer e não vou ver tudo. Um abraço para vocês, o Jardim Aurélia. Boa noite, seu Edu. Vamos ganhar mais uma hoje. Abraço. Adriano, Leia, Adriele, João Lucas, todos macacos do Campo Belo. Muito obrigado, grande trio, sempre participando. Edu, hoje vai ser 1-2. Fala aí, Wellington do São Fernando, né? Agora tá 1-2. Sim. Ele tá obedecendo aqui o mando, né? Então, Brusque 1.2. O Wellington do São Fernando. Muito obrigado, Wellington. Deixa eu ver o que mais aqui. Atenção, atenção. 97102-1493 é o nosso WhatsApp. Ricardo Alex Nogueira, seu ouvinte número 1. Muito obrigado, Alex. Obrigado pelo carinho. Edu, boa noite. Mais uma grande vitória da Ponte hoje. Um abraço, Tony Matano, meu pole position, Glicélio com Benjamin Constant. É a praia de Tony Matano. Deixa eu ver aqui, essa mentalidade de fracassado que a Ponte tem de pensar só em derby, é que faz ela não ter título nenhum. É o final 75-59. Deixa eu ver aqui. Como é que é? Eu tenho a impressão que não é aqui, né? É alguma mensagem política, tem muita mensagem política também. Vamos ouvir o áudio? Atenção, hein? O que foi que o Departamento de Engenharia observou no final do primeiro tempo, lá no gol da Fepasa, bola rolando, Ponte e Vasco. Deixa eu ver, já estava 1-1. Já estava 1-1. E teve um menino da Ponte, né, que foi quem é que foi? O pênalti foi no Everton, né? O empurrão no Everton. Atenção, hein? Atenção, Gilberto Sufi. A contagem regressiva para apertar os botões do VAR, hein? Atenção, Sufi, vem comigo. 1, 2, último 3. Vai! Legal. Não, pode jogar. Tá, o jogador tenta e não tem movimento de braço. Não vejo. A bola saiu, vai, Adriano. Segure, Daronco, segure. Aguarda, segura, Daronco, aguarda. Esse aqui tá na frente. Pra mim não tem movimento de braço. O defensor quer ir, o jogador para e depois dobra a cena. Tá bom? Deixa ele vir, deixa eu ver. Não tem, ele não empurra, né? Ele põe o braço, deixa eu ver. Veja mais câmeras. Vem. Ele não tem movimento de braço, ok? O jogador para e depois dobra a cena. Calma. Né? Essa é uma das melhores. Essa é a 2 agora. Não vejo empurrão aqui. O que você acha? Não vejo intensidade, ó. Volta de novo, deixa eu ver se ele empurra. Tá, deixa eu ver embaixo. Daronco, no teu reinício, atenção que tem um jogador dentro da área. Ok. Empurrão nas costas. Veja o braço ou se ele se joga antes. Tá, e aí, Adriano? Ele se joga antes, cara. Pra mim não.
Deixa eu ver, intenção. Pra mim, o jogador já tá movimentando a perna em atitude de cair, ok? Deixa eu ver. O braço. Eu não vejo movimento de braço pra empurrar, que seja significativo. Ele já vem caindo, Luciano, não tem força, ó. Ó, o braço, vai. Isso, vai fazendo frame ó. a frame. Frame a frame, ó. O braço, ó. Eu não tô escutando ninguém, Ele Luciano não tá Roqueibal. empurrando, ele não tá empurrando, ele já cai, ó. Ele cai antes. Ok, Daronco, perfeito. Tá, tem o braço nas costas, mas sem intensidade nenhuma, o jogador já se atira antes, tá? Segue o jogo. Isso, tem palmas aí, Giba, para esse trio, esse monte de babaca, hein? Salva de palmas, hein? Parabéns pra vocês, hein? Vocês enxergaram bem, hein? Vocês enxergaram o que todo mundo enxergou, hein? Penido Bunier pra vocês, hein? Penido Bunier. Para falar nisso, rapidamente, torcedor da Ponte, quando você passar na Avenida Andrade Neves, lá está o Instituto Penido Bunier, uma referência internacional, um dos orgulhos da cidade de Campinas. E o Penido Bunier foi um baiano que se instalou aqui em Campinas e que era presidente de um clube, aquele estádio da Júlio de Mesquita que vocês ouviram falar que um dia a Ponte teve, estávamos em 1929. Já a escalação da Ponte, hein? Já a escalação da Ponte. E aí tinha um clube lá, não me lembro o nome do clube, Stefan Campineiro, sensacional, que escreveu aí a história do Majestoso, tá? E aí o Penido Bunier, que se tornou também um grande pontepretano, acabou repassando esse clube para a Ponte. Só que tinha uma dívida também pequena, coisas que dava para administrar, isso acabou influenciando depois, mas ele praticamente deu o estádio, o terreno, o clube, que tinha que fazer um estádio para a Ponte Preta, né? Foi um grande feito. Então, quando você passar na Andrade Neves e olhar, seu Penido Bunier, muito obrigado por tudo que o senhor também fez pela Ponte Preta, grande Ponte Pretano, tá bom? Olha, já a escalação, hein? A escalação da Ponte, deixa eu ver, o amigo Batista chegando aqui na área, são 20 horas e 30 minutos. Sim. Esse foi no Cacoete, para entrar. Aqui é tudo no Cacoete, trabalhei muito tempo juntos. Meu amigo Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Oi, Batistão, e a escalação? Edu, o time da Ponte já está escalado, mas antes da escalação, só falar aí do Renato Silva. Trabalhei com o Renato Silva, dormi no mesmo quarto nas viagens, né? Dividimos o mesmo quarto e fiquei emocionado. Só a Bandeirantes tem esse material. Fiquei sabendo hoje. Fui eu. Foi você que pediu para ele fizesse. Pedi pro Renato, falei, um dia eu tava lá e tal, de bobeira, falei, Renato, entra aqui no estúdio, você declama o hino de sua autoria e depois você canta o hino. E aí ficou aí para a posteridade. Então, parabéns aí pela iniciativa, realmente é algo que ninguém tem, né? Eu gosto muito disso, algo que ninguém tem, só a Bandeirantes tem. Olha, um momentinho só, meu grande amigo, por favor, segura. Giba, não falei pra você? Sensibilidade, Giba. Você está de parabéns, hein? Olha, já a escalação da Ponte, hein? Eu vou falar da Dicenza. Na sequência, prometo a escalação da Ponte. Dicenza Campinas, a sua loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma, na Dicenza tem. A Dicenza conta com várias linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Precisa de pia, torneiras, tubos e conexões ou ferramentas? A Dicenza tem também. Pensou em revestimentos, luz inteligente, automatização de ambiente, a loja oferece muitas opções. E se teve uma emergência e precisa de entrega expressa, a Dicenza atende na hora. Ligue ou mande WhatsApp para 19 999988888. Conheça na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, em Souzas. Dicenza. Construir ou reformar, tamo junto para ajudar. A escalação da Ponte na voz de Carlos Batista. Anota aí no seu papel, meu caro Edu Pinheiro. Elvis está escalado, hein? Falaram que ele ia ser poupado por causa da intensidade. Tigrão foi contra, poupar não. E ele está escalado, Kaique França no gol 12, Formiga 22, Matheus Silva número 4, Arthur na lateral esquerda número 15.
Antes o Guilherme, né? Estou esquecendo aqui do Guilherme. Esse Guilherme Souza é aquele que veio do 15 de Piracicaba. Então, repetindo para fazer certinho, Kaique França, 12 no gol, Formiga na lateral direita, 22, Matheus Silva, número 4, Guilherme Souza, 39 e Arthur, número 15. Fraga, 32, Leonaldi, número 5, o Alisson, número 25 e Elvis, número 62. 7 para Everton e 10 para o artilheiro, 10 gols na Série B, Luca. Repetindo, Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza e Arthur, Fraga, Leonaldi, o Alisson e Elvis, Everton e Luca. No banco de reservas, Luan, camisa número 30, o Luan Ribeiro, que é goleiro. 3 para Léo Santos. Uma longa contusão, o Edu deve ter anotado aí qual foi a última partida dele. Está retornando agora, está no banco Léo Santos, que é zagueiro, é do Corinthians, mas estava jogando de volante. Bernardo, número 13, Moisés Ribeiro, número 17, Nicolas, 18, Amaral, 19, Fecim, 20, 21 para Luiz Felipe, 23, Cássio Gabriel, 26, Jean Carlos e 28 para Da Silva. Portanto, o único poupado é Amaral, que está com 2 cartões amarelos e aí, portanto, ele está no banco de reservas, joga Fraga e não Amaral. Ô Batista, o Léo Santos, o último jogo dele foi no dia 19 de março contra o Ituano no Majestoso. 19 de março era Paulistão, hein? Era Paulistão, 19 de março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses, hein? 5 meses que não atua o Léo Santos. E esse Guilherme, que está aí, Guilherme tem... Souza. Ele estreia, ele veio do 15, vai ser a estreia dele, tá? Estreia dele, veio do 15, esse ano fez 4 jogos do 15 e 14 no Lemense, né? Vamos aguardar aí também. Vamos lá. Brusque. Oi? O Brusque. O Brusque, escalado também. Vamos ao Brusque. Jordan, 12. Zé Matheus, número 8. Everton Alemão, 4. O Wallace, capitão do time, 40. E Ayrton, número 6. Rodolfo, número 5. Balotelli, 26. Álvaro, número 7. Lá na frente, 3. Fernandinho, número 11. Alexandro, número 9. E Patrick, número 17. Jordan, 12. Zé Matheus, 8. Everton Alemão, 4. Wallace, 40. E Ayrton, número 6. Rodolfo, 5. Balotelli, 26. 7 para Álvaro. Fernandinho, número 11. Alexandro, número 9. E 17 para Patrick. Os banqueiros suplentes do Brusque: 21, Juan Carneiro. 16, Lucas Barbosa. 3, Bruno Aguiar. 30, Jansson. 55, Trindade. 88, Luiz Antônio. 35, Felipe Manuel. 97, Gabriel Taliari. 19, Jailson. 66, Alex Juan. 70 para Crislan. E 14 para Paulo Baia. Não confundir com o Paulo Baier, né? Que esse aí já parou e já virou treinador. Técnico Botafogo Ribeirão. Arbitragem. O árbitro de campo é o Wagner do Nascimento Magalhães. Assistente 1, Tiago Henrique Neto Correia Farinha. E o assistente 2, Márcio Gleidson Correia Dias. O trio é do Rio de Janeiro. Quarto árbitro de Santa Catarina, Edson da Silva. Analista de campo, Fernando Lopes, também catarinense. E o árbitro de vídeo. Atenção, hein? É sempre bom ficar ligado, porque a lambança que o VAR vem fazendo nesse campeonato é uma grandeza.
Quem está no VAR é Rodrigo Nunes de Sá. Rodrigo Nunes de Sá, também do Rio de Janeiro, tal qual o trio de arbitragem, Edu. Muito bem, grande amigo Batista, e agora é hora do nosso comentarista. Deixa eu chamar o Tigrão aqui, Tigrão de Ogum, que fez a sua previsão. Vou repetir a escalação da Ponte. Pequenos detalhes de cartão, quem vai jogar e tá pendurado, hein? Atenção, hein? Já o Tigrão na fita. Ó. Kaique França no gol, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza, vai fazer estreia, zagueiro bem do 15, e Arthur Fraga, Leonaldi, o Alisson e Elvis, Everton e Luca. Então, Luca vai pro jogo, Elvis vai pro jogo. Olha o seguinte, o Fábio Sanches está suspenso, Fábio Sanches, zagueiro suspenso. Então, lá, pendurados, que vai pro jogo, o goleiro Kaique França, tá? Kaique França, Matheus Silva, tá pendurado, aquele que marcou 2 gols. Atenção, Fraga, vai pro jogo, Amaral no banco. Fraga é o escolhido e pendurado, tá? E o técnico Hélio dos Anjos está pendurado, tá? Então vamos lá, repetir aqui, Tigrão, o banco da Ponte, vamos lá. Aliás, eu falo com você, Tigrão, é melhor você repita o banco da Ponte e suas considerações, mestre Tigrão. Daqui a pouco, mestre Tigrão. Olha, alô, Edu. Sim, é um Ô, Gil Kleber, solta aqui o negócio aqui que eu tô... Não tem graça. Ó, vai quebrar tudo esse negócio aqui. Deus me livre, guarda. Então deixa eu só repetir já vou aqui. morrer e não vou ver tudo. Não, mas senão eu puxei o fio aqui, eu vou falar pra você, a mesa veio no meu peito. Entendi. O Batista deu um puxão no fio aqui, que isso aqui não é cabo de elétrico, é cabo de aço. Não, sensacional, hein? Então você quer o banco? Boa noite, Edu, um abraço pra meu você, querido. Viu? O banco, eu já falei, o titular, você repete o banco e suas considerações. Isso é mais ou menos igual na rádio aqui. O titular é o Edu, ele dá o titular. O Tigrão é o banco, dá o banco. Não, seja bem-vindo. O que é isso? Como é que eu fico de solfejo depois? Segunda, Tigrão. Tu trouxe um negócio aí hoje aí que eu vou falar pra você, tá até berrando. Luan 30. Léo Santos retornando 3. Bernardo, vamos falar por posição aqui ou não? Sim. Luan goleiro, 30. Léo Santos, zagueiro barra volante, 3. Bernardo, lateral direito, número 13. Moisés Ribeiro, número 17, volante. Nicolas, atacante, número 18. Amaral, volante, número 19. Fecim, atacante barra meia, 20. Luiz Felipe, agora fudeu. Ô Batista, Luiz Felipe, o 21 aí. Qual é que é a dele aqui? É meia. Luiz Felipe, meia, 21. Que a gente cola ao vivo. Cássio Gabriel, meia atacante, 23. Jean Carlos, lateral esquerdo, 26. E fechando o banco da nega véia, da Silva, El Tanque, 28, centroavante. Fui bem, Edu? Foi bem. O Luiz Felipe, eu tô vendo aqui, Tigrão, ele é meia, né? Meia. Ele fez 3 joguinhos, eu não tô achando ele aqui nos meus guardados, ele fez 3 jogos. Não lembro dele, não. Luiz Felipe, rapaz, será que mudou de nome? Acho que ele não jogou ainda não, hein? Jogou sim. Ele entrou em pedaços de jogos. Exato. Ele veio do Boa Vista do Rio, achei. Ele jogou no Rei Pelé contra o CSA no dia 7/7, entrou 19 no segundo tempo no lugar do Luca. É verdade, é verdade. E jogou em Criciúma. Pera aí, mas esse cara é volante. Não, e sim, você tem razão. É volantão, não é meia, não. Não, é meia. É meia central. Aliás, ele é meio ofensivo. Ele tem 24 anos. É aquele tanque, natural, né, grandão? Não é o tanque grandão, não. Olha. O tanque grandão é o da Silva. Não, da Silva é centroavante. Aí entra sempre um volante forte que fecha a casinha. É esse cara aí. Não é meia, não. É meia. Olha. Olha. Pode ser que ele não seja meia. Ele pode estar inscrito como meia. Ele foi contratado como meia, foi inscrito como meia, na ficha dele tá meia. Eu não vejo o futebol pelo que tá escrito. Eu vejo o cara jogando. Esse cara é volante. Depois eu gostaria até que ele entrasse no jogo. E aí você presta atenção. Eu lembrei dele agora. Aliás, às vezes que entrou bem, né, Edu? Entrou bem, entrou fechando, entrou pra garantir ali o negócio. Isso.
Legal, Edu. Estou feliz porque a Ponte está poupando 2 jogadores. Ela está poupando porque intencionalmente tomou o cartão amarelo o Fábio Sanches. Então esse já está poupado desde o jogo, né? O último da Ponte aí contra o Vasco. E também está poupando o Amaral, mas entrando... Pô, os caras molham o campo, que tem de juiz que cai, rapaz. Acabou de cair o juiz lá em Londrina agora. Aliás, não é em Londrina, né? É em Goiânia. Londrina e Vila Nova, mas o jogo é em Vila Nova. Acabou de cair a sua senhoria ali. No jogo do Guarani também, outro dia, o cara caiu, porque eles molham o campo. E aí, o time da casa molha o campo e vem com trava de borracha. Aí, o time da casa que molhou o campo fica escorregando e caindo o tempo todo. E aí, quando chove, os caras falam, ah, que pena, estragou o jogo, o gramado ficou molhado, pesado. Aí, o tempo tá bacana, assim, tá sem chuva, a grama tá uma beleza, os caras vão e molham. Você já viu isso daí na sua vida, Edu? De jeito nenhum. Algumas incoerências, algumas coisas do futebol que não fecham o circuito do bom senso. 2 caras batendo escanteio e Santos, um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. Santos, um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. Só golaço. Ronaldinho, a barreira pula, Ronaldinho bate por baixo. A partir daquilo, cria-se o modismo, fica lá um cidadão deitado ali, né, atrás da barreira, porque se a barreira pular, a bola bate nele. E ele fica com o nariz próximo ali, você sabe da onde, né, Edu? Quando ele tá ali atrás da barreira, né? E aí, se tem alguém com prisão de ventre, já é aquela tragédia, né? Então, modismos, assim, imbecilidades do futebol que não acrescentam absolutamente nada no futebol. Mas voltando à Ponte, eu acho que prevaleceu o bom senso. Falei isso porque é semana de derby, né? Estamos aí uma semana do derby. Falei isso e disse claramente que o meu raciocínio vale para a Ponte e para o Guarani. Não adianta, cara. Tem que ir lá no derby e lutar. O derby é o derby. Transforme o derby no campeonato à parte. Mas não adianta enfraquecer os times que já são fracos, poupando o jogador pendurado para jogar o derby. Aí poupa todo mundo e perde o jogo em Brusque. O Guarani perde amanhã do Náutico. Aí com que moral que eles vão pro derby? E aí o que perder o derby, ou que só empatar o derby? Vamos dizer que a Ponte poupasse todo mundo contra o Brusque hoje e o Guarani poupasse todo mundo contra o Náutico amanhã. E aí os dois perdem. E aí empatam o derby. Aí em 6 pontos eles ganham 6 pontos possíveis. Então, como é que se explica isso depois? Então, a questão de poupar, tem que ver como é que vai ser, que o derby é mais importante do que ser campeão mundial. Eu acho muito legal essa rivalidade, mas aí é coisa do torcedor. Ele pode agir, ele tem o direito de agir com a emoção à flor da pele, de forma passional. Mas comissão técnica, quem decide tudo isso, analista de desempenho, enfim, tem que dar uma olhada como é que tá o negócio e tal, vamos lá, o derby é quando? Ah, mas tem jogador pendurado. Ó, jogador pendurado tem que tomar cuidado, o Kaique França hoje não pode fazer cera. Pronto. Ó, vou jogar, eu quero jogar o derby. Então eu vou me concentrar no jogo aqui, de tal sorte que eu não vou tomar o cartão amarelo. Né? Para dar um exemplo aí de um que está pendurado, entre outros aí que estão entrando na partida pendurados. E a mesma coisa a gente aplica para o mesmo raciocínio com relação ao Guarani amanhã contra o Náutico. Agora, é garantia de que a Ponte, tendo poupado só 2 dos 5 ou 6 pendurados, é garantia de que ela vai ganhar o jogo? Absolutamente não. Não é. Não é garantia de nada. E se ela perder 2 jogadores aí pro cartão amarelo, pro derby, é garantia que ela vai perder o derby? Também não. Então, bom senso, bota todo mundo para jogar, até porque quando é que a Ponte jogou a última vez, Edu? Foi na terça-feira? Foi terça. 20h30 contra o Vasco. Foi dia... Foi terça-feira. Tá, que dia que é do mês? Hoje é... Tá aqui no papel, Ponte Vasco. Hoje é 12? Foi dia 9. Então, jogou dia 9, isso, aí vai jogar... Hoje é 12. O cara que jogou dia 9, se for poupado hoje, ele vai ficar 11 dias parado até o 10. Eu digo parado sem jogar. 11 dias sem jogar. Sabe o que acontece com esse cara?
está acostumado a jogar 2 vezes por semana, ele entra com as pernas amarradas na partida do dia 20. Então tem que pensar muito. Eu acho que prevaleceu o bom senso. Se perder jogador importante, paciência, mas tem que tentar ganhar esse jogo do Brusque ou empatar, que é um bom resultado. E a mesma coisa se aplica, volto a dizer, porque aqui o raciocínio está sendo derby, a mesma coisa se aplica ao Guarani amanhã contra o Náutico. Só que eu não posso dizer que o empate para o Guarani é bom pela situação do Guarani e também porque o jogo é em casa. Agora, para a Ponte não é ruim, não. Chega aí aos 30 pontos e tal, né? Se mantém aí numa posição intermediária, a melhor posição da Ponte até agora na competição. Pode perder uma ou outra, mas tem que pontuar. O ideal é vencer o jogo, mas nós sabemos que é muito difícil. Só que anote aí que o Brusque ele tem 25 pontos e a Ponte tem 29. Veja como que o empate é bom, inclusive nesse confronto direto. A diferença de 4 pontos com relação ao Brusque seria mantida com uma rodada a menos a ser disputada, que é a rodada que ambos estão disputando hoje. Então, uma série de teses que existem, que tem que poupar, porque, pelo amor de Deus, não, pô, o jogo é jogado, tem que ir lá e jogar o jogo, jogar para valer, jogar pensando no Brusque, tentar neutralizar o Brusque, tentar ganhar do Brusque. A hora que acabar o jogo, vai todo mundo para uma bela churrascaria. Aliás, tem churrascarias maravilhosas lá em Santa Catarina. Tem o tal do marreco com farofa feito no forno, que é um negócio inacreditável. É prato típico aí dessa região que a gente conhece. Já tive a oportunidade de saborear. Come, depois vai todo mundo, descansa, amanhã pega o avião, volta. Cuidado no fim de semana e segunda-feira preparação intensiva para o derby, para a Ponte e para o Guarani. Eu penso assim. Agora, respeito o torcedor que acha que ganhar o derby é mais importante do que ganhar o Mundial de Clubes. E eu fazia essa pergunta hoje no Esporte em Debate. Fazia. Você prefere ganhar o derby ou prefere que o seu time permaneça na Série B? Você prefere perder o derby ou ganhar o derby e ser rebaixado, ou você prefere ganhar o derby e permanecer? São reflexões que às vezes a emoção não consegue fazer. E é garantia de que quem vai perder o derby vai ser rebaixado? Não, não é. Mas o ideal é pontuar em todas as partidas, ou quase todas. Essa é a minha teoria. Agora, que se arrebentem de tanto correr, que se empenhem como nunca na vida no derby. Pontepretanos e bugrinos. Agora, hoje, contra o Brusque. Estamos falando da Ponte. E amanhã o Guarani contra o Náutico. O empenho tem que ser o mesmo. Senão perde a graça. E aí você faz o seguinte. Você faz um derby. Pede licença na CBF. Faz um derby amistoso por mês. E aí ao final dos 12 meses do ano, você vê quem que pontuou mais. E aí dá uma taça. Você é campeão do derby. E não disputa mais nada. Entendeu? Porque se é um campeonato de regularidade, você tem que pontuar sempre. Então eu acho que acertou a comissão técnica da Ponte. Estou feliz com isso. Como ficarei feliz se o Guarani não poupar ninguém amanhã e partir para cima do Náutico para ganhar um jogo, num jogo que não é nem de 6 pontos, nem de 12. É de 36 pontos contra o Náutico, que está ali também na berlinda e na zona de rebaixamento e a 1 ponto do Guarani, é isso? O Náutico também está lá embaixo. Então, teremos um jogo, os dois com 20 pontos. Veja, Batista me corrige aqui. Os dois com 20, Guarani e Náutico. Eu não abri aqui a minha tabela de classificação. E aí, Edu, é isso, né? Vai ficar agora pensando que, se eu ganhar o derby, todos os problemas estarão resolvidos, inclusive o meu rebaixamento. Não é verdade. Não é verdade. O jogo é dia 20, quando for dia 23, 24, ninguém mais fala em derby. E ainda teremos 13 rodadas pela frente depois do derby. Então não se iludam com isso, que em 1987, você lembrava desse jogo aí num dos seus brilhantes boletins de derby, agora nessa fase aí pré-derby, a Ponte ganhou do Guarani, e o Guarani estava muito bem em 87, com um time infinitamente superior ao da Ponte, e a Ponte foi lá no brinco e ganhou de 2-0. Isso. 2-0. Valdir e Zé Carlos.
Valdirzão de Pirassununga, Vardizão. E Bodão. E Zé Bodão de Jaú. O que aconteceu? Depois do jogo, todo mundo na Ponte, que estava muito criticado a Ponte correndo o risco de rebaixamento, depois de... subiu em 69, né? Para 87, depois de quase 20 anos ininterruptos na primeira divisão, técnico Nelsinho Batista, né? Nelsinho. E Nelsinho, isso. O Cirinho foi para São Paulo e isso, o Nelsinho assumiu. Ganhou o Deb. Aí o então que Deus o tenha em bom lugar, histórico presidente da Ponte, Carlos Vaquiano, foi lá, tô falando isso daqui com o maior respeito do mundo, deu uma entrevista, né? Não tripudiando, mas dando algumas respostas e tal para a imprensa, tá vendo, todo mundo batendo. Isso é a Ponte. O que aconteceu em 87? Ganhou o Deb e caiu. Aí teve que enfrentar, tentou voltar pela justiça, teve que enfrentar boicote em 88, uma das coisas mais vexatórias da história da Ponte. A Ponte entrava em campo e ganhava por WO, porque ninguém entrou para jogar contra a Ponte, exceção feita ao Corinthians, lá no Canindé, numa sexta-feira à noite. Entrou e jogou, foi 0-0 o jogo. E o próprio Bandeirante de Birigui. Oi? E o Bandeirante de Birigui. O Bandeirante também entrou e ninguém mais jogou contra a Ponte. Então a Ponte foi campeã, porque ela ganhou de todo mundo de WO. Aí o STF, ministro Marco Aurélio Melo, que acabou de se aposentar agora, era o decano, foi o voto de Minerva. Caçou. E eu me lembro que a rádio que a gente trabalhava na época mandou um repórter lá no STF para cobrir ao vivo o julgamento. Olha que ponto chegamos. Chama Edson Vidigal foi contra. Aliás, foi a favor da Ponte, Edson Vidigal. E depois o Marco Aurélio pegou e falou, não, tá caçado, a Ponte tá fora. Isso. Caçou e não tem mais direito a recurso. Sartre era o advogado da Ponte. Lembra? Elcio Sartre, advogado da Ponte, Barrigão. Foi lá o Elcio Sartre. Nossa, uma caravana e tudo mais. E aí caçaram a Ponte, nada do que ela fez no campeonato valeu. Todos os pontos conquistados por WO foram tirados e a Ponte teve que subir licitamente, teve que subir esportivamente em 89, naquele time do Monga, do João Brigatti, do Júnior Cural, do Tuca lá de Capivari, do Zé Carlos que estava aí, do Wagner. Montou um belo time a Ponte, também é a primeira vez na história, provavelmente, do futebol mundial. Contando história, tô dando uma eduzada hoje. A primeira vez, talvez, eu não tenho essa informação, se é ineditismo de 100%, que um time foi dirigido por 2 treinadores ao mesmo tempo. Osmar Guarnelli, que estava iniciando a carreira de treinador, e aí Lauro de Moraes Filho falou assim, pera um pouquinho, o Osmar tá indo bem, mas nessa fase agora precisa de um cara mais calejado no banco. Nicanor de Carvalho, a Ponte teve não era auxiliar, não. 2 treinadores. 2 treinadores. Quem é treinador da Ponte? O treinador da Ponte são 2. Nicanor de Carvalho e Osmar Guarnelli. E a Ponte subiu dentro do campo. Então eu sou sempre a favor a não ficar pensando muito num jogo, porque ele é emblemático, porque ele é rivalidade, porque ele cobre todos os defeitos, porque ele esconde toda a incompetência, às vezes exacerbada, às vezes exagerada. Mas não é verdade isso. Anote aí, a Ponte ganha o derby ou o Guarani ganha o derby. Aí, jogo é sábado, domingo tem comentário, segunda tem comentário, terça tem um residual e quarta tem jogo na Série B, toma outro cacete e ninguém mais lembra de derby. Então é importantíssimo o derby. Tanto é que a Bandeirantes faz uma programação específica, faz uma programação gigantesca. Ela é voltada em 100% para o derby, com boletins, com patrocinadores, com uma janela especial aberta 2 vezes em cada programa da tarde e da noite. É tudo muito importante, mas os outros jogos também são. Feito esse longo discurso de manchete, quero dizer que é um prazer estar aqui no Concentração com você, o comentarista que nunca te abandona. Segura, aqui é o seguinte, já, Greg Jorginho, para encerrar aqui o Concentração, a Ponte escalada com Kaique no gol, Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza vai fazer estreia do 15 e Arthur, Fraga, Leonaldo, Alisson e Elvis,
Everton e Luca. Luca vai pro jogo, Everton pro jogo, Elvis vai pro jogo, tá aí. E pendurados, Kaique França, Matheus Silva e o Fraga também, tá? E o Hélio dos Anjos, os que vão atuar. Ó, é o seguinte, no banco, Luan, Léo Santos, em último jogo foi contra o Ituano, dia do rebaixamento, 19 de março. Bernardo no banco, Moisés Ribeiro, Nicolas Amaral, Fecim, Luiz Felipe, Cássio Gabriel, Jean Carlos e da Silva, tudo no banco. É difícil, a Ponte quando viaja fora, dificilmente leva esse número de jogadores que estão no banco, tá? Quem está perdendo o corpo? Lembrando que o Fábio Sanches está suspenso, zagueirão, tá? Quem sumiu? Thiagão, faz tempo que eu não vejo alguns jogos. Danilo Gomes, aquele atacante, também deu uma sumida. Eliel, que fez o gol contra o Náutico, o menino da base, voltou para a base, não tem sido relacionado. E Chaporã, deu uma sumida. Leandro Márcia, uruguaio, jogou um pouquinho contra o Grêmio, já tá no DM. Luiz Fernando sumiu. Matheus Anjos, no Majestoso, não é relacionado a pedido dele, porque a torcida pega no pé, mas fora também não tem aparecido. Nicolas, também não sei que fim deu os atacantes. Norberto, estava no departamento médico. Não, Ramon... Nicolas está no banco. Tá no banco? Tá no banco. Perfeito. Tá no banco, 18. 18, deixa eu tirar. Pô, nós demos o banco 30 vezes, porra. Então, é a idade. Norberto, estava no DM. Ramon Carvalho, né? Teve uma contusão grave, tá na transição. Ribamar, que fim deu, hein? Tá, machucou contra o Ituano. Richelli sumiu. Ô, Capucci, me ajuda aqui. Você tem uma outra cadeira aí? Tudo tá dentro de você, não é, rapaz? Pelo amor de Deus. Que é isso? Não consigo ficar no mesmo nível, hein? Ou o YouTube vem a mim, ou vai até o YouTube. As cadeiras da Bandeirantes, só por Deus, hein? Sensacional. Cadê o Jorzinho? Alô, Greg Jorzinho. Alô, meu amigo. Dole uma, dole duas, dole três. Fala alguma coisa pra me ajeitar na cadeira que tá caindo aqui, tudo aqui, viu, Jorzinho? Tá tudo bem aí, Edu? Como é que vai, meu amigo? Você tá bem, Jorzinho? Tô bem, um grande abraço pra você, um abraço pro amigo ligado no Concentração. Eu só queria dar um alento aqui, é o seguinte. Esses dias pra trás aí apareceu uma imagem minha lá nos Donos da Bola, e o meu querido, meu professor, meu irmão, meu pai, mestre Tigrão, falou que minha barriguinha estava avantajada, que meu abdômen estava avantajado. Eu tô com uma imagem aqui do YouTube, aqui, eu tô em home office hoje. Tigrão, acho que você ganhou de mim, hein? Porque olha, o abdômen aí tá feio. Tá nada. Tô no peso. Tô no peso bacaninha, tô legal pra caramba. E outra coisa, tá no peso né? do elefantinho da Linense, viu? Não, que isso, pô. O mascotinho da Linense, Deus me livre. É o seguinte, o Edu, o Gleger, é que tá frio e eu botei mais roupa por baixo, né? E eu também aqui, nós estamos no estúdio novo do Tubo aqui, você já viu como é que ele é amplo, né? E aí eu peguei uma cadeira alternativa aqui, porque você tem que ficar olhando pro teto, cara. E aí, claro, você tem que ficar meio curvo e tal, dá aquela dobrada aqui na catucheira, aqui no bacon. Ah, entendi, tá tudo certo. Mas tá bacana, não tá ruim não, né? Eu já não, tá bacana. Eu ainda não estou precisando usar espelhinho. Tá bacana. Olha, Edu, um grande abraço pra você, né? Pra falar um pouquinho da escalação da Ponte, Edu, tava dando uma olhada aqui, eu concordo, tá? Eu tava, inclusive, ouvindo o Tigrão aí, né, no comentário inicial dele aí, e sem dúvida nenhuma, eu acho que o Hélio dos Anjos também acerta. Nós falávamos isso durante toda a semana. Essa questão de ficar poupando os jogadores é uma tremenda uma bobagem, né? E ainda falta o quê? 8 dias para a próxima partida? Ah, mas é o derby, é um dos jogos mais importantes do ano. Eu sei, todos nós sabemos. Mas não dá para ficar poupando os jogadores nessa situação. Eu acho que acerta o Hélio dos Anjos. O Elvis era uma dúvida, né? Até pelo desgaste, é um cara que já tem uma certa idade, mas está escalado, acho importante. Vem o Fraga aí por dentro, deixando o Amaralzinho no banco. O Fraga entrou bem. Em todos os jogos que o Fraga tem entrado bem. Tem correspondido ali. Na ausência do Fábio Sanches, ele escala o Guilherme, né? O Guilherme Silva, que para mim é bom jogador, né? As informações que a gente tem é muito boa desse zagueiro. A gente tem a expectativa de que ele possa estrear bem. É um jogo duro, difícil. Fora de casa, o Brusque, sempre quando joga em seus domínios, vem para cima, tenta propor o jogo. Mas é aquilo que nós estávamos dizendo, né? O entrosamento, né? O planejamento que tem esse time da Ponte hoje, a ascensão, né? Entrou no trilho e aí está começando a engrenar. Eu acho que é importante demais você manter a escalação. Mantém o Everton no ataque, que fez um partidaço na sua estreia como titular.
O Luca tá aí novamente, o artilheiro, o homem referência desse ataque. Então acerta, viu, Edu? Gostei da escalação da Ponte, acho que é por aí mesmo. Na questão do Kaique França, pô, Greg, o Kaique França tá com 2 cartões, mas o goleiro é mais tranquilo, né, Edu? É só não ficar fazendo muita cera, né? É só evitar ali, ficar discutindo ou falar alguma coisa pro árbitro, que o goleiro é muito difícil tomar cartão. Normalmente, o goleiro toma cartão quando faz muita cera. Eu não gostava muito de cera não, viu, Edu? Mas eu acho que o Kaique França é um cara tranquilo e tá tudo certo. E a Macaquinha tem tudo pra fazer um grande jogo e conquistar mais 3 pontos, viu, Eduzaço? Olha, é o seguinte, meus amigos, então hoje no Concentração vimos Mestre de Cá, parabéns ao Batista, trabalho de ontem, lá na Festa da Macaca. Alô, de Caruaru, Pernambuco, Ageu Ponte Pretano, aquele abraço, muito agradecido. E aquele derby que o de Cá falou foi 5 de agosto. 5 de agosto de 81, aquele 3-2, final do primeiro turno, gol do Diego, da Vitória, gol da Fepasa. E 5 de agosto é uma data histórica para a Ponte. Em 5 de agosto de 81 foi esse derby. 5 de agosto de 1951, a Ponte ganhou do Palmeiras 3-1 majestoso, 3 gols de Zaldo. Palmeiras das 5 coroas. O Palmeiras veio de 5 conquistas. Era muito difícil pensar algo que não desse Palmeiras. Vai dar a Ponte e ganhou. Ficou muitos anos marcada essa vitória. Atenção, 5 de agosto, hein? 5 de agosto de 2012. A Ponte ganhou no Independência do Cruzeiro, 2-1. Quem fez o gol foi o Cicinho e o Borges. Cicinho, lembra de Borges? Contratado e tal. O técnico treneiro Gilson Kleina. 5 de agosto de 2015. Foi quando a Ponte ganhou, o Sub-20 da Ponte ganhou da Espanha, do Real Madrid 1-0. Gol de falta do meia Rabanelli. Rabanelli, que da Ponte foi para a Rússia, está no São Bernardo, Rabanelli, só que não joga desde março, deve ter se machucado. O técnico Parraga, 5 de agosto de 2015, Sub-20, Real Madrid 0.1, gol de Rabanelli. E foi em 5 de agosto de 2016, lá na Via Ápia, aniversário de 116 anos da Ponte, que Mestre de Cá foi homenageado, foi entregue aí, foi ao mestre com carinho, foi entregue aquela homenagem, aquela que está no Salão Nobre Pedro Pinheiro, está lá o de cá já com a imagem dele, né? Foi muito bacana. 5 de agosto, é isso aí, tá bom? Dia de Santo Apolinário, que é a Ponte Pretano. Meus amigos, 21/6, final do nosso Concentração. Vem aí o amigo Batista para Brusque Ponte e até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Jornada Bandeirantes.
esse brilho desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Está no ar mais uma grande jornada esportiva Bandeirantes. Bola rolando daqui a pouco, partida marcada para 21 horas e 30 minutos, Ponte Preta e Brusque, ou Brusque e Ponte Preta, correndo atrás da bola. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Ponte Preta em busca de mais uma grande vitória na Série B. Vem de um grande resultado, não só pelos 3 pontos, pelos 3 gols, mas pelo futebol apresentado diante do Vasco da Gama. E daqui a pouco enfrenta o Brusque. A Ponte pode dar um salto importante na tabela e passar para a primeira página na tábua de classificação. Ponte Preta e Brusque, Brusque, Ponte Preta. Este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Falamos uma vez mais para Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. A Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. E Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Tá aí a Ponte escalada, né? Na minha opinião, bem escalada pelo técnico Hélio dos Anjos. Mantém aí o critério, traz os jogadores importantes, traz os titulares a campo, não poupa ninguém. Claro que o Fábio Sanches está suspenso, está fora, né? O Amaralzinho está no banco, mas o Fraga vem substituindo a altura. Só lembrando que nas últimas 2 partidas o Fraga entrou praticamente que no intervalo do jogo e foi muito bem. Então eu gosto da escalação, acho que a Ponte tem tudo para conquistar mais 3 pontos. O jogo é duro, hein? O jogo é duro, difícil, né? Tem que estar muito atenta, não adianta. Às vezes o excesso de confiança pode surpreender. Então, pezinho no chão, arrozinho com feijão, do jeito que a Ponte vem fazendo, principalmente quando joga fora de casa. Estou confiante e acho que a Macaca ganha o jogo, Batistão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Ponte nunca ganhou lá, né? É complicado, já teve problema com arbitragem, nunca conseguiu um resultado positivo. Quem sabe, hoje é uma história curta, pequena, daqui a pouco o Edu detalha, entre Ponte e Brusque, né? Que o Brusque veio aí numa ascendência vertiginosa dentro do futebol, vindo de divisões lá de baixo, um trabalho bastante bem feito, bastante profissional, subindo divisão a divisão, então tem pouca história com a Ponte. Mas se eu não estiver enganado aqui, a Ponte já jogou 2 vezes lá, em Brusque, e perdeu as 2. Então,
não é um adversário fácil. O Brusque, com 25 pontos, está ameaçado. Como a Ponte está um pouco mais aliviada, mas ainda tem ameaça, claro que tem muito ponto pela frente. E o Brusque vai fazer das tripas coração para somar 3 pontos aí, encostar na macaca. Pô, tem que ter muito juízo, tem que ter muita concentração, tem que tentar não se submeter à pressão. O campo é complicado, é grama alta, é um gramado de qualidade muito ruim, e isso tudo atrapalha os dois, mas atrapalha menos quem está acostumado a jogar lá. E a Ponte hoje tem tocado bem a bola. Costuma um gramado assim atrapalhar o time mais técnico, e nesse jogo o time da Ponte é mais técnico, com jogadores leves. Então tem uma série de adversidades que a Ponte terá que tentar superar ao longo da partida. É mostrado agora uma imagem do vestiário, e eu já adianto aqui para os amigos da Bandeirantes que a Ponte vai com a camisa preta, número 2, e o Kaique França de azul. É jogo duríssimo, mas se jogar o que vem jogando na média a Ponte, aí nas últimas 8, 9, 10 partidas, ela pode, claro que pode, reúne totais possibilidades de sair de Brusque pela vez primeira, pelo menos aqui no meu do cérebro direto, sem passar pelo Google e sem usar os papéis do Edu. Para mim, se ganhar, vai ser a primeira vez em Brusque em jogos oficiais. Tem chance para isso, mas não pode ter instabilidade. Tem que jogar pelo menos na média boa que vem apresentando nos últimos jogos Carlos Batista. Daqui a pouco a bola vai rolar. Partida para 21 horas e 30 minutos. E já a escalação da Ponte Preta. Elvis está confirmado, está escalado. Para você que ligou o rádio agora, não será poupado não. O poupado só o Amaral, tem 2 cartões amarelos, está no banco de reservas, joga Fraga. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, abraço a você, a todos da equipe aqui, em especial os amigos da Bandeirantes. O Tigrão tem razão, a Ponte perdeu esse jogo 30 de maio de 2021, 2-1 pro Brusque. Quem o gol da Ponte foi do Camilo. E um detalhe, nos acréscimos, anotei aqui no papel, tá aqui no papel, aí. Deixa eu ver aqui no YouTube, aí. Atenção, detalhes, gol mal anulado da Ponte, foi nos acréscimos, escanteio cobrado por Dauan, marca de cabeça, Léo Campo, escanteio cobrado, Dauan marcou de cabeça, mas a arbitragem apontou uma falta no zagueiro Juan Renato, que fez o zagueiro do Brusque, não foi, a TV mostrou, só que não tinha VAR, teve VAR no Paulistão, mas na Série B 2021 não teve. É isso aí, a Ponte jogou só em Brusque, teve mais 2 jogos que foram aqui no Majestoso, entre Ponte e Brusque, parabéns à memória, eu tô Tigrão. Nosso WhatsApp é o 97102-1493. Alô, o Valnei Matheus do CDHU São Martim, o Davilson Lucas da Vila Boa Vista, de João Pinheiro, Minas Gerais, o Geraldo Alves. Alô, Roberto do Chapadão, muito obrigado pela informação. É a Associação Atlética de Campinas, o clube que em 1929 o doutor Penido Bonier era presidente e acabou passando o clube para a Ponte, né? Aquele clube do estádio da Júlio Mesquita, que muito falado aqui, muito comentado. Alô, Marcelo do CDHU São Martim também disse que vai ser 1-0 para a Ponte. E quem mais? E quem? A Rosa. Alô, Rosa, o Raiva mais bonito do WhatsApp. Olha, terminou aqui pela Série B, Vila Nova 0, Londrina também 0, hein? E eu prometo, seu Batista, se eu conseguir mais outro jogo por aí, eu informo o resultado, porque no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes da Técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Leandro Renato e ele, o incrível Gilberto Sufi. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 vai. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Porcelanato polido retificado Marfil, 71 por 71 centímetros, 1,51 metros quadrados, via rosa, por apenas R$ 69,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas.
Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São várias lojas à disposição, peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem aqui na Bandeirantes. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Ponte Preta escalada e definida pelo técnico Hélio dos Anjos. Kaique França no gol 12. Formiga 22. Matheus Silva 4. Guilherme Souza 39. E fechando a linha de defesa, Arthur, número 15 na lateral esquerda. No meio-campo, Fraga 32, Leonaldi 5, Alisson 25 e Elvis 62. Na frente, Everton e Luca. Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza e Arthur. Fraga, Leonaldi, Alisson e Elvis, Everton e Luca. No banco de reservas, Luan Ribeiro 30, Léo Santos 3, Bernardo 13, Moisés Ribeiro 17, Nicolas 18, Amaral 19, Fecim 20, Luiz Felipe 21, Cássio Gabriel 23, Jean Carlos 26 e da Silva 28. Esse é o time da Macaca. Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. Brusque escalado e definido. Jordan, número 12. Zé Matheus, 8. Everton Alemão, 4. O Wallace, número 46 para Ayrton. Rodolfo, 5. Balotelli, 26. E Álvaro, número 7. Patrick, 17, Alexandro, 9 e Fernandinho, 11. Jordan, Zé Matheus, Everton Alemão, Wallace e Ayrton, Rodolfo, Balotelli, Álvaro, Patrick, Alexandro e Fernandinho. No banco de reservas, o técnico Luan Carlos tem à sua disposição Juan Carneiro, 21. Lucas Barbosa, 16. Bruno Aguiar, 3. Ianson, 30. Trindade, 55. Luiz Antônio, 88. Felipe Manuel, 35. Gabriel Taliari, 97. Jailson, 19. Alex Juan, 66. 70 para Crislan e 14 para Paulo Baia. Este é o time do Brusque. Arbitragem do jogo. Árbitro de campo, Wagner do Nascimento Magalhães. Assistente 1, Tiago Henrique Neto Correia Farinha. Assistente 2, Márcio Gleidson Correia Dias. O trio é do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Edson da Silva de Santa Catarina. Analista de campo, Fernando Lopes de Santa Catarina. E o árbitro de vídeo ovar é Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Todos os jogos da Série B são muito difíceis, né? Esse da Ponte não é diferente. Vai enfrentar o Brusque em seus domínios. Né? O campo lá é muito acanhado, muito apertadinho, a torcida fica em cima. Esse time do Brusque aí, sempre quando tem a bola, parte para cima. Em alguns momentos até linha alta, pressionando. Tem uma bola parada muito boa. Né? Quem não se lembra do Wallace, né? O número 40, capitão do time. É aquele zagueiro, né? Do Vitória, Corinthians, Flamengo. Um cara que vem muito bem por cima, vem muito bem na bola parada. Então pode ter que estar atento a alguns detalhes, né? Ajustar, claro, ficar atenta. Teve na última partida, principalmente no início, naquele jogo contra o Vasco, errou muito na saída de bola, né? Quando pressionada, ela errava demais. E acabou ocasionando, então, assim, alguns lances, inclusive, de perigo para o time do Vasco. Então, a Ponte não pode cometer esses erros hoje, porque o time do Brusque provavelmente vem para cima, vai jogar no erro, com certeza. O time da Ponte, tecnicamente, é melhor. Se você pegar aqui as peças, individualmente falando, o time da Ponte é infinitamente superior. Mas a gente sabe como é que funciona, a gente sabe como é que é a Série B, né? Muito competitivo, muita luta, muita garra. Eu acho que esse é o espírito que a Ponte tem que ter no jogo hoje. Concentração, principalmente. Ela vem de um resultado positivo, ela vem de um belíssimo resultado contra o Vasco e não pode deixar com o excesso de confiança tomar conta.
Até o momento a gente não tem visto isso nesse time da Ponte. É um time sempre muito aguerrido, um time que sempre vem para cima. Então é isso que eu espero da Macaca hoje. E você, Tigrão, o que espera da Ponte? Espero que a Ponte jogue pensando no Brusque hoje e não no derby. Derby, depois se pensa em derby. É um jogo duríssimo e uma coisa me preocupa muito. Essa zaga da Ponte que nunca atuou de forma conjunta. Nunca jogaram lado a lado o Matheus Silva e Guilherme Souza. Matheus Silva está entrando no time agora, mas já fez 4 partidas. E Guilherme Souza estreando hoje. Vindo aí de uma série A2, de uma Copa Paulista, estava no 15. É um ponto de alto grau de preocupação no time da Ponte. E eu acho que os volantes terão que dar uma proteção, especialmente o Fraga, muito grande para esse miolo de zaga. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando em Brusque. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca. Começa o jogo, 14 graus em Brusque, Santa Catarina. Já começa dando uma pichotada aí o time do Brusque. Time da Ponte quase aproveitou. A Ponte que busca a segunda vitória consecutiva na Série B. Há muito tempo que isso não ocorre. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. E você, acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas, 14 graus a temperatura, tá frio, tá bastante frio em Brusque. Campinas também muito frio, mas não está tão frio quanto Santa Catarina, né? Campinas está neste momento 18 graus, 4 graus de diferença entre Campinas e Brusque, onde o jogo está sendo realizado. E olha, hoje maravilha, hein? A Ponte com a camisa negra, números brancos. Não tem a faixa. E o time do Brusque com a camisa amarela e números vermelhos. Esse vermelho sangue, vermelho forte. Então, de parabéns às duas equipes com relação à numeração da camisa. Muito bom. Brusque, levantamento no campo de ataque. Fernandinho toca na bola, toca fraquinho. Vem Kaique França, pega firme lá atrás e vai sair jogando. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço, confira. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Lançamento no meio do campo, subiu, afasta Balotelli, a bola sobra com o time da Macaca. Em Alves, ele domina, recolhe, toca, recua, solta o jogo na esquerda, Arthur faz o levantamento, a bola volta na zaga, chega Matheus Silva para tirar, joga para a linha lateral, é reverso pela direita, vem para fazer a cobrança Zé Matheus, 0-0, comecinho do jogo, bola recuada no campo de defesa, Everton Alemão, ainda mais atrás, entrada na área, Jordan, goleiro sai jogando, rolando para o Wallace, ele bate, ele perto à direita na intermediária, entregando para Rodolfo, volta a bola lá pela direita para Everton Alemão, na lateral para Zé Matheus, ele vem na beirada do campo, rola por dentro, vem para Rodolfo, dá um tapinha de perto à direita, busca o auxílio de Balotelli, bola aberta no campo de ataque dessa equipe do Brusque, vem Fernandinho, levou na linha de fundo, tentou cruzamento, a bola vai embora para a linha de fundo, mas o Matheus Silva chegou preciso. A bola tocou no zagueiro e foi embora para fora pela linha de fundo. Saiu em escanteio. Aliás, o Arthur que estava por ali. A bola tocou no lateral esquerdo e saiu em escanteio.
Vem pra bola para fazer o erguimento da bola lá pela direita, Ayrton. Na marca de 4 minutos, etapa primeira, zagueirada do Brusque na área. Partiu Ayrton, pé canhoto. Afasta Arthur. Outra vez de cabeça, tira, joga para fora pela linha de fundo em novo escanteio. E vem novamente o lateral esquerdo para fazer o erguimento da bola. A ponte se fecha inteira. Ponte toda de negro. Vem pra bola, está autorizado. Ayrton partiu, pé canhoto, mandou por baixo. Chegou lá atrás, afasta Arthur. Reboteada. A bola sobra com o Rodolfo. Ele toca de perto da direita, virando lá do outro lado. Vem pela direita. Tentou a penetração. Ayrton que é na lateral esquerda. A bola saiu, foi pra linha lateral. Cobrou Álvaro. Tem pressa. A bola com Zé Matheus. Meteu o pé, levantou na área. Chega bem lá atrás para tirar o time da Macaca. Vem Everton puxando contra-golpe. Domina ele que joga com chuteiras azuis. Toca a bola para Elvis que joga com chuteiras vermelhas para o Wallace. Ele perdeu a bola. Aliás, o Alisson perdeu, mas recupera o time da Ponte. Vem na bola. Dominando o Leonaldi, virando pela direita no campo de defesa. Formiga toca a bola para dentro, pela meia, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. Fraga para Formiga, Formiga para Leonaldi. Ele bate de perto à direita e arma o jogo lá pela ponta canhota. Se manda Everton, passou pela esquerda, rolou para Arthur, Arthur para Elvis, dominou, pé direito, cruzou na área, vem de peito. Afasta Ayrton, tira lá atrás o lateral esquerdo do time do Brusque, vem no contra-golpe. Domina tentando levar 0-0, passe errado, chega bem lá atrás para tirar. Afasta Guilherme Souza. Está estreando hoje na sequência. Álvaro comete a falta em Fraga. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, em Brusque, Santa Catarina. Brusque 0, Ponte Preta 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, muito obrigado. Encerrado, Vila Nova 0, Londrina 0. E no primeiro tempo, Bahia e Ituano 0-0. Um abraço para o Carlão da Padre Anchieta. Vendo o senhor pela primeira vez no YouTube, senhor Edu. O senhor é tão animado assim? Alô, Carlão, aquele abraço. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fraga toca na bola, rolou para Elvis, ele cochilou, acabou perdendo a bola lá atrás do campo de retaguarda. O time do Brusque vai se armando. Na marca de quase 7 minutos, lançamento Zé Matheus, vem pela ponta direita, recolheu o pé direito, tentou cruzamento. Patrick vinha por dentro, a bola não chegou porque o Arthur chegou desviando e a bola foi para a linha de fundo, saiu em escanteio. É mais um escanteio para o time do Brusque. Vai para a bola, para a batida lá pela ponta direita. Time da Ponte se fecha inteiro. Fica lá fechadinho o time da Macaca lá dentro da pequena área. Ayrton, lateral esquerdo, está autorizado, partiu, pé canhoto, levantou a bola fechada. Subiu Formiga de cabeça para tirar, a bola foi embora. Para fora pela linha de fundo, é novo escanteio. Já estava por lá, permaneceu Ayrton para cobrar o tiro de córner. Autorizado, meteu o pé canhoto, levantou outra bola fechada. Chega para tirar. Afasta outra vez Formiga, o time da Ponte sai em contra-golpe. Fraga para Elvis. Ele domina bem, entregando lá pela ponta canhota. Não conseguiu chegar o Everton, chega lá atrás, chega Rodolfo, vem na interceptação, tira, faz o lançamento, Fraga afasta, a bola sobra na cabeça, vem no campo de ataque Elvis, soltando para Leonaldi pela direita, vem na marcação, recolhe, tira, Balotelli, sai da marcação, avança, tocou pela esquerda na marca de 8 minutos e meio da etapa inicial, 0-0, tentou levar Álvaro em cima da marcação, a Ponte marca a falta.
O árbitro não marca, o árbitro mandou seguir, ficou caído o Álvaro. E vem a Ponte, domina Everton. Soltando para Luca devolve a bola para a ala pela esquerda, vem para Arthur para Leonaldi. Ele domina, bate de perna direita e recua na zaga. Vem no campo de defesa, Matheus Silva batendo de perna direita para Leonaldi. Ele volta a bola na zaga, na saída de 3. Saiu lá atrás, Fraga pela esquerda, Guilherme domina, volta a bola no Fraga. De perna direita, entrega para Matheus Silva no campo de defesa, volta no Fraga. Fraga vem para fazer a armação da jogada, ultrapassa a linha da metade do campo e vai embora. Dominou na perna direita, passe curto e errado, hein? Estava despejando potência o time da Macaca quando errou o passe o Fraga e armou o contra-ataque do time do Brusque. Mas não deu certo, o Fernandinho até foi atrás dela, mas ela foi para a linha lateral. Vamos lá, Tigrão, comecinho do jogo, quase 10 minutos. Como é que começam Ponte Preta e Brusque, o jogo em Santa Catarina? O Brusque mais intenso, tá tentando aí meter uma pressão, claro. Escanteio batido pelo Ayrton lá pelo lado direito, é um perigo, ele bate praticamente dentro do gol, que é aquele escanteio de pé trocado, ele é canhoto, né? E a Ponte, surpreendentemente, errando muitos passes no meio-campo. Inclusive o Elvis, já com 3 passes errados, é muita coisa para um jogador da qualidade dele. Aí erra passe também o Alisson, erra passe o Fraga. Então a Ponte retoma, até agora não tomou nenhum grande susto, não correu nenhum grande perigo, mas quando retoma a posse de bola, também não conseguiu articular absolutamente nada em função exatamente dessa sequência de passes errados. Está devolvendo a bola com muita facilidade para o Brusque. Mas é um jogo corrido, a bola fluindo, poucas faltas até agora. Começa animada a partida, o Brusque propondo. E a Ponte guardando posição, marcando dentro do seu campo e tentando sair em velocidade. Até agora não conseguiu, mas é muito cedo ainda. Sai jogando lá atrás perigosamente o time da Macaca com Fraga. Solta o jogo no campo de defesa. Vem na marca de 10, quase 11 da etapa final. Matheus Silva rolou por dentro, saiu Alisson. Lança o jogo lá pela ponta canhota no campo de ataque. Arthur na beirada do campo, rolando com Everton. Escapou, dominou, preparou o cruzamento, pé direito, mandou para a área. Tira Everton Alemão. A bola volta com o Alisson. Ele recolhe na perna direita. Vai pra cima. Fez o passe invertido, mas erra o passe. Mais um erro de passe. Gleger Zorzin, a sua impressão dos primeiros movimentos de Brusque Ponte Preta, diz aí, Gleger. Eu tô vendo um jogo muito equilibrado, Batista. O Brusque, claro, já era esperado, né? Ele parte pra cima, ele tenta, principalmente lá pelo lado direito, chegar com algumas ações. A Ponte, quando tem a bola, tem qualidade, né? O Elvis é sempre um jogador perigoso, ele que arma o time, ele que articula. A Ponte joga com 2 linhas de 4, né? E o Elvis e o Luca um pouco mais à frente. Mas eu gosto do posicionamento e o jogo até o momento muito equilibrado. Levantamento na área, tira, Ayrton vai para fora em escanteio. Escanteio para a Macaca bater pela direita. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte estaria atacando para a linha do trem. Consequentemente, o Brusque estaria atacando para o gol dos portões de entrada. Elvis vem, partiu, cobrou o escanteio, mandou por baixo. Chega Arthur, volta no Elvis, ele domina bem, recolheu na perna direita, esperou, estava impedido o Arthur. A bola no Arthur, o cruzamento na área, saiu lá atrás Jordan. A linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag, possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. E vem o Brusque, Fernandinho, rolou, mas não chegou o passe, era para Patrick, saiu Kaique França, saiu, pegou firme. A linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag, possui o motor mais potente da categoria, pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil.
Ayrton recua a bola, time da Macaca coloca 3 na saída de bola. Jordan, o goleiro, bate de perto da canhota, levanta para dentro do círculo central. O árbitro para o jogo, marca uma falta no Leonaldi, ele está caído, foi para o solo. E o Rodolfo, que fez a falta, vai lá, ajuda o Leonaldi, usando o fair play a se levantar. É falta para Macaca, 13, quase 14 da etapa primeira. 0-0, ninguém mexeu no marcador no estádio Augusto Bauer. Elvis vem para a bola, para a batida, é cobrança de falta para Macaca, momento de expectativa. A Ponte vai ao ataque, a falta é de longe na intermediária, um pouquinho antes da intermediária. A Ponte adianta suas fileiras, autorizado. Elvis partiu por elevação, colocou a bola na área para Lucas, subiu lá atrás, o Wallace tira, vai para a lateral, chega Everton, mas a bola já veio transposto à linha lateral, o Everton reclama, dizendo que foi atingido por trás pelo Zé Matheus. Os dois jogadores estão caídos, Zé Matheus tenta agora ajudar o Everton. E o Everton reclama, dizendo que foi atingido pela perna do Zé Matheus. Eu não quero falar isso que eu vou dizer aqui. Eu não quero falar. Mas eu acho que o Everton quebrou a perna. Realmente a imagem é terrível. É assustadora. Nossa. A imagem é muito forte, ele prendeu o pé na grama. Ele prendeu o pé na grama. E aí o peso inteiro do corpo deve pesar o quê? Aí uns 80 quilos, 75 quilos. Ele quebrou a perna. É uma cena terrível, é um jogador que entrou muito bem no time da Ponte. Ele fraturou a perna esquerda, olha a ambulância lá. Ó, eu vi antes, muito antes, quando ele fez o primeiro movimento. E é uma fratura, talvez com jeito de fratura exposta. É uma cena terrível, muito triste no futebol. E não houve maldade do jogador número 8 da equipe do Brusque. Foi uma disputa, mas quando a perna dele prende e o corpo vai, a perna esquerda, ele cai em cima da própria perna e o corpo continua andando e a perna fica presa, dobrada. Infelizmente ele quebrou a perna, vai para o hospital. Nós não imaginávamos uma situação como essa. Falamos tanto de jogadores poupados, esse não está pendurado, de possíveis poupados. E aí uma situação... Olha, eu gostaria de não estar trabalhando no jogo para ter que presenciar uma cena dessas. Essa dor que o jogador está sentindo, a família vendo o jogo, jogador de 33 anos... Olha, terrível, terrível, abala psicologicamente todo o grupo da Ponte. Ele fraturou a perna. E deu até para fazer a leitura labial, porque a câmera fechou no Hélio dos Anjos e deu para ler quando ele disse é grave. É grave. E aí, né, se seguiu aí o procedimento, entrada em campo da ambulância. Lamentavelmente, uma fatalidade. Disse bem o Tigrão, não houve maldade. O jogador que estava no lance com ele é o Zé Matheus, número 8 do time do Brusque. Ô Gleger, você que durante 20 anos foi atleta profissional, trabalhou em vários clubes, inclusive clubes grandes do futebol do Brasil, comente aí essa cena terrível, uma imagem assustadora. A perna quebrada, inclusive o Everton levanta a perna e a gente percebe que o pé está caindo, né? Dando a exata impressão de que realmente houve a fratura. Batista, primeiro dizer que é lamentável, né? A gente, como ex-atleta, a gente sabe como é duro, como é difícil esse momento aí, até para os outros jogadores da Ponte. Você vê ali, a gente vê a imagem do Luca saindo ali, né, extenuado, chateado, é complicado. Isso aí é um problema seríssimo. Eu aqui fico, até me emociono de dizer, porque é muito triste, né, cara? Um baita de um jogador, menino novo, a gente percebe que ele chegou aí cheio de vontade, né, de recuperar o bom futebol na equipe da Ponte. Fez um partidaço naquela partida contra o Grêmio, no jogo passado.
E aí num lance, né, que o Tigrão, ele explicou certinho, né? Fez a análise correta do lance. Ele tenta ali, os dois vão para uma disputa para evitar a saída de bola e o pé esquerdo dele prende por baixo do corpo, né? E na hora que ele gira ali, o pé realmente está fraturado. A gente sente muito, ele tá sendo levado agora na ambulância. E que Deus possa estar aliviando a dor dele, dos familiares, né? O Luca ali, você vê muito preocupado, né? Difícil, muito difícil. Eu, como Tigrão, não gostaria nem de estar hoje aqui nessa transmissão, porque a gente fica muito chateado. E como ex-atleta, eu sei como é duro isso, como é difícil. Graças a Deus, na minha carreira, eu nunca tive uma contusão tão grave, mas tive vários e diversos companheiros que tiveram. E a gente sabe como é difícil para a pessoa, para a família, para o jogador, para o atleta, né? Até pensando numa sequência de carreira, é difícil, é muito complicado. Teve um lance até parecido com esse, na partida Alanzinho, jogava no Guarani, numa partida contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte. Eu estava na transmissão. Você estava na transmissão? Estava na transmissão também. Muito triste, muito triste. Foi bem parecido, Mateus, que está fazendo a lateral direita, o Zé Matheus, quando ele vê do que se trata, ele não teve culpa nenhuma, foi uma fatalidade. Quando ele vê os gritos de desespero do Everton e vê o movimento que a perna fez, ele levanta, né? Parece que ele tem uma articulação na canela, ou seja, dobra. Canela não dobra, né? E eu vi no primeiro momento, ainda antes do replay, e falei, eu gostaria de não dizer aquilo que eu vou dizer agora. Mas o Everton quebrou a perna. E aí o Zé Matheus, que é o 8, ele tá com a 8, mas ele tá jogando na lateral direita. Nossa, ele fica com uma expressão de susto, ele fica com uma expressão de, assim, de não saber o que fazer, de desespero no olhar, meu Deus. E o Everton gritando muito de dor, desesperado, olha, é terrível, mas um lance bobo, rapaz, mas bobo, absolutamente bobo. E a bola era mais do Zé Matheus, o Everton vai para a dividida no chão, ninguém deixou o pé, na queda, quando ele prende, o corpo continua indo e a perna está dobrada para trás. E aí forma-se uma alavanca muito forte com todo o peso do corpo. E aí está fora do campeonato, infelizmente, aí é cirurgia, né? Tem que fazer uma cirurgia aí de redução, e aí um tempo longo demais para voltar. É uma pena, mas é um acidente de trabalho, típico acidente de trabalho, e esse rapaz entrou muito bem no time, ele se encaixou como uma luva no time da Ponte, e hoje estava bem de novo, e a Ponte insistindo muito em jogar do lado dele, lado esquerdo, e ele é um canhoto, e ele quebrou exatamente a perna de especialidade, que é a perna esquerda. Coisa muito agressiva até para todos nós, como foi com o Alanzinho aquele dia jogando contra o América Mineiro, né? Ele foi chutar, aliás, o jogador do América foi chutar, que foi revelado junto com ele no Palmeiras, foi chutar e ele colocou a perna na frente. E aí quebrou também, fratura gravíssima, e a gente torce para que consiga voltar a desempenhar o seu papel, a desenvolver a sua profissão. O Everton no seu segundo jogo aí, né? Terceiro jogo com a camisa da Ponte, terceiro jogo. Muito difícil. É muito difícil para o atleta absorver isso daí, e o impacto psicológico no time também pode ser muito negativo, pelo menos no jogo de hoje. O Everton tem 33 anos, pertence ao Grêmio, estava emprestado ao Cuiabá, e aí rompeu o contrato, não estava tendo oportunidade no Cuiabá, estava insatisfeito e fez contrato com a Ponte Preta. Até ontem, lá no Salão Nobre Pedro Pinheiro, eu fazia uma entrevista com o Mark Eberlin, que é o presidente da Ponte, e o Mark Eberlin deu uma relação de cabeça, né? Uma relação de jogadores que já estavam confirmados e com contratos com a Ponte Preta para o ano que vem, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. A Ponte foi rebaixada no Campeonato Paulista e dentre os jogadores citados estava o Everton. Então, o futebol é muito estranho, né?
Fecim entrou no lugar do Everton, cruzou na área para Luca, ele deu um tapinha com o lado externo no pé, rolou para o Wallace, toca atrás para Formiga, Formiga erra o passe. Fecim, camisa número 20, estava no banco, entrou no lugar do Everton. Esta então a alteração. Everton 7 saiu lamentavelmente com a perna quebrada, ali é tíbia, quebrou exatamente a perna e não o pé. E o Fecim entrou no lugar do Everton, camisa número 20. Luca domina na entrada da área para Fecim, ele pisou na bola, perdeu. Recupera Everton, o alemão sai jogando lá atrás do time do Brusque. Placar de 0-0. Rocha Autopeças há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina o Brusque no campo de retaguarda. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Estádio Augusto Bauer. A Ponte vem para a retomada, conseguiu Formiga, dá o costado para o adversário, foi empurrado. O árbitro para marcar a falta, para Macaca bater do campo de retaguarda. Golcare, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Você sabe, Golcare escreve-se com G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. O time da Ponte Preta perdeu o Everton. Everton, portanto, saiu com a perna quebrada. Domina Rodolfo. Recolhe no campo de defesa. Bate de perna direita. Rodolfo Potiguar. Abriu na ponta direita. Zé Matheus para Álvaro. Gira o corpo em cima da marcação. Tirou. Virou da direita para a esquerda. De uma extremidade a outra. Matou no peito. Ayrton, pé canhoto. Cruzou na área. Ouviu desvio. Chega para tirar. Afasta Leonaldi, rasga, tira, joga para a linha lateral, tem pressa, cobra Balotelli. Time do Brusque está no ataque, Ayrton domina para Balotelli, tentou passe aberto, erra feio. Jogou torto e para fora, para a linha lateral. Arremessou para Macaca bater. Vai construir ou reformar. A Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Zé Matheus partiu, levou para a linha de fundo, lá vem o Brusque, tentou o cruzamento, cruzou para trás, partiu Rodolfo, pé direito, bateu em cima do Leonaldi, reboteada, a bola sobra outra vez com o time do Brusque lá pela direita. O time do Brusque está usando bem o lado direito. Domina agora no campo de defesa. Rola para o campo de ataque. Vem Rodolfo Potiguar. Abriu na ponta direita para Zé Matheus. Preparou o cruzamento. Lançou para Álvaro. Partiu pela direita. Vai para a linha de fundo. Tentou o cruzamento. Chega Leonaldi na marcação. Empurrou. Ele balança o dedo direito. Gesticula dizendo que não. Mas empurrou por trás. A bola parada na direita. Cobrança de falta para o time do Brusque. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%. Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Faça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. 27 minutos, etapa primeira, vai para a bola Ayrton, autorizado, toma posição para fazer o erguimento da bola, 27 minutos, lançamento, bola cruzada na área, Ayrton chega, tocou, Kaique França, a bola entrou, é gol! Gol! Não valeu, o árbitro está invalidando falta no Kaique França. Vai conferir, vai consultar o VAR, evidentemente, mas o lance está impugnado, Tigrão. Nós estamos vendo nesse momento, o jogador do Brusque sobe com o cotovelo, né? O Wallace. É o Wallace, o barbudão. Olha lá. Nem VAR, viu, Batista? O juiz bateu no peito e falou, não, eu tô em cima. Não vai ter VAR.
Continua 0-0. Não valeu o gol do Brusque. E para você, Gleger, você que é especialista, o goleiro foi chargeado na área. Aí não vale, né? Foi, não vale. Para mim foi falta mesmo e eu já, inclusive, conheço o Wallace. Ele faz muito isso. Ele vai para cima do goleiro, ele usa o braço ali. Para mim, o gol muito bem anulado, tanto que nem teve VAR. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você, Sanasa. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. 28 minutos passados da etapa primeira. A bola saiu, foi embora para fora pela linha de fundo no corte do Guilherme Souza. Ele que veio do 15 de Piracicaba. É escanteio para o Brusque bater. Vai para lá, Ayrton. Lateral esquerdo, prepara a canhota para levantar da área. Precavida a macaca. Partiu Ayrton, pé canhoto, levantou direto. Vem de soco, Kaique França tira. A bola sobrou com o Fecim. Ele dominou e viu bem. Tocando para Elvis, voltando lá pela esquerda para Arthur. Outra vez para Fecim, perde a bola. O time da macaca vai para fora, mas o último toque foi do Zé Matheus. É arremesso lateral pela esquerda para a Ponte Preta bater. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Ou então chame pelo WhatsApp 999 35 7534. Atacado Obra Já. Mais um escanteio para o time do Brusque. Agora quem tirou foi o Fraga, a bola saiu, é escanteio lá pela direita, o time do Brusque vem para fazer o erguimento de bola na marca de 30 minutos. Momento de expectativa, a torcida ajuda o time da casa, o Brusque. Ponte Preta se fecha inteira. Ayrton, sempre ele, o lateral esquerdo, autorizado. Partiu, pé canhoto, mandou fechado. Vem Kaique França, vem de soco para tirar. Elvis de cabeça, solta a bola para Fecim. Ele passa pela marcação do primeiro. Avança para cima do segundo, mas adianta demais a bola. E o Zé Matheus tirou e recuou, chamou Jordan. Domina no campo de defesa, vem para a bola Rodolfo Potiguar. Ele bate, empurra o jogo lá pela ponta direita, placar de 0-0. E o árbitro para marcar a falta. Tá caído, o árbitro parou, marcou a falta no Alexandro. A falta do Arthur e a falta para o time do Brusque. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento. Vem na bola, partiu, na bola Ayrton bateu na trave! Na trave! Ayrton, uma pancada de canhota de fora da área. Balançou, mas não entrou. Explodiu. Que chute! Uma cacetada! Subiu Kaique França, não alcançou. A bola veio muito alta e explodiu no travessão por pouco. Por pouco. Por pouco. Por muito pouco, o Brusque não abre o placar do jogo. Uma pancada sensacional da intermediária. Ayrton, estava mal colocado o Kaique França. Adiantado, foi sem convicção nenhuma, deu muita sorte, tinha tomado a bola por cima, encobriu e ela explodiu com muita força no travessão e voltou para fora da grande área. A Ponte está atordoada. O problema seríssimo, a contusão gravíssima com o Everton, abalou demais, o time já não estava bem, a Ponte está atordoada. Ou coloca a cabeça no lugar ou vai tomar o gol nos próximos 5 minutos. E inteligentemente o Brusque joga muito do lado esquerdo da defesa da Ponte, onde está o estreante, que é o Guilherme Souza. Agora, o Guilherme Souza está fazendo o lado esquerdo e o Matheus Silva o lado direito, ou seja, o Guilherme Souza tentando fazer a do Fábio Sanches, que está suspenso. Mas a Ponte está perdidinha por ali, está mal no jogo o Arthur, há um boqueirão, um corredor aberto, por onde o Brusque deita
e rola. Seu lado direito de ataque, lado direito da defesa da Ponte. O time da Ponte está atordoado. O time da Ponte está muito, muito nervoso, está traumatizado com aquilo que aconteceu. Alguns jogadores não estão conseguindo render. Alguns jogadores não estão conseguindo dar sequência às jogadas. O time da Ponte parece aéreo em campo e o Brusque está a pique de fazer o primeiro gol. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 33 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, em Santa Catarina, Brusque 0, Ponte Preta 0. Ainda a Série B encerrada em Vila Nova 0, Londrina 0, 35, primeiro tempo em Salvador de Bahia, Ituano também 0-0. Lá em Conde, na Paraíba, no distrito de Jacumã, Praia do Amor, o casal Paulo e Rita Maluca. Bandeirantes AM 1170 FM 85.7 para Campinas, para Ribeirão Preto FM 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí para nós, dê um joinha, meta o dedo no botão, meta o dedo aí. Se tiver no computador, dê um clique e mande para nós aqui um joinha. Formiga sofreu falta. A falta pela meia direita. Campo de ataque, 34 minutos. Etapa primeira, 0-0. Elvis vem para a bola para fazer o erguimento lá para dentro da grande área. Partiu Elvis, pé direito, cruzou na entrada da área. Chega de cabeça lá atrás o Wallace. Afasta, tira, a bola volta, sobra. Formiga toca a bola de perto à esquerda, mas erra o passe. A Ponte tinha 5 ou 6 por dentro. Ele tentou um passe aberto. E agora é o Formiga que vem lá atrás para afastar. Joga a bola para a linha lateral. É arremesso pela direita, arremesso lateral para o time do Brusque. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E vem o Luca, dominou, lançou na entrada da área para Fessin, tira. Jordan afasta, a bola sobrou com Fraga, abriu, lateralizando o jogo para Elvis. Recolheu, dominou, preparou o passe. Não fez um passe longo, preferiu Fessin na lateral. Partiu Fessin na beira do campo, ameaça sair, balança o corpo, sai da marcação, dá um tapinha para Leonaldi. Recebeu no bico esquerdo da grande área, pela esquerda para Arthur, cruzou na área, chega para tirar, afasta o Wallace. A bola fica na entrada da área, tira Rodolfo Arthur. Vem para a bola tentando a passagem no campo de defesa, vem, o árbitro parou, marcou falta. Falta, Fraga tá caída, é falta. Vai sair. 2 jogadores estavam em cima dele, falta para Macaca bater. Fraga sentiu o adutor, o posterior, perdão. E não foi nesse lance aí. Ele já tinha botado a mão antes, nessa disputa esticou novamente a perna. Foi mal essa bola, nós estamos vendo o replay do lance da bola no travessão da Ponte, foi com o braço de Horácio, hein? Foi com o braço curtinho, braço de dinossaurinho, hein? Hein, Gleger? Foi mal pra bola o Kaique França. Ele estava muito adiantado, como você disse no primeiro comentário, Tigrão. E aí ele calcula errado, né? Foi muito mal. O movimento que ele faz. E outra coisa, ele estava quase na marca do pênalti. Estava entre o pênalti e a pequena área. Num chute pegando esse Ayrton aí que bate bem na bola. Cara, você tem que estar bem posicionado. O cara, da onde ele pegar, ele vai bater. Então ainda bem que a bola pegou na trave. Seria um golaço e seria uma baita de uma falha do Kaique França. Tá indo embora o Fraga, hein? É posterior da coxa, tá fora do derby também. Além do Everton, que quebrou a perna. Olha o Brusque. E vem o time do Brusque na entrada da área. Chega Guilherme Souza, afasta, tira, mas entrega de graça. Time do Brusque vem outra vez para um ataque. Ayrton domina, dá um tapinha de perna canhota. Chega Leonaldi, vem para a marcação, joga o corpo por baixo, mas ainda sobra com Fernandinho. Ele recolhe, recua, vem chamando Balotelli. Recua, toca ainda mais atrás do campo de defesa para o Wallace. Outra vez na lateral para Balotelli. Ele volta, toca lá atrás para Everton Alemão. Sai jogando na lateral com Zé Matheus. Bate de perna direita, levanta na área, tira.
Afasta Guilherme Souza. A bola sobra na lateral. A Ponte perdida. Tira, afasta Arthur de qualquer jeito. Dá um balão. A bola subiu. Sobrou com o time do Brusque. Vem lá atrás para afastar. Defensiva do time da Macaca. E sobra com a bola. Vem Leonaldi. Ele domina, levanta, ele aperta a direita, mas erra o passe. Um festival de erros de passe. Isso é do emocional. Time da Ponte está abalado. Everton saiu com a perna quebrada no time da Macaca. Grande abraço pro Rafael. Mandou aqui uma mensagem. Alô, meu amigo. Aqui é o Rafael da Sulina. E o Bruno Trevisan, neto de José Antônio Trevisan, falecido conselheiro da Ponte Preta. Estamos na audiência. A Ponte não é a mesma dos 2 jogos passados, diz aqui o Rafa. Alô, Rafa, um abraço para você. Sulina, que foi parceira comercial durante um tempo aqui da Rádio Bandeirantes. Momentaneamente está fora do ar, mas cultivando aqui a audiência, né? O Rafael sempre foi ouvinte da Rádio Bandeirantes. O jogo está paralisado, tem 2 jogadores caídos. Um do Brusque e outro do time da Macaca. É o Fraga, ele continuou. É o Fraga. Ele continuou, parece que contrariou um pouquinho aquela expectativa nossa, mas tem um jogador pronto para entrar. Eu acho, ali ele está de costas, mas está com toda a pinta de ser o Luiz Felipe. Nossa, o jogo parece que é um jogo maldito, Batista. Cada dividida tem jogador machucado. E eu percebo o time da Ponte com dificuldade, com receio de dividir. Agora tem um do Brusque também que dividiu com o Fraga, os 2 no chão. Ninguém foi para pegar. Parece que todo lance tem alguém ferido. O jogo é uma guerra, machucando as pessoas, uma coisa terrível. E aí eu percebo o time da Ponte preocupado, porque fica aquela imagem agressiva demais, aquela imagem terrível da fratura, muito grave mesmo, do Everton. E os caras vão, ninguém tá pipocando, mas é um receio natural do ser humano. Eles acabaram de ver um acidente terrível. E aí fica todo mundo receoso. E o jogo não flui. Agora vai embora definitivamente o Fraga. Calção erguido ali, coxa, né? Tentou continuar, insistiu. Foi valente, mas está fora do jogo. E quem é que tá dentro, Batista? Luiz Felipe. Camisa número 21, então sai Fraga, 32, lesionado. E entra Luiz Felipe, 24 anos, estava no Volta Redonda. 21, número da camisa do Luiz Felipe. Então observe que eu estava correto na minha observação pré-jogo, apesar do press kit dar como meia, sai um volante, ele vem para substituir o primeiro volante da Ponte, que hoje era o Fraga, praticamente um terceiro zagueiro. Então Luiz Felipe é marcador. Eu vi 2 pedacinhos de jogo, mas não preciso ver a ficha técnica não. Eu vi a característica do jogador, é volante. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E aí, Gleger, 41, mais uma alteração forçada por contusão no time da Macaca. Batista, como disse o Tigrão, né? Esse jogo aí realmente preocupa demais. Preocupa pelo andamento, né? Nós estamos aí chegando aos 42, mas o andamento do jogo aí, esse jogo muito duro, muitas divididas, né? Mas a gente não vê maldade. O problema é que é um jogo disputado, né? Muito disputado, diga-se de passagem. Agora, vamos ver o que tem o Luiz Felipe aí, né? O Fraga que vinha bem no jogo, um jogador de marcação, né? Agora ele deve inverter o tripé. Vamos ver como é que fica a Ponte agora com a entrada do Luiz Felipe. É isso aí, é um jogo asfixiante, né? É um jogo tenso, muito tenso. E vem Feci, domina, passa pela marcação, rola atrás, chamou Elvis, vem no corredor central para o Wallace, recolheu, dominou, bateu pro gol, bateu fraco Jordan. Saiu e pega firme lá atrás. Golquer, o plano de saúde importante para sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br. Golquer, você sabe, escreve-se com G-O-C-A-R-E. Gol
qualquersaude.com.br. Arremesso lateral, Ayrton cobra para Álvaro, tentou o cruzamento, fecha da trás, chega, tira, afasta, Matheus Silva, rolou na lateral, Formiga tira. A bola veio no campo de defesa, o time da Macaca tenta a saída pela direita com o novato Luiz Felipe. A bola acertou o corpo do adversário e vai para a linha lateral. É arremesso, campo de defesa pela direita para a Macaca bater. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter descontos, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Álvaro domina pela ponta direita, recua, vem para Rodolfo Potiguar, da direita para a esquerda para o Wallace, o zagueiro faz o passe na lateral para Ayrton, volta para o Wallace, ele recua ainda mais, toca lá atrás, vem Everton, o alemão, recuando para Jordan, o goleiro, trabalha com os pés, tira, bate a bola de perto da direita, manda para a lateral, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. A linha de cortadores elétricos Aptitanda Cortag possui o motor mais potente na categoria, pode ser usada com cerâmico, porcelanato. E vem o time do Brusque, dominou Fernandinho, rolou pela esquerda para Ayrton, voltou, vem para a bola, dominou, tentou o Balotelli, o passe, tira. Chega, tira, afasta o Wallace, jogou para fora, para a linha lateral, o Alisson. A bola foi para a linha lateral, é arremesso, tem prança, cobra, Ayrton dominou pelo lado esquerdo, recua, vem para o Wallace, tentou levar em cima da marcação, toca para Fernandinho, tentou o passe, partiu lá pela ponta canhota, Formiga toma para o time da Macaca, soltando para Luiz Felipe, ele faz um grande passe para Fecim, dominou na entrada da área, Luca partiu, veio no corredor, entrou na área, pediu, deu um tapa com o lado externo no pé canhoto, Fecim. E erra, a bola sobra com o time do Brusque, placar de 0-0, Álvaro, ele bate, ele perto da direita, levantou a bola pelo comando, volta, Alexandro, dominou, tocou, soltou para Fernandinho, entrou na área, girou, soltou atrás, Alexandro, pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Brusque! Pra vencer, nosso time faz tremer. Na marca de 45 minutos passados, primeiro tempo. Defesa batendo cabeça da Macaca, Fernandinho. Tocou na entrada da área e de chapa. Bateu com curva. Mandou dentro do gol, um golaço. Bateu de perto da direita e Kaique França inapelável, não conseguiu pegar. Alexandro 9 do Brusque. Brusque 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Tigrão, diz aí Tigrão. A bola ficou pererecando na entrada da área, um tentou tirar, não conseguiu, o outro lascou, ou seja, desnorteado o time da Ponte, totalmente desnorteado. E aí golaço do Fernandinho de primeira, do jeito que ela sobrou depois de duas tentativas onde o Brusque não conseguiu fechar a jogada. Ele deu uma chapa, né, com o lado de dentro do pé, fazendo aquela curva que a bola sai e volta. De novo, muito adiantado o Kaique França. Pulou só para fazer a obrigação, não chegou nem perto da bola. Quando ela saiu do pé do Fernandinho, nós já percebemos que ia Alexandro. Alexandro 9. Quando ela sai do pé direito do Alexandro, nós já sabíamos que ela iria se alojar dentro da rede, bateu na lateral da rede. Para mim, mal posicionado de novo, sem explosão, parece que muito perturbado o Kaique França, como de resto todo o time da Ponte. Para quem está ligando agora, a Ponte teve um momento muito difícil no jogo, com uma terrível fratura da perna esquerda do seu atacante Everton, que já está inclusive no hospital em Brusque. Falta para Ponte Preta bater na lateral do campo, campo de ataque lá pela esquerda, Elvis, autorizado, pé direito, levantou na área, sai Jordan, tira, mandou para fora pela linha de fundo, Elvis fez um cruzamento venenoso na área,
E o Jordan chegou tirando, mandou para escanteio, mas o árbitro diz que já havia um impedimento do zagueiro Matheus Silva. Estava ali com uma unha impedido e o VAR pegou o impedimento, deu tiro de meta para o Brusque bater. Estava impedido e não foi o VAR, foi o Bandeira, né? Porque não foi lance de gol, não foi o VAR. O Bandeira, muito preciso realmente, quando a bola parte, estava impedido o grandão Matheus Silva. Gleger, a posição do Kaique França no momento do gol do Brusque, hein, Gleger? Ele estava um pouco adiantado, Batista, mas não dá para colocar a culpa nele, não. A bola foi muito bem batida. O Alexandro vem com a parte de dentro do pé, né? Tirando, a bola faz uma curva. Ali é praticamente que indefensável. Ele poderia até estar bem colocado, mas dificilmente faria defesa. Então, méritos total para o atacante do Brusque. Essa bola é muito, mas muito difícil para o goleiro. Aí o Gleger Zorzino sentando o Kaique França no lance do gol do Brusque, gol de Alexandro. E o Brusque tem falta a ser batida pela direita no campo de ataque na marca de 49 minutos. 2 jogadores se apresentam para a batida, um destro, outro canhoto. Vem para a bola Ayrton, que é o ala esquerdo, ele bate de esquerda. E o Zé Matheus bate com a direita. Momento de expectativa, a ponte se fecha na entrada da pequena área. Bateu Ayrton, pé canhoto, levantou na área. Everton Alemão ajeitou de cabeça, a bola tocou, voltou, sobrou pela esquerda, vem Balotelli. Abriu para Fernandinho, lateral da grande área, levou para o fundo. Escapou, cruzou para trás, bola perigosa, tira. Afasta lá atrás de qualquer jeito, tirando o Matheus Silva. E aí depois a bola foi para a linha lateral, o árbitro está paralisando e marcando lá atrás uma falta. Deu falta, o arremesso lateral para o time da Macaca. Falta, empurrado por trás o Igor Formiga, e o juiz acrescenta nesse primeiro tempo mais 8 minutos, tudo claro, em função da ocorrência envolvendo, lamentavelmente, com aquele atendimento longo, ambulância dentro do campo, uma cena muito triste na fratura de perna do Everton. E o time do Brusque, que vem de 7 partidas sem vencer, o Alexandro, que é o artilheiro do Brusque na temporada, marcou 13 gols. Na Série B fez 3. Com esse que marcou hoje, tinha feito 2. Domina no campo de defesa Luiz Felipe, toca o jogo para o Wallace. O Alisson, ele domina, bate de perto à direita, tira lá atrás, afasta Ayrton, levanta pelo comando, a ponte bem na marcação, tira lá atrás, vem Luiz Felipe, mas erra o passe para Elvis. Sobra outra vez lá pela direita com Zé Matheus, sobe o ataque o time do Brusque, recolhe para Álvaro, ele domina, recua, toca o jogo lá atrás do campo de defesa para Everton Alemão. Marcação na saída de bola de Luca, o artilheiro da Macaca com 10 gols. Sai dele, toca de lado, vem pela esquerda, Ayrton domina, soltando para Rodolfo Potiguar. Levantou na ponta direita, a bola vai para a linha lateral. É arremesso, toque do Fecim. É arremesso pela direita, arremesso para a equipe do Brusque bater. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes depois do jogo. É super legal. Ô, seu Batista, muito obrigado, hein? E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br e vem a ponte, domina pela ponta canhota, Arthur rolando para Fecinha, ele cai bem aberto, levou para o fundo, escapou da marcação, fez o cruzamento na área, mas a bola já havia ultrapassado a linha de fundo, é tiro de meta para o Brusque. E no jogo aberto também, Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, 30 anos, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil.
Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolcareSaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar. Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. E Nacional Sol, reduz a conta de luz com energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Apita o árbitro, termina. 1 para o Brusque. Gol de Alexandro, camisa 9, 0 para Macaca. Lembrando que a Ponte, logo no começo do jogo, perdeu o Everton. O atacante da Macaca saiu com a perna quebrada, enroscou o pé no gramado e teve fratura. A Ponte colocou no lugar dele o Fecim. E vem aí, na sequência, intervalo inteligente, Edu Pinheiro na Bandeirantes. Alô, Edu. Muito obrigado, amigo Batista. Olha, a Ponte toda de negro, com a faixa branca à frente. E também o Brusque tem um uniforme interessante, camisa amarela com faixa preta e o calção, aliás, faixa vermelha. Camisa amarela, faixa vermelha e o calção vermelho também, exótico. O Brusque, a Macaca com Kaique França no gol, começou assim: Formiga na lateral direita, Matheus Silva e Guilherme Souza, dupla de zaga hoje. Guilherme Souza fazendo a estreia, veio do 15. Pela primeira vez, Matheus Silva e Guilherme Souza. E Arthur na lateral esquerda. Fraga, Leonaldi, o Alisson e Elvis, Everton e Luca. 21 minutos, o problema aí da fratura do Everton, disputando uma bola aí, ia sair para lateral a bola, ele se joga, prende a perna esquerda, torceu, entrou ambulância, levou para o hospital, realmente cenas fortes. Aí entrou o Fecim no lugar do Everton. E a 40 minutos saiu o Fraga, machucado também. Entra Luiz Felipe, que é volante, estava no Boa Vista do Rio de Janeiro, último clube dele, já é o quarto jogo do Luiz Felipe na Ponte, tá bom? No banco, quem tem a Ponte? Goleiro Luan, tem Léo Santos aparecendo desde março, que não aparecia Léo Santos, Bernardo, Moisés Ribeiro, Nicolas Amaral, Fecim, que já entrou, Luiz Felipe já entrou, o Cássio, Gabriel, Jean Carlos e da Silva, portanto, 2 alterações já a Ponte. Olha, o único chute da Ponte foi a 42 minutos, o Alisson, chute sem nenhuma pretensão, fraco, mais recuou do que chutou. Antes, a 31, a Ponte toma a bola no travessão, o menino Ayrton, meia dúzia do Brusque, chuta, e o Kaique França um pouco adiantado, né? Adiantado, bola bateu no travessão e o gol foi aos 45 do Alexandro, chute bem colocado na entrada da área. Vamos lá, Brusque 1, Ponte 0. Oi, Gleger Zorzin, queremos ouvi-lo. Edu, primeiro dizer que a gente fica muito triste, né? Pelaquela imagem do Everton. A gente espera só que possa dar tudo certo para ele, que Deus possa estar abençoando. Momento muito delicado. Eu fiquei muito chateado. Inclusive mandei aqui em off aqui uma mensagem para o Tigrão. A gente fica muito triste, né? Fica triste, lamentável realmente. Eu, como ex-atleta, a gente sabe o que deve estar passando para a cabeça desse menino que veio para o time da Ponte para tentar recuperar o bom futebol, não estava tendo oportunidades lá no Cuiabá. Mostrou na última partida que estava empenhado, estava concentrado, se dedicando, né? E aí acontece uma fatalidade dessa, a gente sente muito. Agora, o jogo, Edu, até o momento dessa contusão do Everton, que eu acho que mexeu com o emocional da Ponte, isso foi nítido, né? A gente percebe os jogadores assustados, né? As divididas muito ríspidas. Então, assim, a gente percebe que os caras estão abalados. Você vê que nesse lance do Kaique França aí, um lance, aquele que pegou na trave, né? Ele estava totalmente desconcentrado no lance, estava adiantado, ele faz um movimento estranho. Isso é o cara que está fora do jogo, né? O próprio Alisson, aquele chute que ele deu no gol ali, eu não entendi absolutamente. Você acabou assinalando aí. Despretensioso, parecia que estava, sabe aí, quando você está no rachão, está brincando, era exatamente essa a impressão, mas isso é falta de concentração. Eu acho que realmente abalou o time da Ponte. O Hélio dos Anjos é um cara que mexe muito com o emocional. A gente pode esperar um time da Ponte melhor no emocional agora no segundo tempo, que o Hélio vai acalmar esses atletas, né, que realmente devem ter ficado muito abalados. E o gol do Brusque foi um golaço, né? O Alexandro trouxe para a perna direita, para o lado de dentro ali, bate de chapa, tirando pro lado de dentro do pé, né? Tirando do Kaique França, e aí não dá, não tem como, ali é muito difícil. A bola vai lá fora e faz uma curva para dentro, difícil demais.
praticamente indefensável. Ele poderia estar até bem, ele estava um pouco adiantado, mas mesmo que ele tivesse bem posicionado, fatalmente ele tomaria o gol, porque foi muito bem batido. Então, para mim, méritos total do atacante. Então, Edu, para o segundo tempo, eu espero só que a Ponte volte melhor no emocional, porque na parte técnica, até que não aconteceu a fatalidade, ela estava equilibrando o jogo. O jogo estava equilibrado, estava marcando, estava jogando, né? Algumas jogadas, você vê que o Elvis sumiu depois que aconteceu a contusão. O Luca sumiu. Por quê? Porque ficaram abalados. Isso é fato e isso é notório nesse time da Ponte. Tomara que o Hélio consiga reverter essa situação emocional para que a Ponte possa voltar para o jogo. Porque bola ela tem para empatar e até mesmo virar o jogo. Edu? Bom, é o seguinte, nós estamos aqui na Série B hoje, já o resultado já encerrado, Vila Nova 0, Londrina 0, intervalo em Salvador, hein? Bahia e Ituano 0-0, aqui Brusque 1, Ponte 0. Lembrando que amanhã, 18h30, no Brinco, tem Guarani e Náutico, e o boliviano Bruno Miranda já está no bid, está regularizado, vai para o jogo relacionado Bruno Miranda. Ele marcou 13 gols em 26 jogos, esse ano lá no Bolívar, da Bolívia, média 0,5 por jogo, hein? Bruno Miranda no pedaço. Meus amigos, já o Tigrão vai falar, hein? Já o Tigrão vai falar, intervalo, vamos lá, ô Gilberto Sufi. Alô, Sufi, intervalo, hein? Vamos faturar? Atenção, Sufi, sim, meu Sufi, vamos lá, já o Tigrão vai falar, nosso WhatsApp bombando aqui. Alô, Edson da Vila Boa Vista, um abraço pra você, muito obrigado. Tá no banco, quem tá no banco aqui? Não, o Richelli não tá no banco, hein? Não tá no banco, olha, hoje não apareceram na fita, nem no banco aqui, olha, o Fábio Sanches está suspenso, o Danilo Gomes, o Thiagão, zagueiro, ele é o menino que fez o gol contra o Náutico, Echaporã, o uruguaio Leandro Márcia não está, Luiz Fernando, Matheus Anjos, Norberto, Ramon Carvalho, Ribamar, Richelli, Vitor Luiz, Wesley e o goleiro Igor Vinhas não estão no banco. 1-0 Brusque, até já. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Tinta econômica acrílica Fosco, Pintalar Branco Neve, 18 litros, Inquine, por apenas R$ 99,99. Acima de 5 unidades, apenas R$ 89,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Diversos itens com descontos especiais e pagamento facilitado. Aproveite! Rocha Autopeças 30 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Visite www.rochaautopeças.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida.
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, laia, Vem na bola, partiu, na bola, Ayrton bateu na trave! Na trave! Ayrton, uma pancada de canhota de fora da área. Balançou, mas não entrou. Explodiu. Que chute. Uma cacetada. Subiu Kaique França, não alcançou. A bola veio muito alta e explodiu no travessão por pouco. Por pouco. Por pouco. Por muito pouco, Brusque não abre o placar do jogo. Uma pancada sensacional da intermediária. Ayrton estava mal colocado. Valdemir Gomes. O Valnei Matheus, Tigrão, lembrando do Ferrugem. Lembra do Ferrugem? No Majestoso também teve uma fratura terrível também. Um abraço aí ao Valnei Matheus. Oi, Tigrão. Eu falei de duas aqui, né? Tava conversando em off aqui com o Batista, Edu. Eu me lembrei do Fernando Bob, né? Também teve uma terrível, tornozelo. Até me lembro que, como eu apesar de ser de Campinas, né? Resido em Valinhos há mais de 20 anos. E eu me lembro que... Não faz mais de 20 anos, não. 2003 é 19 anos. E eu saí do estádio e a informação que foi passada, ainda durante a nossa jornada, é que ele tinha sido operado na Santa Casa de Valinhos. Até porque o médico da Ponte da época operava lá. Por isso que o Bob foi levado para a Santa Casa. E eu, coincidentemente, passo na frente da Santa Casa de Valinhos, ali já no início, né? Quase que na divisa de Campinas com Valinhos, eu passo na frente para ir para minha casa. E acabei entrando lá no hospital e fiz uma visita para Fernando Bob. Eu falava isso para Batista. Eu não me lembrava, assim, de mais recente, de nada tão grave, tão agressivo, assim, tão triste da gente ver. Teve aquele lance do Alanzinho pelo Guarani, né? Eu acho que foi no ano passado. É Série B também, lá Aquele menino lá da Ponte, lá em Salvador, primeiro lance dele, menino da mas lá foi joelho, né? Lá foi joelho, lá é uma coisa... Ele levou um drible do goleiro e... lá é um torce e tal. Você fala, John Kleber. John Kleber. Virou, tal, foi dar o drible e torceu o joelho e tal, mas é um negócio, na hora, você vai fazer exame, precisa ver se foi ligamento, se é apenas alguma coisa de menisco, se é um entorse normal, vai ver se rompeu alguma coisa. Não gera na gente essa tristeza, né? Essa frustração. Você vê, a gente tá aqui, eu vou falar para você, acabei de dizer pro Batista aqui, vamos tocar até o final aí, faz parte do profissionalismo, a gente tem que ter evidentemente, esse tipo de postura profissional, né? Mas desconcentrou total. A gente aqui, né? Trabalhando no jogo. Você imagina os caras dentro do campo, que viajaram juntos, que concentraram juntos, que vão voltar juntos para Campinas, né? Então, não dá nem para criticar o time da Ponte, que não estava bem. Eu já havia dito aqui mesmo, nesse microfone, antes dos 21 minutos, que a Ponte estava errando muitos passes, que o time não fazia uma boa partida, mas estava começando a engatar. A Ponte tinha criado uma ou duas situações ali, não de chutar em gol, não de perigo, mas de armar a jogada de forma correta e sempre com o Everton. Não é porque ele teve esse problema seríssimo, mas a verdade é que eu ia fazer essa observação no momento em que ele se contundiu, na próxima intervenção minha, que a Ponte tinha que insistir pelo lado dele, que ele estava pegando a bola e partindo para cima. Ele estava muito vertical, estava muito elétrico no jogo, estava se movimentando bastante, estava voltando um pouco para tentar recompor, isso é normal, né? A marcação, até porque
O Brusque jogou muito do lado esquerdo da Ponte, lado direito de ataque do Brusque, sabendo que tem um estreante ali, que o Fábio Sanches não está, que o jogador veio aí do 15, está disputando uma Copa Paulista, é uma baita de uma responsabilidade. Hoje todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe de tudo. Então, dentro desse panorama, a gente começou a observar algo de reação da Ponte que estava sendo dominada. Aí aconteceu o problema, a fratura do Everton. Ambulância dentro do campo. Olha, o time da Ponte ficou tão assustado, tão traumatizado, que só o Luca ficou lá vendo o atendimento. Os caras não quiseram nem ver. Eles não conseguiam ver. Eles ficaram aqui do outro lado. Foi na lateral lá do lado direito. Eles eram aqui na lateral do lado esquerdo, no banco da Ponte. Ninguém ficou lá. Então nós não tivemos futebol da Ponte no primeiro tempo. A gente previa que tinha que acabar muito rápido esse primeiro tempo, senão a Ponte tomaria o gol e acabou tomando. Vamos ver se deu uma ajustada no emocional, no vestiário, que a Ponte consiga pelo menos trazer um ponto para Campinas. Já seria um grande negócio dentro das circunstâncias. Carlos Batista. Apita o árbitro, a bola está rolando em Brusque. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol do coração. Nicolas, camisa número 18, entrou no lugar de Alisson. Alteração no time da Ponte Preta. E o Brusque tem escanteio para ser cobrado. Lá pela ponta direita vem o time do Brusque para fazer o erguimento. Balotelli toma posição. Povoada a área do time Ponte Pretano. Autorizado, partiu Ayrton. Meteu o pé canhoto. Bola fechada demais. Por cima do gol, pela linha de fundo. É tiro de meta. Esse lateral esquerdo sempre Ayrton. Cobra fechando, tentando o gol olímpico, agora passou por cima do gol. E aí, Gleger, a alteração, saiu Alisson, 25, e entrou Nicolas, 18. Alteração na Macaca, alteração também na plataforma tática. Exatamente, Batista, muda na plataforma, né? Agora ele vem com 3 homens à frente, 2 volantes e o Elvis ali armando esse time da Ponte. Vai tentar, né, uma alternativa diferente, o Hélio, porque está perdendo. Acho que eu concordo com ele. Eu acho que a mexida foi boa. Vamos só esperar para ver qual que vai ser a postura da Ponte depois dessa mudança de plataforma. Eu recebi a informação, está no hospital o Everton, né, que se contundiu gravemente no começo da partida, quebrando a perna, mas ainda não tem o resultado do exame de imagem. Tem que fazer o exame de imagem para saber a gravidade da lesão. Claro, a lesão é grave, mas tem que saber exatamente o ponto exato, né, onde ele quebrou a perna, mas não tem ainda a conclusão. O médico da Ponte Preta está acompanhando o atleta no hospital em Brusque. Luca volta no campo de defesa, vem para buscar o serviço. Levanta na ponta direita, mas erra o passe. Retoma o time do Brusque no campo defensivo, vence o jogo. Placar de 1-0, o único gol da partida marcada por Alexandro a 45 minutos do primeiro tempo. Rodolfo tentando passe, virando pela ponta direita para Zé Matheus. Rolou, tocou, Fernandinho buscou o fundo, pé direito, bateu, tira no susto. Kaique França, a bola veio em cima dele com a palma da mão direita, ele tirou no susto. Kaique França. E realmente, né, o time da Ponte no primeiro tempo extremamente abalado. Talvez agora no intervalo o pessoal conversa, toma uma água, talvez melhore um pouco o emocional, né? Porque realmente, depois da contusão do Everton, o time da Macaca ficou todo conturbado. Teve que fazer um contorcionismo terrível para continuar do jogo. E é natural isso que ocorre com o ser humano, quando você vê um acidente, muitas vezes acidentes fatais ou acidentes graves. Aquilo parece que entra um veneno no corpo, né? Toxinas, e aquilo acaba provocando um distúrbio emocional. Então foi isso que aconteceu, né? Um distúrbio emocional no time da Ponte no primeiro tempo. E até ficou barato, hein? Tomando de 1-0, porque eu lembro
aquele jogo lá de 98 que aconteceu com o Ronaldinho, o Ronaldo, o fenômeno. Ele sofreu lá um mal súbito e o time inteiro ficou preocupado. Era nítido que o time estava jogando abalado emocionalmente, porque o Ronaldo Fenômeno foi por uma clínica lá em Paris, né? A competição foi na França, a final era contra a França, mas chegou lá, ele voltou ao normal, então ele voltou para o vestiário e chegou lá e falou para o Zagallo, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Ou seja, ele teve um mal súbito terrível, ficou espumando pela boca. Se não tivesse tirado o Roberto Carlos, não tivesse tirado a língua dele, ele ia morrer asfixiado. Então o time inteiro abalado. Hoje lembrei naquele jogo, né? Depois de vendo o time da Ponte jogando, abalado também da maneira que estava no primeiro tempo. E até agora, pelo menos é pouco ainda o tempo, 5 minutos apenas do segundo tempo. Mas o time da Ponte não acerta um lance, não acerta uma jogada. O Lucas saindo lá da frente, vindo tentar buscar. O Elvis lento, o Elvis errando o passe, que é um cara técnico. O Lucas foi passar uma bola agora pro Formiga. Jogou, o Formiga foi matar, a bola passou por baixo do pé. Tá desnorteado o time da Ponte. Eu acho que hoje não vai dar nada certo. Já não deu, né? Perdendo um dos jogadores mais importantes, que entrou muito bem no jogo, né? Para ajudar a Ponte a alavancar essa reação. Mas não está dando nada certo para a Ponte, não. O time não mudou o comportamento emocional pelo vestiário. Continua bastante desequilibrado do ponto de vista emocional. Placar de 1-0, o time da Ponte vai perdendo o jogo e tem escanteio para ser cobrado neste momento, 5 minutos da etapa final. Elvis ajeita para fazer o erguimento de bola, zagueirada na área. Partiu Elvis, pé direito, levantou, bola fechada, jogada ensaiada no primeiro pau, desvio de Matheus Silva de cabeça, mas o Luca não chegou. Ela passou, foi embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Brusque bater. A linha de cortadores elétricos AP Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, em Santa Catarina, estádio Augusto Bauer. Brusque 1, Ponte Preta 0. Olha, Bahia e Ituano, segundo tempo, hein? Bahia e Ituano 0-0, segundo tempo. Encerrado, Vila Nova 0, Londrina 0. E amanhã, 11 horas, tem Operário. Só um minutinho, Edu. Aqui vai embora o time da Ponte. Arthur abriu para Nicolas lá pela ponta canhota. Ele recolhe, volta a bola no Arthur. Ainda mais atrás, vem Luiz Felipe, vira da esquerda para a direita, solta para a Formiga, meteu o pé direito, a bola explodiu no corpo do adversário, sobrou com Luiz Felipe. Ele tenta dominar na primeira, perde na segunda, o árbitro para, marca a falta. A falta para Macaca bater, campo de ataque, falta, pois não, Edu Pinheiro. Então amanhã, seu Batista, 2 jogos às 11 horas na Série B. Operário e Sampaio Correia, Vasco e Tombense. E o Giovani de Hortolândia também muito preocupado com o Everton, a contusão dele, a fratura. Vamos aguardar. Um abraço, Giovani. Atacado Obra Já tem tudo que a sua obra precisa pelo menor preço e maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Falta! Vem pra bola o time da Macaca, 8 minutos, Elvis, sempre ele, o homem da bola parada, ainda não luziu neste jogo. 1-0, o time do Brusque está vencendo a partida. A falta é na intermediária, se fosse no Majestoso seria no gol dos portões de entrada. Elvis, autorizado
Partiu, pé direito por elevação, colocou na área, subiu lá atrás, tira Ayrton. A bola volta, Luiz Felipe não conseguiu pegar pelo alto, mas no rebote apareceu Formiga no campo de defesa e joga para fora. Para a linha lateral em arremesso no campo defensivo para o Brusque. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%. Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. E vem domina o time da Macaca, Luca rolou, entrou Elvis, pé direito, bateu, é gol! Gol! Mas não valeu, subiu a bandeira marcando impedimento. O lance vai ser analisado pelo VAR. Mas o Bandeira, o assistente, se o VAR der o gol, vou ter que narrar de novo. Mas o Bandeira deu impedimento, levantou o instrumento e o árbitro da partida acabou anulando, impugnando o Wagner do Nascimento Magalhães, ele que é do Rio de Janeiro. Tá falando com o VAR, pediu para esperar um pouquinho e não é o Elvis que estava impedido. Quem faz o pivô, escora com muita categoria pro Elvis, que bateu de primeira, tirou do goleiro, foi o Luca. Quem faz a parede e dá o toque e escora, mas põe o Elvis numa condição excepcional para fazer o gol, foi o Luca, e o impedimento foi dele. Para mim estava impedido. Agora, é um ângulo de tomada de câmera que de repente, que pega quando a bola está chegando e não quando ela está saindo. Elvis sai fazendo sinal de não com o dedo indicador da mão direita, não estava, e agora o apitador do jogo aguarda, provavelmente vão traçar aquela linha, aí tem um jogador da equipe do Brusque pressionando a arbitragem, o Balotelli, 26. O Luca vai lá discutir com ele, discute. Pô, o que você tem que ficar se metendo aí, se ele tá falando com o VAR? Bom, um clima hostil nesse momento e é confirmado o impedimento, eu tive essa impressão também. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas, na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes 97102-1493. E nos donos da bola tem o Na Lata. Na Lata, grande sucesso de público na lata. Gleger, lance de impedimento no gol da Macaca. Batista, eu tô com o Tigrão nessa, né? O Luca, quem ajeita a bola ali, tava impedido. Tava um pouco à frente, lance bem anulado. E vai acontecer a alteração. Alexandro tá indo embora, né? E também Paulo Baia tá entrando, camisa número 14. Paulo Baia tá entrando no time do Brusque. Paulo Baia no lugar de Alexandro. Vamos ver aqui também mais uma alteração. Ayrton está indo embora para a entrada de Alexo Juan. Alexo Juan, número 66, entrando no lugar de Ayrton. O homem da bola parada, acho que cansou também, né? O cara corre para cá, corre para lá, pô. Falta na lateral direita, ele sai da lateral esquerda, vai lá na lateral direita, o cara cobra escanteio, tá extenuado, saiu com a língua de fora, entrou Alex Juan no lugar do Ayrton, camisa número 6, e Paulo Baia no lugar de Alexandro, camisa 9. Ele é muito preciso na bola parada. Aliás, desculpa, não é Alexandro, é o Fernandinho, quem saiu foi o Fernandinho, camisa 11, e não o Alexandro, entrou Paulo Baia no lugar de Fernandinho. É preciso na bola parada esse Ayrton, sobretudo porque ele bate para dentro do gol. Lá, nesse momento é traçada a linha, tá bem impedido o Luca, mas bastante impedido, não é pouco não. E eu fiquei com essa impressão exatamente em tempo real. Então a linha passada não deixou margem a nenhuma dúvida, bem anulado o gol da Ponte, mas a gente falava do Ayrton, bate praticamente dentro do gol, e a Ponte cedeu um caminhão de escanteios pelo lado direito, até de forma inocente.
Placar de 1-0, o time da Macaca está perdendo o jogo, gol nos 45 minutos do primeiro tempo. Bola aberta pela esquerda, se manda, vem bem na marcação lá atrás, chega, tira Guilherme Souza. Recolhe, mas erra o passe. Saiu Álvaro lá pela ponta canhota, vem Formiga na bola, ela escapa e sai. E ainda é do Brusque, é arremesso lateral pela esquerda. Arremesso lateral pela esquerda. Risca aí o Tigrão, porque eu estava correto na minha substituição. Quem saiu foi o Alexandro, mas a televisão informou errado Fernandinho e depois corrigiu para Alexandro. Então, realmente, tinha informado certo, mas a televisão derrubou, hein? Informou errado, dizendo que era o Fernandinho que tinha saído. O Fernandinho continua, saiu então Alexandro, entrou Paulo Baia. Olha o que eu fiz aqui, olha o que você me fez tudo fazer riscado, aqui. Né? Fazer o quê, né? Os caras lá não estão ligados. Eu já risquei no Alexandro. Eu aqui tô mais ligado do que eles lá, porra. Eu já risquei aqui no Alexandro. Bom, então tá bom. Aí fica bonitinho lá o Fernandinho. Aí vai o Paulo Baia pra lá. Aí risca o Paulo Baia lá. Bom, já virou inferno isso aqui, viu? Ainda mais que substituição, eu marco com a vermelha. Olha como é que fica. Falta para o Brusque, bola na área, Kaique França! Espalma! Mandou para fora pela linha de fundo, uma pancada de perna direita, lá da esquerda, a bola veio venenosa, veio rodando cheia de guizos, é escanteio! Escanteio, Paulo Baia, levantou a bola na área, subiu de cabeça! Paulo Baia já entrou dando trabalho, cobrou uma falta venenosa. Grande defesa do Kaique França, agora vai para o segundo escanteio. Partiu, pé direito, levantou na área, Kaique França. Tira de soco. A bola volta reboteada, sobra outra vez, vem Alex Juan, dominando para Paulo Baia. Ele recolhe na perna direita, ajeita para fazer o passe e desiste, recua, tocando para Balotelli. Gleger Zorzin, Kaique França, grau de dificuldade, conceito e definição, um chutaço, bola parada, cobrança de falta de Paulo Baia, e a defesa do Kaique França. Tava esperando o cruzamento, né, Batista? A bola veio baixa ali no canto direito, no chão, bola dura, difícil, e ele foi muito bem, né, espalmando para escanteio. Boa defesa do Kaique França. Conceito e definição 7,85. Lembrando que só acima de 8 é defesaça. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, quase 17, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Depois desse ataque na Macaca, Luiz Felipe escapa da marcação, levou pela lateral da área, fez o cruzamento, tira o Wallace, joga para fora, para a linha lateral. E arremesso pela direita, já eu sigo com o giro do placar. Formiga vai colocar essa bola na área, não, tocou a bola curtinha para Fecim, para Formiga, limpou, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, tira o Wallace, a bola sobra com o time do Brusque, mas sai jogando errado, vem para a bola, domina Fecim, vem para a bola, dominou Elvis, pé direito, cruzou Luca, a bola tocou na cabeça dele, sobra com o Fecim na ponta direita, rola, chama Formiga, dominou, rolou para Fecim, meteu o pé canhoto, cruzou na área, Leonardo de cabeça, o desvio de Luca entrou, é gol! Gol! Da ponte! Na marca de 18 minutos passados, segundo tempo,
Levantamento de Fessi na área. Luca puxou a marcação e Elvis chegou, deu um toque sutil de cabeça para tirar do goleiro Jordan. Mandou no fundo do gol. A bola bateu lá dentro e fez. Elvis para fazer de cabeça, a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra. Da pele até o osso, dali macaca, dali Ponte Preta, dali macaca, dali Ponte Preta, Elvis, 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 camisa 62, do gol, empata o jogo, empata a partida no estádio Augusto Bauer. Para a Ponte Preta, também para o Brusque, e o detalhe do gol é seu, diz aí Gleger Rezorzin. Bola lá atrás, vem de cabeça, afasta, tira de qualquer jeito o Guilherme Souza. Tem uma alteração no time do Brusque. Gabriel Tagliari está em campo, número 97. Está fora Álvaro, número 7, um dos volantes que chega muito bem à frente. Estava bem no jogo. Está fora, pode ter sentido algo. Está fora Álvaro 7, está dentro Gabriel Tagliari, 97. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20, quase 21, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui na Bandeirantes. Brusque 1, Ponte Preta também 1. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, olha o seguinte, gol do Bahia em Salvador, Matheus Davó, ex-Guarani, marca Bahia 1, Ituano 0. Com esse empate, a Ponte, nesse momento, 11ª, está indo para 30 pontos. E um abraço para o Elton da Vila Industrial. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Zé Matheus cruzou na área, tira Guilherme Souza. Bola pra fora pela linha de fundo, estica a perna o zagueiro. Escanteio, Zé Matheus é quem vai bater. Partiu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu de cabeça Matheus Silva. A bola volta reboteada, Rodolfo, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, tira de cabeça Nicolas, ajudando a defesa, a bola sobrou, voltou, tentou, não conseguiu, travado na área, Paulo Baia. E vem no contragolpe Nicolas, jogando pela ponta direita. Ele escapa da marcação, tenta levar para cima, vai para fora, para a linha lateral, o arremesso é da Macaca. O último toque foi de Alex Juan. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Você que está aí no YouTube, dê um like aí para nós, dê um like. Meta o dedo no botão se você estiver aí no celular. Se estiver no computador, dê um clique. E vem a ponte, Elvis abriu na ponta canhota para Nicolas, outra vez para Elvis, dominou na entrada na área, foi absorvido, foi tragado pela marcação do Brusque. Tira e afasta
Parece também que já está cansadão o Elvis. Dominando o contragolpe, vem pra bola, lançamento do Balotelli na frente, ele vai pro solo, o árbitro viu uma falta, marcou. Detalhe no ar. Bom, no gol da Ponte, uma bola batida pra grande área, voltou, ela foi alçada pelo Igor Formiga, voltou, ele tocou pro Fecim, que tinha batido o escanteio, e o Fecim cruzou muito bem. O Luca puxou a marcação no primeiro pau, e o Elvis apareceu nas costas da zaga e botou na rede de cabeça. Agora o goleirão aceitou, né? O goleirão foi com a mão mole, cabeçada fraca, caiu pra dentro com bola e tudo. Valeu o gol da Ponte. Elvis fez 2 para valer 1 e agora falta perigosa pro Brusque. Alex Juan pro Brusque, pé canhoto, levantou na área, a bola pingou na grama, Kaique França não saiu debaixo dos paus, ficou até no último momento. A bola tocou na grama, subiu e ele pegou lá em cima. Golcare, plano de saúde, opção individual, familiar e empresarial. Contrate 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Você sabe, Golcare escreve-se com G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. Perdemos o contato com o Gleger. Tá me ouvindo, Gleger? Sim, tô te ouvindo, Batista. Depois desse ataque, eu chamo o Gleger. O time da Ponte parece que encontrou a melhor condição emocional. A Ponte errou o passe, dá pra falar. Gol do time da Macaca, empatou o jogo, diz aí Gleger. Não, daqui a pouco você fala. Vem a Ponte, Elvis levantou pra Nicolas, matou no peito, limpou a entrada na área, preparou a batida, usou o braço. O árbitro viu e olha lá, confusão. Vai levar amarelo vai o Nicolas. Tomar cartão amarelo o Nicolas. Bobeira também, hein? Não estava pendurado, o Nicolas tomou de bobeira. Pois não, pode falar, diz aí, Gleger. Foi um gol muito bem trabalhado, né, Batista? No cruzamento ali do Formiga, né? Tem o desvio do Leonaldi, aquela casquinha, né? Aquela famosa casquinha para colocar. Essa defesa do posicionamento. E o Elvis inteligentemente entrou ali, fez um belíssimo gol. Pega no contrapé do goleirão, né? O Elvis entra ali entre os dois zagueiros, o goleirão estava se deslocando para um novo posicionamento e a bola já vem ali, é difícil essa bola. Pegou no contrapé ali do Jordan, né? E só que vou te dizer uma coisa, hein? Aquela defesa do Kaique França ali, rapaz, não pode deixar a bola quicar, né, Batista? Tem que vem antecipar embora o time da Ponte, Fecim dominou, passou pela marcação, tentou a arrancada, opa! Falta nele! O árbitro parou, marcou falta para Macaca, concluindo o Gleger. Então é o que eu estava dizendo daquele lance do Kaique França, né? Uma falta lateral. Dentro da pequena área, ele foi afastando, pô. Essa bola você tem que diminuir, né? Atacar a bola. Quase que ele é pego de surpresa. Kaique França que fez boas defesas agora no começo do segundo tempo, mas essas bolas aí não podem acontecer. As faltas do Brusque, e eu disse isso no início da partida, todas as bolas paradas são perigosas. Falta para Ponte Preta, 26 passados, segundo tempo, Elvis. O homem da bola parada, falta na meia direita, campo de ataque, ele bateu direto, vai embora. Para fora pela linha de fundo, não desviou em ninguém. Então é tiro de meta para o Brusque. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos. E tudo para acabamento. Entrega em Campinas e toda a região. Chame pelo WhatsApp 983150103. Aeropisos. 27 minutos passados do segundo tempo. O time do Brusque tem a bola no campo de ataque. Paulo Baia. Ele domina, recolhe, toca a bola pela esquerda. Alex Juan por dentro para Rodolfo na passagem do Zé Matheus. Pé direito, cruzou na área. Lascou lá atrás o Guilherme Souza. Mas tira na sequência. Afasta a Formiga. A bola vai para a lateral. O Fecim tentou puxar o contragolpe. O árbitro marcou falta nele, é isso? Deu uma falta no Fecim lá atrás do campo de defesa. Nessa daí deu uma pequena falha ali, sem maiores consequências o Guilherme Souza, mas faz uma grande partida.
Entrou numa baita de uma fogueira, ele é destro, tá marcando do lado esquerdo. Faz uma belíssima partida, para mim o principal jogador da Ponte em campo até agora, ao lado do Elvis, que agora quis inventar um calcanhar ali e armou o contra-ataque a favor do adversário. A Ponte às vezes comete alguns erros infantis, absurdos, né? De saída de bola, 3, 4 jogadores para receber a bola, jogam para dividir, mas deu uma sentadinha o time, não só pelo gol, e antes do gol já tinha feito um. Agora, o Guilherme Souza fazendo uma partida de uma fogueira danada, é estreia, né, Batista? O cara tava aí totalmente desambientado de um campeonato desse nível. Ele tá jogando por ele e pelo Matheus Silva. Joga por ele e pelo Matheus Silva, que é um zagueiro lento, pesado, que não tem equilíbrio, que tem muita dificuldade quando vai para a caçada. Elvis domina, rola o jogo, toca no campo de ataque para Nicolas, voltou Leonardo de pé direito, bateu mal, muito mal, bateu de perna direita, a bola subiu, foi embora, quase fora do estádio Augusto Bauer. Atenção, reduz a sua conta de luz em até 95%. Com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19, que é o código de área. E o número 995961768, Nacional Sol. 29 minutos passados da etapa final. 30 agora marcando o cronômetro da Bandeirantes. Vem tirando, afasta lá atrás a defensiva do time do Brusque. A Ponte está mais assentada emocionalmente e também tecnicamente. Vinha fazendo um péssimo jogo no primeiro tempo. Domina, vem para a bola, Elvis faz o passe, é para correr. Nicolas correu com o freio de mão puxado, chega a marcação. Chega, tira, afasta, joga para a linha lateral. Zé Matheus em arremesso lateral. Em arremesso para a Macaca bater pela esquerda e o time do Brusque vai mudar em dose dupla. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. 30 minutos passados da etapa final, a Ponte vem com Elvis, dominou, tocou, tentou a arrancada, vem na bola, pisou na bola, recolheu, dominou, Arthur tocou, chega Zé Matheus para tirar, e arremesso lateral, tem pressa, já cobra Arthur, toca lá na lateral da grande área, o árbitro já estava paralisando e marcando uma falta. Falta para a equipe do Brusque na marca de 31 minutos. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Alterações no time do Brusque. Saiu o Wagner Balotelli e entrou o Trindade. Matheus Trindade. Entrando, portanto, Matheus Trindade, que tem o número 55. A outra agora sim foi embora o Fernandinho, 11, tá fora o 11, tá dentro o 70, Crislan, tá dentro, Fernandinho, 11, tá fora. Vai construir ou reformar, Aeropisos é um lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é um lugar. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. 1-1, resultado para Macaca, empate fora de casa, é bom resultado. A Ponte que teve um infortúnio. Logo no comecinho da partida, Everton quebrou a perna. Isso deixou o time da Macaca abalado emocionalmente. Ele foi de ambulância para o hospital. Está sendo medicado, exames de imagens. Provavelmente vai passar por uma cirurgia e ficará um bom tempo no departamento médico. Mas não temos ainda a informação exata do que efetivamente vai ter que fazer, né?
Não sei se vai ser operado em Brusque, acredito que não, mas não temos ainda a informação. Vai pra bola o time do Brusque, pra batida. Paulo Baier bateu! Espalma Kaique França! Pega forte na bola parada outra vez. Bateu de perna direita, uma paulada. Baia e Kaique França foi na bola e tirou. Cobrança de escanteio, bola levantada na área. O toque, Kaique França. Kaique França de soco. Salva o time da Macaca. Na cobrança de escanteio, a bola levantada na área. Cabeceada na bola, o toque de cabeça de cima para baixo. Deu na bola, mas aí o Gabriel Tagliari tentou fazer o gol. E Kaique França de escanteio mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio, vem na bola, Baia, levantou no primeiro pau, tira Luca de cabeça, ajudando a defesa, a bola sobra, reboteada, Paulo Baia, domina soltando para Rodolfo, ele levanta de perna direita, a bola aberta na ponta canhota, vem na vigilância, Formiga, toca, erra o passe, a bola sobra com o time do Brusque lá pela esquerda, domina tentando levar, Matheus, tentou, não dominou, chega Matheus Silva para tirar, a bola volta, reboteada, Everton, o alemão, esquenta o jogo, bola pela direita, Matheus vem para a bola, tentando a passagem, Zé Matheus, ele toca, erra, a bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso para Macaca bater, toque de 35 minutos, etapa final. A Ponte no ataque, não tem muita pressa. Arthur vai a cobrar, arremesso lateral, está autorizado. Placar de 1-1, o jogo está empatado. Vem para a bola, domina, tentando a passagem. Arthur pela esquerda, ele rola curtinho, entregando para Luiz. Fernando vai para a bola, tentou cruzamento, chega a marcação, tira. Joga para fora pela linha lateral. Aliás, Luiz Felipe, camisa número 21, jogador da Macaca, cobra arremesso lateral. Arthur dominou, levou para a linha de fundo, pé canhoto, cruzou. Lucas chegou para desviar. Jordan chegou, pega firme lá atrás. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. E vem Crislan, dominou, tocou na área, Tagliari, bateu, vai embora. Desviada a bola no meio do caminho, na zaga da Macaca. Lançamento veio lá de trás, Crislan dominou, meteu o pé canhoto e tentou uma tabelada com Tagliari. E a bola batida foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio, Paulo Baia vai para fazer o erguimento da bola dentro da área, 36, fechada a Macaca na área, cruzamento, Luca ajudando, dá um chutão, tira, expulsa a bola da área, mandou lá no campo de defesa do Brusque, vai recomeçar tudo lá atrás, Jordan domina o goleiro fora da sua área de confinamento, manda a bola de perna direita, mas erra completamente. A Ponte tem que aproveitar porque o time do Brusque está errando. A Ponte tem que acertar, fazendo um jogo de acerto, porque dá, hein, Tigrão, para ganhar o jogo. Empatou e tem futebol, tem mais futebol do que o Brusque para ganhar a partida. Mas a Ponte não faz, né, a parte dela, e o Brusque, com alguns jogadores que entraram aí, esse Paulo Baia é muito bom jogador, inclusive uma bola parada boa. Esse bate ao contrário, né, do Ayrton, esse bate com o pé direito quando o escanteio é do lado esquerdo. Tagliari também entrou muito bem. O Brusque estava a pique de fazer o gol. Eu acho que foi o Nicolas que teve um pé salvador. Olha a Ponte chegando. E vem, dominou na linha de fundo. Formiga deu chapéu. Pé canhoto, cruzou em cima do corpo do adversário. A bola sobrou com o time do Brusque, mas já havia transposto a linha lateral. É arremesso, campo de defesa pela esquerda. A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Olha de novo, hein? De novo o Matheus da Avó marca Bahia 2, Ituano 0, os dois dele. O Bahia teve Didi expulso e também o jogador do Ituano, o paraguaio Jorge Roa, expulso também.
Sai um cartão amarelo para o Patrick. Patrick, jogador do Brusque, está amarelado. Camisa número 17, tomou um cartão amarelo, Patrick. E a Ponte vai mudar 2 vezes. 2 jogadores, portanto, vão entrar. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Confira, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. E o Léo Santos vem aí, hein? O Léo Santos, muito tempo inativo, né? Repita aí, Edu. Qual foi a última partida do Léo Santos que vai entrar agora? Última do Léo Santos, 19 de março, majestoso, aquele Ponte Ituano 2-2, último do Paulista, a Ponte foi rebaixada com esse resultado e jogou o tempo todo a última dele. Ok, Léo Santos. Saiu Elvis, camisa número 62. Olha o Brusque. Daqui a pouco seguimos. Levantamento, bola cruzada na área. Matheus Silva tira, afasta a bola, voltou, vem pra bola, pé direito. O Rodolfo bateu, é gol! Gol! Gol do Brusque! Joga pra vencer, nosso time faz tremer. Na marca de 39 minutos passados, etapa final. A bola levantada na área. Matheus Silva chegou de cabeça, afastou ela, caiu na entrada da área. Crislan fez um passe para trás, vinha no corredor. Rodolfo Potiguar deu uma paulada de perna direita e jogou lá dentro. Kaique França se esticou inteiro, mas não conseguiu chegar. Outra vez na frente o Brusque, Rodolfo. Camisa número 5 marca. Olha no placar do estádio Augusto Bauer. Brusque 2, Ponte Preta 1. E o detalhe do gol é seu, Tigrão. Diz aí, 2-1 Brusque. A rebatida, a defesa da Ponte rebateu para frente através do Matheus Santos. A bola foi escorada, fazendo ali um papel de pivô, jogador que acabou de entrar no Brusque. Tocou para trás, o Rodolfo foi muito feliz, pegou com extrema violência. Kaique França bateu nela, mas uma bola muito forte. Ela vai rasteira, um pouquinho acima da grama. Kaique toca nela, desvia, ela sobe, mas não o suficiente para ir para escanteio. Se aloja lá em cima, no ângulo esquerdo. Belo gol do Brusque, que era melhor. Apesar da Ponte ter se assentado um pouquinho, mas erra muito. Um castigo, é difícil a situação da Ponte para reagir. Gol de Rodolfo, 5 do Brusque, está na frente. Brusque 2, Ponte 1. As 2 alterações, então saiu Elvis 62, entrou Léo Santos 3 e saiu Arthur. Entrou Arthur 15 e entrou Jean Carlos 26. As 2 e últimas alterações do Hélio dos Anjos. E o jogo está paralisado porque um cara que quer aparecer mais do que os protagonistas do espetáculo, um torcedor não se conteve com a euforia do gol do Rodolfo e invadiu o gramado. E agora ele sai correndo, né? Não é torcedor, não. Esse cara aí é do Brusque, é da comissão técnica do Brusque, hein? Que coisa estranha isso. Não tinha visto alguém de comissão técnica invadir o gramado na hora do gol. Tomou o cartão vermelho e foi expulso. Placar de 2-1, o time do Brusque está vencendo a partida. Na linha de cortadores elétricos, Zap Titan da Cortag. Possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Gleger Zorzin, placar de 2-1, placar é justo, o Brusque está vencendo em Gleger. Você vê que as substituições do Hélio foram para tentar ali arrumar, né? Porque a Ponte era pressionada, o Brusque chegava com muita
competência, né? Lances perigosos. E aí o Hélio faz a substituição quando o Léo entra para dar uma fechada ali no sistema defensivo, ele toma o gol bem na hora que o Léo entrou. E aí fica difícil, né? Mas foi um belo arremate. O Brusque naquele momento era melhor, pressionava, criava oportunidades. O Kaique França fez 3 defesas importantíssimas, né? Aquela da falta, depois na cobrança do escanteio em 2 oportunidades. E aí o Brusque, para mim, pelo momento do jogo, mereceu o gol, né? Para ficar na frente agora no placar. A Ponte, depois das substituições, não conseguiu mais jogar, Batista. Esse Rodolfo, né? 34 jogos na temporada, 20 na Série B, foi o primeiro gol dele. Tinha que fazer o gol justamente contra a Ponte Preta. Placar de 2-1 para o time do Brusque. Placar de 2-1, a Ponte tomou 1-0, empatou e, portanto, toma o segundo gol no segundo tempo. Lembrando que a Ponte Preta teve no começo da partida, né? Saiu de campo, o Everton está no hospital em Brusque, quebrou a perna. E na comemoração do gol, Luan Carlos invadiu o gramado para se juntar aos jogadores e o árbitro deu então cartão vermelho para o técnico do Brusque. Então aquele sujeito que entrou no gramado, que eu achei que era um torcedor, eu jamais poderia imaginar que um treinador fosse cometer um desatino desse, né? Mas foi exatamente o treinador que entrou em campo e foi expulso da partida. Mas o cara é muito besta, hein, gente? Ó, pelo amor de Deus. E vem o time da Ponte, domina, Luiz Felipe. Ele toca atrás, a bola volta para Léo Santos. Dá um chutaço lá pela ponta direita para correr. Formiga chega bem lá atrás para tirar a retaguarda do Brusque, mas o árbitro impugnou o lance, marcando uma falta para o Brusque no campo de defesa. E agora ele está ali, ó. É aquele cara ali, ó, o Barbudão. Ele está ali junto com a torcida. Foi para a arquibancada e fica berrando feito um idiota, porque cometeu um desatino. Perdeu a cabeça. Entrou no campo para comemorar o gol do Brusque com os jogadores. A Rocha Autopeças há 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Valdemir Gomes, 45, 5 de acréscimo. A Ponte tem condições de empatar a partida em Tigrão. Chances remotíssimas, Batista. O time deu uma riada, pode acontecer, pode. Agora, ela joga nesse momento com 3 zagueiros, né? Entrou ali esse Léo Santos no lugar do Elvis e foi fazer um terceiro zagueiro ali para fechar. Não deu tempo de fechar, a pressão do Brusque era grande. Olha ali, ó, se posiciona entre os 2 zagueiros, entre o Guilherme Souza e o Matheus Silva. E a Ponte perdeu a chegada agora sem o Elvis, acho que estava extenuado, acho que é uma alteração coerente, não deu tempo nem dela surtir efeito, que a Ponte tomou o gol num rebote mal executado pela defesa, e aí, infelizmente, né? Infelizmente tomou o gol, um castigo, numa noite muito triste, numa noite traumática, pela fratura de perna do Everton. O empate seria um grande resultado. O jogo vai até 50, nós temos 47. É muito difícil a situação da Ponte dentro da partida, porque agora o time se desnorteia novamente, tinha assentado, mas toma o gol, final de partida, tomou aos 39 e é difícil. Acredito que a Ponte não vai conseguir chegar sequer a um empate. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Ok, muito obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. A Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos.
Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. No Instagram é @Golcare Saúde. A Aeropisos vai construir ou reformar. A Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. E Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Cartão amarelo para Guilherme Souza. Fez uma falta ali no meio campo. O Luiz Felipe tinha perdido a bola, ele teve que matar a jogada e foi amarelado. E tomou amarelo também o Zé Matheus. Número 8 do Brusque também foi amarelado. Cartão amarelo, então, também para Zé Matheus. Placar de 2-1. O time da Macaca tomou 1-0, depois empatou 1-0 no primeiro tempo a 45 minutos. Empatou no segundo tempo, empatou até cedo, né, aos 20 minutos. Mas aí tomou o segundo gol. Aliás, foi um golaço do Rodolfo Potiguar. 2-1. Nicolas puxa o contragolpe, adianta a bola, tira lá atrás, afasta o time do Brusque, a bola vai para a linha lateral. Há um desespero ali no banco de reservas do Brusque, dizendo que acabou, mas tem alguns segundinhos. Tem lá atrás do campo de defesa o time da Macaca, vai terminar a partida. Léo Santos meteu o pé direito, faz um passe invertido, bola viajando pela esquerda, ultrapassa a linha lateral e vai para fora. Jean Carlos tentou dominar na cabeça, mas ela veio muito alta, foi para a linha lateral. É arremesso. A Ponte não consegue emplacar 2 vitórias seguidas. Apita o árbitro, termina o jogo. E a Ponte perde Everton para o derby. Quebrou a perna e está no hospital em Brusque, logo no começo da partida. E depois também perdeu, saiu com uma contusão. Claro que tem uma semana inteira para tentar a recuperação, mas o Fraga também foi substituído por lesão. Termina a partida, vem aí Edu Pinheiro e o jogo aberto aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, a Ponte então, 11ª com a derrota, congela em 29 pontos, pode ser ultrapassada pelo CRB, pode ser ultrapassada aí também, deixa eu ver aqui, não vai jogar ainda, né? Vai jogar ainda, enfim, a Ponte, olha, a Ponte, né, 29 pontos, 11ª, jogo complicado, a nota triste aí, relatado várias vezes, e recentemente agora pelo Batista aí, o caso do menino aí, Elvis, o Everton, né? O Everton da Ponte, e estamos aqui aguardando o noticiário aí do rapaz que foi encaminhado aí para o hospital, e possivelmente fratura, né? A ambulância levou e tal. Isso foi 14 minutos de jogo, hein? Olha, é o seguinte, primeiro tempo, um chute no travessão da Ponte, 31 minutos. Aí a 45, o gol do Alexandre, entrada da área, chute bem colocado, 1-0 Brusque. Segundo tempo, o gol anulado da Ponte, Elvis chega a fazer, mas o Lucas estava impedido. Kaique França, boa defesa aos 15 minutos. Uma bola rasteira, bola lateral. E aí a Ponte vai para o ataque, marca com Elvis de cabeça, cruzamento fez sim 1-1. E a partir do momento que a Ponte empata, um sufoco terrível. Kaique França, 2, 3 boas defesas. Leonaldi aparece providencial a 36, mas a 39, pressão enorme. O Rodolfo pega o rebote aí de fora da área, um chutaço. O Kaique França tenta fazer, bate nele e entra 2-1, é isso aí. Bom, vamos lá, vamos ouvir os nossos analistas, lembrando que acabou lá em Salvador, Bahia 2, Ituano 0, e mais cedo acabou Vila Nova e Londrina, empataram 0-0. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo, Brusque 2, Ponte 1, lembrando que ninguém
foi amarelado com o terceiro para o derby. Dos que atuaram e estavam pendurados e não levaram o cartão amarelo, o goleiro Kaique França, o Matheus Silva zagueiro, o Fecim, o Fraga e o técnico Hélio dos Anjos. Pois não, Tigrão? Uma partida ruim da Ponte, uma partida também que foi muito prejudicada no comportamento emocional dos jogadores, pela fratura aí no primeiro tempo, muito grave, muito triste, do Everton, né? Ficou todo mundo abalado, todo mundo assustado com aquilo, a Ponte demorou muito para tentar se assentar. Na verdade, emocionalmente, teve um momento de um certo equilíbrio no segundo tempo, conseguiu chegar ao empate, perdia por 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, tomou o gol aos 45, só que o jogo foi até 53. Tivemos 8 minutos de acréscimo na primeira etapa, por causa exatamente do socorro que foi necessário ser feito aí ao Everton, com ambulância dentro do campo. Tá uma cena realmente chocante. E aí a Ponte tomou o gol, foi para o intervalo, voltou ainda claudicante, voltou ainda errando mais do que tem errado nos últimos jogos, mas a grande verdade é que, tecnicamente, a Ponte já não fazia uma boa partida mesmo antes da substituição do Everton. O lance aconteceu a 14, ele foi substituído aos 21 minutos pelo Fecim. Na verdade, o Fecim entrou aos 21 pelo tempo que demorou para ser socorrido ali o Everton, né? Mas a Ponte não fazia uma boa partida, errava os passes, a bola queimava os pés, muitas bolas divididas, enfim, uma situação ruim, uma situação tecnicamente ruim de um time que parece que não estava com os nervos no lugar. E aí vai perdendo, volta, depois encontra um momento de equilíbrio, começa a acertar os passes que errou durante todo o jogo, faz o gol de empate através do Elvis, numa belíssima escorada de pivô do Luca, só que o Luca está impedido. E o gol foi anulado, e bem anulado. A Ponte continuou equilibrando o jogo, o Brusque era perigoso em busca, obviamente, do seu segundo gol, mas depois valeu do Elvis, que precisou fazer 2 para valer 1 aos 18 minutos, numa bola alçada pelo Fecim. Depois, numa segunda tentativa, houve o cruzamento, a defesa tirou, a bola se ofereceu para o Fecim, e aí ele cruza. O Luca puxa a marcação no primeiro pau e o Elvis cabeceia fraco. Para mim, falhou o goleiro Jordan. Para mim, um goleiro todo desengonçado, um goleiro esquisito, nem tem pinta, na verdade, nem tem panca de goleiro, parece mais um zagueiro, né? Meio esquisitão. Para mim foi mal, espalmou para dentro do gol, problema do Brusque, e a Ponte empatou. O jogo caminhava rapidamente para um empate que seria bom para a Ponte fora de casa, claro, bom, dentro das circunstâncias, dentro de uma noite de trauma, dentro de uma noite de intranquilidade, dentro de uma noite de desequilíbrio emocional por um fato muito triste, que foi essa fratura de perna do Everton. Só que o Brusque pressionava. A Ponte tentava ali uma estocada de contra-ataque, mas não tinha convicção. Nicolas, mais uma vez, entrou muito mal no jogo e entrou numa situação aí para tentar substituir um jogador que vem sendo um dos destaques da Ponte, mas hoje também é exemplo do time todo, fazia uma péssima partida, que era o Alisson. Então, deu um pouco mais de gás, perdendo o jogo no intervalo. O Hélio dos Santos veio com o Nicolas, mas o Nicolas é aquela história, né? Ele tropeça na bola, ele dá beliscão na bola, é uma coisa impressionante. E de vez em quando aparece lá, faz uma jogada genial, ele é uma no cravo e uma na ferradura. Essa é a verdade, a conclusão que eu já cheguei a respeito do Alisson. Inclusive é muito bom cabeceador, tem 3 gols e os 3 de cabeça nesse campeonato. Não deu resultado a entrada do Nicolas, a Ponte deu muito espaço no meio-campo, o Brusque estava melhor no momento em que fez o gol. Mas a Ponte, aparentemente, ia segurar o samba, porque o Hélio, sentindo o Everton muito cansado, o Elvis, perdão, vem com o Léo Santos. Não deu tempo de reorganizar. Ô Tigrão, sem querer interromper, mas já interrompendo, né? Mas não, Jô. Falava o saudoso, inesquecível Jô Soares. Mas é uma nota sobre a fratura do jogador Everton. Após a radiografia realizada no meio-atacante Everton, foi constatada uma fratura fechada no tornozelo esquerdo do atleta. O jogador, que está sendo acompanhado por Caio Bueno, que é fisioterapeuta,
do Departamento Médico da Ponte Preta retornará com o elenco para Campinas e passará por novos exames. Mais detalhes sobre os procedimentos adotados de recuperação serão informados pela assessoria de imprensa da Associação Atlética Ponte Preta. Portanto, essa é a nota constatada, então, uma fratura, não na perna, mas no tornozelo. Portanto, o problema realmente, como disse o Gleger Zorzi em tempo real, era pé e não a perna. Então, a fratura, que é chamada de fratura fechada, o termo técnico, fratura fechada no tornozelo esquerdo do Everton. Muito obrigado, Tigrão. Imagina, e a Ponte ia resolver o problema, a Ponte ia tentar administrar esse empate que era bom, tirando o seu meio armador, o cérebro do time, o Elvis, e colocando mais um zagueiro. E o Léo Santos entrou realmente para jogar ali entre o Matheus Silva e o Guilherme Souza. Só que não deu tempo. Antes mesmo dele se posicionar, quando ele está entrando em campo, sai a jogada, rebate muito mal o Matheus Silva, de cabeça, rebate sem força, sem convicção, uma cabeçada que saiu mais subindo do que ganhando distância, e ela fraca, cai dentro da área, um jogador do Brusque que está de costas, escora essa bola para o Rodolfo, que é muito feliz no chute. E aí depois o Gleger vai falar logo aqui na sequência, logo depois das minhas considerações, e vai dizer se falhou ou não. Foi um chute muito forte, né? O Kaique França, mas ele vai para a bola e toca nela. Uma pancada, realmente saiu violento. A bola a meia altura. E aí ele toca na bola e desvia, mas não o suficiente para tirar do gol. Ela continua na direção do gol, sobe um pouco e entra no ângulo, gol da vitória do Brusque, muito comemorada pelo seu treinador, que foi ridículo. Invadiu o campo, tomou cartão vermelho, foi lá, ficou abraçando o jogador, depois ficou no meio da torcida. Queria ver se desse uma zica da brava e a Ponte empatasse e virasse o jogo depois que ele foi ficar lá no meio da torcida. Aí, como ganhou, todo mundo beijou, ele ficou fazendo selfie, virou ali uma espécie de celebridade por 2 minutos. Cara barbudão, grandão, mas protagonizou uma cena horrorosa, uma cena ridícula, absolutamente sem cabimento aquilo que ele fez, inclusive um desrespeito ao adversário. O treinador não tem que entrar, invadir campo para comemorar gol. Se o jogador vai até o banco, o jogador que fez o gol, tudo bem. Comemora com os suplentes, aquele negócio todo, com o próprio treinador. Agora, ele invadiu o campo. Desrespeito. Paralisou o jogo, não sei se tentou uma tática lá para ganhar tempo, a bola demorou muito tempo para ser solta novamente, né? O jogo foi interrompido, e aí vem o artista que está apitando o jogo e dá os 5 minutos protocolares, não puniu essa paralisação, para mim, intencional, do treinador do Brusque, que numa explosão, com uma vontade imensa de abraçar aquele monte de homem, ele ficou empolgado demais, foi lá e tomou o cartão vermelho. Mas o Brusque, acho até que mereceu sim a vitória, não tem culpa também do destempero do seu treinador, dessa falta de profissionalismo, dessa falta de ética, né? Porque ele poderia invadir, se o Hélio invade e dá um coque nele. Ah, você está invadindo aí, pô? Eu nunca invadi campo para comemorar gol, você está invadindo, você está desrespeitando o meu time. Você não é torcedor, você é um profissional. E se o Hélio invade e dá um catiripapo nele, aí vão os 2 expulsos, o Hélio tinha 2 cartões amarelos, quer estar no banco no derby. Enfim, uma cena desnecessária. Para mim, desnecessária, que estragou o espetáculo. O juiz foi bem, fez a parte dele. Um vermelhito aqui para você, então. Tá? Leva aí um vermelhito e estamos conversados. Foi isso que vimos. Agora, o Brusque, no movimento geral de ações da partida, teve as melhores oportunidades. O Kaique França trabalhou muito mais do que o Jordan, trabalhou muito mais, fez algumas defesas boas, teve alguns momentos de instabilidade. O Brusque meteu uma bola no travessão com o goleiro da Ponte mal posicionado e completamente batido. Então, por tudo que vimos no jogo, se tivéssemos que apontar, no caso de um empate, um vencedor pelo volume e pelas oportunidades criadas, pelas intenções ofensivas, esse time seria o Brusque.
Então acho que o placar acaba de certa forma, e o Brusque também não tem culpa de num lance acidental da perna presa no gramado, não tem culpa do Everton ter fraturado ali a perna, o tornozelo, né? Eu fiquei com a sensação de que a tíbia virou também. Vamos ver, eu também não sou médico, mas a sensação de fratura eu tive no momento, até pelo movimento que a perna fez. E antes mesmo do replay a gente já dizia, infelizmente houve uma fratura e quebrou a perna ali. E tornozelo também é perna, é pé, né? E infelizmente essa notícia já está confirmada. O jogador deverá passar por novos exames, como o Batista acabou de informar, e deverá provavelmente passar por uma cirurgia, mas na cidade de Campinas. Pelo menos vai voltar com seus companheiros, deve estar ali com uma tala de gesso, tomando medicamento, porque a dor é terrível. Essa é a história de um jogo que nunca dá certo para a Ponte. E hoje, além da derrota, ainda perdeu um de seus principais jogadores para o restante do campeonato, um jogador que se constituiu aí numa das principais contratações, nesse esforço da diretoria para tentar na janela qualificar o time, perde o Everton. Volto a dizer, uma das principais contratações, eu reputo ele e o Elvis as duas melhores contratações que a Ponte fez na janela de inscrições. 2-1 para o Brusque, derrota da Ponte, lamentável, e eu encerro para dizer o seguinte, o Matheus Silva é muito fraco. Ele tem 2 gols, ele é grandão, ele já fez também uma jogada ensaiada contra o Vasco no gol da Ponte, o gol número 1, aliás, o gol de virada da Ponte, né? O gol de revirada da Ponte do Luca, escorou no primeiro pau e o Luca pegou no segundo, no escanteio do Elvis. Então, quando ele vai lá na frente, ele é perigoso, mas ele marcando é sofrível. Sofrível. Um jogador lento, desengonçado, sem equilíbrio, cai, tenta virar o corpo, ele não tem o equilíbrio, é muito grande, e hoje ele estava, lamentavelmente, e eu torço muito por ele, porque a Ponte está precisando de um back para dar segurança, de um back que consiga realmente transmitir a segurança para o torcedor, que o Kaique França, que o Fábio Sanches consegue transmitir. Mas hoje, no primeiro gol, quem fica de ladinho e não divide, no momento em que o Alexandro faz o primeiro gol do Brusque, quem não encurta, chega, mas não vai, ajoelha, mas não reza, não consegue encurtar o raio de ação e vira de lado, quase que de costas, não sei para quê, e dá o ângulo da batida para o Alexandro, é o Matheus Silva. E no segundo gol, bola cruzada, ele cabeceia para dentro da área, fraquinha, no pé do jogador do Brusque, que escora para aquele que vinha de trás, no caso o Rodolfo, número 5, e ele acerta um pelotaço. E o Brusque ganha o jogo. Essa história de uma partida triste, traumática, de uma partida que eu gostaria nem de ter trabalhado nela, meu caríssimo Edu Pinheiro, pela cena muito triste de ver um profissional, um ser humano, na situação em que ficou ali o avante, o meia ponta de lança, atacante Everton da Macaca, no seu terceiro jogo, vestindo a camisa da Ponte, está fora de toda a temporada, infelizmente, meu caríssimo Edu Pinheiro. Um abraço pro Marco de Valinhos, bravo com o Jean Carlos, não serve pra Ponte, Kaique França, goleiro, também não serve, nem pro Sub-20. Olha, é o seguinte, a Ponte, então, a Ponte, ela é 11ª com 29, tá? Então o CRB, que também tem 29, mas a Ponte ganha no saldo, o CRB joga em casa com o Grêmio amanhã, tá? E o Novo Horizontino tem 28. Novo Horizontino joga domingo de manhã, 11 horas, em casa, Novo Horizontino e Criciúma. Então CRB e Novo Horizontino podem ultrapassar a Ponte. É isso aí. Vamos lá. Oi, Glecker Sorzinho, queremos ouvi-lo, hein? O gol da Ponte foi de Elvis, mas a Ponte perdeu, hein? Brusque 2, Ponte 1. Edu, a Ponte voltou para o segundo tempo um pouco melhor, né? Tava com uma evolução, tentando chegar, você vê que o Hélio mudou a plataforma. O primeiro tempo foi muito tenso para a Ponte, né? Teve aquela contusão do Everton, depois teve o Fraga acabou sentindo também, 2 substituições no primeiro tempo. Realmente foi uma noite para a Ponte esquecer, né? O jogo já foi, já passou, a Ponte foi derrotada. No segundo tempo o Elvis empata o jogo, né, numa belíssima jogada ali pelo lado direito, tem uma penteada do Leonaldo e o Elvis entra no meio dos zagueiros e faz um belo gol. Mas depois, a partir daí, né, a equipe do Brusque foi para cima, né? Isso era esperado.
eu, o Tigrão, nós dizíamos isso no início da partida, né? Jogar lá em Brusque é complicado, é difícil. Os caras propõem o jogo, vêm para cima, buscam a todo momento. Então, deveria ter... Você vê que eu estava dizendo, né? A hora que o Hélio percebeu, ele fez a mudança. Ele fez a mudança, mas o Léo estava entrando, acabou de fazer a substituição, a jogada se desenhou, a jogada lá, se desenvolveu, e aí sobra lá para o menino lá, dá aquele arremate bonito, aquele chute de fora da área, uma bola muito forte, né? Muita gente na frente, acabou ali prejudicando para o Kaique França fazer a defesa. Eu acho que pelo que fez no segundo tempo, mesmo empatando o jogo à Ponte, e depois o Brusque tomando conta, eu acho que foi um resultado ok. O Brusque fez por onde, teve inúmeras oportunidades, pressionou, chegou, encurralou o time da Ponte, e na minha opinião mereceu o resultado. Agora, não é de se desesperar, né? A Ponte vem numa evolução, vem bem na tabela, vem andando na tabela, digamos assim, né? Mesmo com esses problemas emocionais que teve no jogo hoje, no primeiro tempo foi nítido. Segundo tempo deu uma equilibrada, mas em alguns momentos a gente sentia ainda alguns jogadores fora do jogo, não tão concentrados, não tão ligados como tem que ser, e eu acho que realmente isso acabou atrapalhando demais. Se o Everton, se não tivesse acontecido aquela contusão grave, eu acho que a Ponte poderia, no mínimo, empatar o jogo. Mas o emocional a gente sabe que pesa muito, e eu percebi alguns jogadores da Ponte um pouco fora do jogo, um pouco assustados. O próprio Kaique França, né? A fisionomia dele, ele que é um cara muito tranquilo, na fisionomia a gente percebia que o Kaique estava meio assustadão. E isso, na minha opinião, é pelo motivo da contusão, né? Daquela contusão grave, daquele episódio lamentável que aconteceu com o Everton. Então, Edu, já passou, já faz parte do passado esse jogo. A Ponte fez um jogo em alguns momentos, né, da forma com que a gente conhece o time do Hélio, da forma com que a Ponte vem nessa evolução, mas na grande parte do jogo foi dominada pelo Brusque e, na minha opinião, mereceu o resultado, Edu. Olha, é o seguinte, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui, gente, muito obrigado mesmo, sucesso total no YouTube, mais de 19 mil visualizações durante a partida aí, esse Brusque 2.1, e fica aqui o convite, continue conosco, vem o jogo aberto, madrugada dentro, temos aqui o craque do jogo, a ficha técnica, a defesa e a sorte do jogo e também o gabarito, jogador por jogador, hein? Ok, amanhã tem o jogo do Guarani, 18h30, Guarani Náutico. O Bugre hoje confirmou Bruno Miranda, atacante boliviano, relacionado no bid, está concentrado. Olha, o Guarani, último colocado, o Vila Nova empatou com o Londrina 1-1, ganhou um pontinho Vila Nova, 21 pontos, Guarani último com 20. Se vencer o Náutico, vai a 23 e ultrapassa o Vila Nova, o próprio Náutico, se iguala ao CSA, 23-23, número de vitórias 4-4, só que o CSA joga difícil, né? Joga em Recife com o Sport. Se perder, CSA e Bugre empatados. O problema vai dar empate em pontos, número de vitórias. Nesse exemplo aí, Bugre vencendo, CSA perdendo. O problema é o saldo, né? O CSA tem menos 7. E o Guarani, menos 12. Aí fica difícil, tá bom? Estamos a 8 dias do Derby Campineiro, dia 20 de agosto, 11 horas, majestoso. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Muito obrigado, fica o convite, continue conosco. Aqui fechado em Brusque 2.1 e até já! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia.
burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @golquersaúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Sim, vamos ao craque do jogo. Brusque 2-1, gol da Ponte foi do Elvis e Everton. A nota triste, lamentável, fratura fechada, tornozelo esquerdo. Acompanha aí o Caio Bueno, fisioterapeuta, mas o Everton vem para Campinas, o tratamento depois em seguida aqui de forma urgente. Oi, amigo Batista! Vamos lá então, vamos lá. É por convicção, por exclusão, o craque do jogo. Ô, Edu, jogadores da Ponte tiveram que fazer um contorcionismo emocional para seguir em frente, né? É muito difícil. Eu me imagino numa situação como essa, porque fazendo o jogo, transmitindo a partida, me lembro de um derby no estádio Brinco de Ouro da Princesa, quando caiu o gradil e despencaram lá uns 15 torcedores da Ponte. 2002, né? Na quebra do tabu 4-2, antes do jogo. E eu estava naquele exato momento, eu estava falando da torcida da Ponte, naquela época podia comparecer, hoje não pode mais, e estava dizendo, descrevendo o que estava acontecendo ali na arquibancada, e a torcida fazendo uma festa, o time estava entrando em campo e tal. E o gradil cedeu e despencou aquele povo lá de cima. Isso. E eu imaginei, né? Fiquei realmente muito abalado, porque eu achei que tinha naquele momento, falei, no mínimo 5 ou 6 pessoas vão morrer, né? Traumatismo craniano, despencando lá daquela altura, ali a torcida visitante no placar eletrônico. Mas, felizmente, não tivemos nenhuma baixa, mas naquele momento foi terrível. Então, para fazer aquela transmissão, não foi fácil. Hoje, novamente, aqui, eu me coloco na situação do jogador, né? Como disse bem o Tigrão, os parentes, a mãe, o pai, a família assistindo o jogo pela televisão e vendo aquela cena terrível, uma imagem tenebrosa, uma imagem muito forte. Então, os jogadores da Ponte tiveram muita dificuldade. Então, não dá nem para criticar a Ponte por essa apresentação, que foi extremamente ruim,
deu uma equilibrada um pouco no segundo tempo, chegou a empatar a partida, e eu vou dar o craque do jogo para o cara que empatou a partida, que foi o Elvis, mas não quero nem usar essa palavra por exclusão devido a esses acontecimentos muito tristes. Um dia muito ruim. A Ponte estava se equilibrando dentro da competição, vinha num crescente, tinha chance até de fazer um campeonato tranquilo depois de um péssimo início de campeonato brasileiro, vindo de um rebaixamento, jogador com contrato até o ano que vem, e aí acontece isso. Uma fatalidade, o Zé Matheus não teve nada a ver com isso, né? O jogador estava envolvido no lance, mas não foi o culpado, não pode ser culpado em hipótese alguma, uma fatalidade. Se tem um culpado desse negócio é o gramado horroroso do estádio do Brusque. O estádio Augusto Bauer não poderia ter jogo do Campeonato Brasileiro se tivéssemos um trabalho sério da CBF. Não poderia mandar jogo lá. O gramado é muito ruim, muitos buracos, um gramado totalmente irregular, e foi exatamente num buraco desse que o Everton prendeu o pé. Se o gramado fosse um bom gramado, se não tivesse buracos, a perna, o pé dele ia passar raspando, né? E ele, no máximo que poderia acontecer, é dar uma raspada ali de leve na perna, mas não aconteceria maiores consequências. Mas o gramado, sim. O jogador do Brusque, não. Mas o gramado, sim, pode ser o culpado aí dessa fratura do Everton, que já tirou ele do campeonato, e sabe-se lá quando é que ele terá condições de voltar a jogar com bola. Então, Elvis, para mim, nenhuma crítica, não é por exclusão, é por convicção, por causa de todos os acontecimentos. Elvis, para mim, é o craque do jogo, Edu. E um santo descanso ao amigo Batista. Amanhã quem narra é Bolis, Guarani e Náutico. É 18h30 o jogo. Vamos abrir às 17h a concentração. E um domingão, maravilhoso, Papai Batista, alô Poliana, Carlos Henrique e Felipe, meu neto, aquele domingo pra você, Batistão. Opa, muito obrigado, Edu, pra você também, feliz Dia dos Pais, você vai comemorar com o Marcelinho. Sim. Papaizão, né, Edu, com o Marcelinho. Quantos anos tem o Marcelinho? Vai fazer 16, já indo pra Marcelão. Nossa, mas passou rápido, hein, Edu? Que é isso, rapaz? Meu Deus. Que é isso? E eu vou passar com os meus filhos, graças a Deus, o Carlos Henrique Batista e a Poliana Batista e Felipe, meu neto, que hoje fez a primeira comunhão. Olha, lá no Colégio Liceu, na igreja do Colégio Liceu, onde trabalha minha filha, né, coordenadora pedagógica do Colégio Liceu, mas infelizmente eu trabalhando aqui, o vovô Babão não pôde comparecer. Mas mandei todas as minhas energias, já recebi todas as fotos. Ele, portanto, né, com 8 anos fazendo a primeira comunhão. Que Deus abençoe, que dê para ele vida longa, saúde, felicidade e que, acima de tudo, Deus o proteja. Valeu, Edu, prazer inenarrável. Ô, meu querido. O Milton Neves está falando inenarrável também, hein, ó. Tá copiando, hein, Edu? Tem que cobrar, não dá. Mas faz tempo que já faz 20 anos que eu tô falando isso, hein? Pô, mas... Tá copiando. Um prazer inenarrável estar contigo. Um abraço, Edu. Todo meu querido, bom descanso. Esse é o Batistão. Oi, Tigrão, papai e vovô Tigrão, hein? O craque do jogo, Tigrão. Edu, tudo isso que o Batista falou aí eu endosso, né? A gente veio até aqui nesse momento. Eu não gosto desse tipo de cena, não. E aconteceu uma vez aí, eu estando dentro do campo, né? Numa brincadeira, num mini campo, e um jogador que até estava estourando idade. Hoje eu posso falar porque faz tanto tempo isso daí, né? Essa história ela já tem mais de 30 anos. Bem mais. E eu estava dentro de um minicampo, quero fazer essa descrição do que é sentir isso dentro de campo, e veio tudo isso na minha mente. Um jogador que estava estourando a idade nos juniores da Ponte na época, chamado Gerson, meia, de boa qualidade, loirinho, de Louveira. E aí, um jogo de brincadeira, de fim de ano, já estava todo mundo saindo de férias, num minicampo, lá era Zé Rubens da Vinha ainda, o diretor de futebol da Ponte. Olha quanto tempo faz. E os jogadores lá, algumas pessoas da Ponte,
algumas pessoas da De Pascoal, no campinho Society da De Pascoal, ali onde era na Anhanguera, na Matriz, né? E um churrasquinho, uma brincadeira, todo mundo uniformizado. Esse time de jogadores da Ponte, alguns profissionais, outros da categoria de base, o Gerson estava estourando idade. Uma brincadeira, o time da De Pascoal contra o time da Ponte, de jogadores da Ponte. Muito bem. E eu, como sempre batia minha bola lá com amigos que tinha na administração da De Pascoal, estou jogando com a camisa da De Pascoal contra um time de jogadores profissionais da Ponte, alguns já em fase final de profissionalização, sub-20, 20 anos. E esse Gerson era um deles. Fazendo essa descrição aqui, já dou o craque já agora. E aí, 1 minuto e meio, 2 minutos de jogo, uma brincadeira para depois fazer um churrasco, um chopinho. O que aconteceu? Eu fui com uma camisa, uma camiseta de manga comprida, grossa, estava frio, e esse menino que era um meia falou, vou brincar no gol, assim não tem risco, olha só. Mas não tinha camisa de goleiro, tinha a camisa dos jogadores de linha, camisa da Ponte, oficial. Mas não levaram camisa de goleiro, eu falei, joga com a minha, é uma camisa amarela, escrito Brasil aqui, brincadeira aqui, né? Joga com a minha, porque eu tô com a camisa da De Pascoal e tirei a camisa, tá aqui parada. Ele pôs a minha camisa. No primeiro lance, uma fratura horrível. Foi sair numa bola, uma trombadinha, sem maiores consequências. Eu, a 1 metro do lance, eu escutei o barulho da fratura, da quebra do osso, como se fosse uma madeira, um pedaço de madeira. Faz plá! Eu ouvi isso nunca mais saiu da minha mente, acabou tudo, com 3 minutos foi suspensa a partida, o joguinho amistoso, joguinho de amigos. O Gerson foi para o hospital e eu fiquei com aquilo, né? Um monte de tempo. Graças a Deus ele voltou a jogar, depois se transferiu lá para o Paysandu, enfim, acabou batendo a sua bolinha aí profissionalmente, né? Então aquele dia acabou, foi uma coisa tenebrosa. E hoje aqui, emocionalmente, foi difícil tocar até o final, mas tudo isso passa. E Deus que ilumine o Everton aí, que se tiver cirurgia, que seja muito bem sucedida e que ele volte o mais rapidamente possível. E para mim o craque do jogo, numa fogueira danada, mostrou muita personalidade, muita raça, Guilherme Souza, um erro apenas, sem maiores consequências, não aconteceu nada, mas jogou por ele e pelo Matheus Silva, para mim o craque do jogo, um conceito regular para o Beck da Ponte, número 39, que fez a estreia hoje como quarto zagueiro, jogando do lado esquerdo, que era uma das nossas preocupações. Prometo a você, Gleger, que depois desse momento aqui, até de um pouco de desabafo, que vamos tocar muito de primeira. Guilherme Souza, o craque do jogo, Edu. Ok, olha, o Elvis um voto, o Guilherme Souza outro voto, atenção, o pai da Sara. O papai da Sara agora votando, Gleger Zorzinho, o craque do jogo. É isso aí, Edu. E a Sara esse mês completa 15 anos, né? Olha só como graças passa, a Deus. Rapaz. Graças a Deus. A gente fica muito triste, né, pelo Everton aí, realmente. Acho que o Batista, o Tigrão aí, já disseram tudo. E eu vou ficar com o Elvis também pelo gol, apesar de achar que o Guilherme fez uma belíssima partida também, concordo com o voto do Tigrão. Mas pelo gol, né, o Elvis é um cara que chama responsabilidade e é o cérebro desse time da Ponte. Ele também ficou muito abalado, a gente percebia na fisionomia do jogador. Mas eu vou dar para ele o craque do jogo, Edu. Muito bem, então Elvis, o craque do jogo, Brusque 2.1, quem marcou o gol da Ponte foi o Elvis e o Everton teve fratura no tornozelo esquerdo, aconteceu com 14 minutos de jogo, aí depois entrou Fecim, partida paralisada, 9 minutos. Vamos lá, 00:05, estamos já no dia 13 de agosto, a gente volta aqui com a ficha técnica, tem a defesa do jogo e o gabarito, conceito jogador por jogador, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Vamos lá, seguindo o SUF. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br.
Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Cabaré por malte 350 ml, R$3,99. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Miolo de alcatra resfriado, R$39,95 kg. Suco Pomares laranja, 1 litro e 700, R$14,99. Ofertas válidas até 21 de agosto. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Diversos itens com descontos especiais e pagamento facilitado. Aproveite! Rocha Autopeças 30 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Tinta econômica acrílica Fosco Pintalar Branco Neve 18 litros Inquini por apenas R$ 99,99. Acima de 5 unidades, apenas R$ 89,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, ficha técnica, a Ponte lá em Brusque, jogou toda de preto, faixa branca, e o Kaique França, goleiro todo de azul. Kaique França no gol, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza fez a estreia, que é zagueiro bem do 15, e Arthur, depois Jean Carlos, Fraga, depois Luiz Felipe, Leonaldi, o Alisson, depois Nicolas, e Elvis, depois Léo Santos, Everton, depois Fecim e Luca. Depois Lucas jogou o tempo todo, hoje completando 90 jogos, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Brusque com Jordan, Zé Matheus, Everton Alemão, Wallace Reis e Ayrton, depois Alex Juan, Rodolfo Potiguar, Wagner Balotelli, depois Matheus Trindade, Álvaro, depois Gabriel Tagliari e Alexandre, depois Paulo Baia. Patrick e Fernandinho, depois Crislan, técnico Luan Carlos. Apitou Wagner do Nascimento, Magalhães, é do Rio de Janeiro, da FIFA. Cartão amarelo para a Ponte, Nicolas e Guilherme Souza, o zagueiro estreando, né? Então Nicolas não é o terceiro. Brusque, cartão amarelo, Patrick e Zé Matheus. Expulsão, o técnico Luan Carlos foi expulso quando vibrou aí no segundo gol do Brusque, invadiu o gramado, abraçou, se emocionou e tal, pimba, expulso. Vamos aos gols, hein? Vamos lá, 1-0 Brusque com 45 do primeiro tempo, gol do Alexandro. Empatou a Ponte com Elvis de cabeça, cruzamento do Fecim, a 18 do segundo tempo, e o gol da vitória foi aos 39, hein? Rebote, sobrou para Rodolfo, chute de fora da área, sem chance para Kaique França. A nota triste, mais uma vez aqui, com 14 minutos de jogo, Everton da Ponte sofreu fratura no tornozelo esquerdo, encaminhado que fora de ambulância para o hospital. E saiu público em Brusque, 1.579,1579, renda 37.600. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo aberto, Brusque 2, Ponte 1. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou
com um preço justo e um atendimento ágil. Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, a defesa e a sorte do jogo, hein? Brusque 2, Ponte 1, olha, lance 1, Gilberto Sufi, lance 1, olha a sorte, hein? No travessão da Macaca, foi isso, amigo Batista. Vem na bola, partiu, na bola, Ayrton bateu na trave! Na trave, Ayrton, uma pancada de canhota de fora da área. Balançou, mas não entrou. Explodiu. Que chute. Uma cacetada. Subiu Kaique França, não alcançou. A bola veio muito alta e explodiu no travessão por pouco. Por pouco. Por pouco. Por muito pouco, o Brusque não abre o placar do jogo. Uma pancada sensacional da intermediária. Muito bem, olha, vamos tentar, vamos ver se é esse lance 3, uma defesa do Kaique França, Gilberto Sofia, é o gol, mas não pode ser o gol. Vamos, lance 2, vê que é o lance 2, Pra Zé Matheus, rolou, tocou, Fernandinho buscou o fundo, pé direito, bateu, tira no susto. Isso. Kaique França, a bola veio em cima dele com a esse lance aí foi comecinho do segundo tempo, tirou no susto aí o Kaique, lance 2 então, lance 2. Ei, Gil Kleber, pelo amor de Deus, vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui. Lance 4, você tem lance 4? Atenção, uma falta do Paulo Baia, isso, vai, Kaique França. Falta para o Brusque, bola na área, Kaique França. Espalma. Mandou para fora pela linha de fundo. Uma pancada de perna direita, lá da esquerda. A bola veio venenosa. Bom, depois aí a Ponte chegou a empatar, empatou. E foi essa defesa importantíssima, porque logo na sequência a Ponte empata com o Elvis. Vamos lá, 1-1 e a coisa começa a apertar para a Ponte, hein? 1-1, começou a apertar, 33 minutos, 33 antes do segundo gol. Kaique França. Faz o seguinte, Giba, você tem o 6 e o 7. Então na sequência o 6 e o 7... Um chute do Paulo Baia, a defesa do Kaique França para escanteio, cobra o escanteio e o Talhari, ele cabeceia pingando no reflexo. Kaique França, aos 33, faz 2, foram assim, olha lá. Vai pra bola o time do Brusque, pra batida, Paulo Baia bateu! Espalma, Kaique França! Pega forte na bola parada outra vez. Bateu de perna direita, uma paulada. Baia e Kaique França foi na bola e tirou. Cobrança de escanteio, bola levantada na área. O toque, Kaique França. Kaique França de soco. Salva o time da Macaca na cobrança de escanteio. Vocês perceberam aí o pouco que teve, só deu Kaique França, porque o Jordan, além tirando o gol da Ponte, a Ponte não teve mais nenhum chute. Teve um gol anulado pelo VAR e um chutinho do Alisson no finalzinho do primeiro tempo, hein, Zorzinho? Então só deu Kaique França aí, não foi muito, mais deu. E a defesa do jogo? Naquela cobrança, né, do Baia lá, né? Foi muito bem, tirou bem da barreira, a bola foi lá no ângulo e o Kaique França fez a defesa. Pra mim, essa é a defesa do jogo, Edu. Em o lance 6, a falta do Paulo Baia foi uma falta lateral, cobrada no rasteirinho assim. Oi, Tigrão, pra você a defesa do jogo. Pra mim, o mesmo lance. Vou acompanhar o relator, vou subscrever o relator sem ressalvas. Bola parada, Paulo Baia, bota lá na gaveta, foi bem o Kaique França. Hoje, altos e baixos no jogo, mas sem crítica. Todo mundo na Ponte muito abalado pelo problema com seu companheiro, com a fratura do Everton. Lance que Carlos Batista descreveu
exatamente assim. Vai pra bola o time do Brusque, pra batida. Paulo Baier bateu. Espalma Kaique França. Pega forte na bola parada outra vez. Bateu de perna direita, uma paulada. Baia e Kaique França foi na bola e tirou. E depois, na cobrança de escanteio, nova defesa do Kaique França e 6 minutos depois, o gol do Rodolfo, marcando o gol da vitória, 2-1 Brusque, mas a defesa do jogo, 33 do segundo tempo, o Kaique França, um chute de falta do Paulo Baia. Olha, agora 00:17, hein? Na sequência, tintim por tintim, o gabarito, hein? O conceito jogador por jogador, eu batendo bola com Tigrão e Mestre Zorzinho, até já! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Gabarito do jogo. Olha, na Série B, na sexta que passou, Vila Nova 0, Londrina 0, lá em Salvador, Bahia 2, Ituano 0, 2 gols de Matheus da Voz, Guarani. E aqui, Brusque 2, Ponte 1, Oi Zorzinho. Vamos ao gabarito conceito do jogo. E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o segundo tempo. Oi, Tigrão, e pra você? Regular e melhor o segundo tempo. Kaique França, todo de azul hoje, estava pendurado, não levou o terceiro amarelo, está apto aí pro derby. No travessão, Tigrão falou que ele estava mal colocado, isso a 31 do primeiro tempo, pelas defesas que fez aí, principalmente depois que a Ponte empatou. E nos gols, se ele teve culpa em algum, o Zorzinho e o conceito dele? Não teve culpa nos gols, Edu. Para mim, não teve culpa em nenhum dos 2 gols. Teve algumas defesas importantes. O conceito para ele é regular. Vamos ao lateral direito, Formiga. Jogou o tempo todo. E aí, Tigrão, o que você achou do Formiga? Confuso no apoio e falho na marcação. Conceito ruim. Matheus Silva. Vamos ao zagueiro da Ponte. A zaga foi Matheus Silva e o Guilherme Souza, né? Então, essa dupla é analisada pelos dois aí. Começando com você, Zorzinho. O Tigrão acha que o Matheus Souza é lento. No segundo gol,
Ele é Matheus Silva, não Souza. Silva! Guilherme Souza, né? Um é Silva, que é o Matheus, outro é Faz Souza, assim, que é o ó, Guilherme. Edu. Faz Guilherme, assim, Guilherme Silva e Matheus Souza. Exatamente, é a idade e tal. Ô, Edu, melhor ainda. Vamos falar Matheus e Guilherme. Acho que é mais fácil. Muito bem. Vocês estão sendo complacentes com o mais velhinho da equipe, que sou eu. Ó, é o seguinte. No segundo gol, Mestre Tigrão disse que Matheus Silva teria rebatido, né, de forma irregular. Não estava legal, tá? Zagueiro lento. E Guilherme Souza, ele gostou. Inclusive, o Tigrão votou no craque do jogo, veio do 15 Piracicaba. Eu anotei aqui, 22, ele deu uma rasgada a Guilherme Souza e salvou isso a 22, um contra-ataque do Brusque. Vamos lá, Zorzinho, a dupla de zaga. Hoje eu não gostei do Matheus. Para mim, ele tem exatamente isso que o Tigrão disse. Ele é lento, né? Ele demora na recomposição, ele demora para tomar iniciativa, às vezes, em alguns lances. Mas ele é um cara muito bom por cima, né? Tem essa qualidade. Mas o conceito do Matheus hoje é ruim. E o conceito do Guilherme, eu vou dar conceito regular para ele. Eu acho que ele foi bem mesmo. Estreia, né? Tá chegando agora, mas foi bem no jogo. Conceito regular para ele. E para você, Tigrão, Matheus Silva e Guilherme Souza. Até já dei uma aprofundada aí no assunto no comentário pós-jogo, né? A gente já deu uma esmiuçada, mas o Matheus Silva me preocupa aí para os próximos jogos, para a sequência do campeonato até a 38ª. Não sei se é zagueiro para Ponte, não. Pô, mas o cara é zagueiro artilheiro, o negócio dele é defender. Fazer gol é um plus, é sempre importante. Mas ele defendendo é sofrível. Ele é lento, se posiciona mal, não tem equilíbrio, é muito grande e o tempo de reação dele é realmente abaixo daquilo que é necessário para uma intensidade de Série B. O conceito dele é ruim e o conceito do Guilherme Souza é bom. Um abraço aqui ao Danilo Capucci, nosso técnico do YouTube, se retirando nesse momento, terminando o seu trabalho. Olha, hoje 19.500 visualizações no YouTube. Nosso muito obrigado mesmo, hein? Vamos lá, Zorzinho, lateral esquerdo, Arthur. Eu anotei aqui, você sabe que com 7 minutos, pressão total, Arthur tinha feito 3 cortes, hein? Você analisa aí também se ele deu para descer, deu para ajudar, deu para cruzar. Arthur foi até 38 segundo tempo, entrou depois Jean Carlos, em Zorzinho. Eu acho que ele mantém sempre uma regularidade, tá, Edu? Eu gosto do Arthur, acho que ele vem bem no time da Ponte. Hoje, acho que até o emocional deu uma pesada também, né? Até então ele estava bem no jogo, recompondo, faz algumas jogadas ali, teve alguns erros de passe que é absolutamente normal. E o conceito dele hoje é regular. Ô Tigrão, vamos lá para os volantes. Fraga começou jogando, opção do Hélio, deixou o menino Amaral no banco, tá? Então, Fraga foi até 40, você é machucado também, hein? 40 primeiro tempo também é dúvida pro Derby. Aí o Fraga entrou depois Luiz Felipe, jogou pouquinho o Luiz Felipe, foi sua 4ª partida, estava no Boa Vista do Rio. Não sei se pertence ao Boa Vista, mas o último clube, Boa Vista. Então você analisa aí, Fraga e Luiz Felipe. Fraga estava fazendo uma partida razoável, mas ele esteve em campo no pior tempo de jogo da Ponte, que foi o primeiro tempo. Quando demorou muito para encaixar, quando estava começando a aclimatar ali, parece que começou a dar o encaixe, vem o problema aí da fratura do Everton, aí o time se perdeu completamente, então o Fraga foi prejudicado porque o time como um todo não estava com uma boa mecânica, um conceito regular para ele. E o Luiz Felipe, ele tem nuances assim, ele tem lampejos, né? Mas erra passe, instável, irregular. Mas entrou ali fechando, tentando pegar o setor, tentando fazer uma cobertura do lado esquerdo, que atacava muito por ali, pelo seu lado direito de ataque, o Brusque. Leva um conceito regular também. Vamos ao Leonaldi, jogou o tempo todo, o Leonaldi que, olha, completou 63 jogos, eu anotei aqui, rasgou 25 por um tempo, rasga, Leonaldi é o teu negócio, corre, rasga, erra, recupera, vem, erra de novo, tenta chutar de forma prematura às vezes, fora da área, aconteceu uma vez aqui, chutou de longe, talvez se passasse melhor, e também a 36 minutos teve o lance, o Tigrão falou, olha, antes do segundo gol do Brusque, um contra-ataque terrível e aí o cara me sai na cara do Kaique França e é o Leonaldi que numa recuperação fantástica toca para escanteio. O Leonaldi como é que foi, hein, Zorzinho? Para mim é um jogador muito regular, né? Você vê que ele mantém sempre aquela regularidade.
O time, às vezes, tem momentos bons, ele tá sempre ali, com aquela mesma regularidade, e momentos ruins do time também. Eu gosto demais do futebol dele. Hoje, em alguns momentos sobrecarregado ali, principalmente naquele momento bom do segundo tempo, que antecederam o segundo gol do Brusque, mas ele sempre ali, lutando, correndo, brigando, né, disputando, como você disse agora. Vou dar um conceito regular para ele, viu, Edu? Vamos lá, Tigrão, aqui, Brusque 2.1, público lá em Brusque, 1.579. Agora o Alisson foi jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, entrou o Nicolas. Então você analisou os dois, o Alisson primeiro tempo, o Nicolas segundo tempo. O Alisson bom de cabeça, mas não teve chance de cabeça. Outro negócio, ele recupera, ele corre. É um moleque chato esse aqui, o Alisson, ele vai pra cima, mas não sei se foi bom ou não, aí é com você. E o Nicolas, um detalhe, no gol do Elvis, cruzamento de Fecim, e foi o Nicolas que dá um toquito de cabeça para o Elvis fazer o gol da Ponte. E você analisa o Alisson e Nicolas. Não gostei hoje do Alisson, não. Confuso, errando passes, tropeçando na bola, afoito, ansioso. Parecia o Alisson das primeiras aparições quando ele entrou no time. Conceito ruim. Foi substituído, primeiro porque precisava mudar a plataforma tática, né? Saiu ali dos 3 volantes, botou um atacante a mais, foi pro 4-3-3 e tal. Não gostei. Ruim hoje o Alisson e o Nicolas, produção baixíssima. Baixíssima. Pega a bola, não sabe muito o que faz com a bola, às vezes sempre opta pelo caminho mais complicado, mais tortuoso. Conceito ruim para os dois, para o Alisson e também para o Nicolas. E agora vamos ao cabeça pensante da macaca, hein, Zorzinho? O Elvis não estava legal, não conseguia armar. Tava difícil para todo mundo, né? Como disse o Tigrão, tava problemático o jogo pela Ponte, mas de repente ele marcou um gol, mas tava impedido, que o Luca tava impedido, né? Mas ele depois, mais à frente, pimba, ele faz o gol de cabeça. Elvis não morreu, mas depois Brusque marca e a Ponte perdeu. Elvis foi até 38, depois entrou o Léo Santos. Como é que foi o Elvis? Para mim é o cérebro pensante desse time, né? Você vê que no primeiro tempo ali, antes da contusão do Everton, né, e a Ponte ter tomado o gol, ele tentou algumas jogadas, ele tem algumas jogadas interessantes, ele tem uma leitura de jogo muito boa. Eu gosto do Elvis demais, ele fez o gol, né? É um cara que chega, que aproxima, tá sempre ali, é sempre muito perigoso na bola parada. Para mim foi o craque do jogo pelo gol, né? Por tudo que ele executou no jogo, conceito regular. Vamos lá, Everton depois Fecim. Everton, né, sem nenhuma nota, 14 minutos, fratura no tornozelo esquerdo, amplamente julgado pela gente aqui. Fecim que entrou. O Fecim entrou, e Fecim que fez o cruzamento pro gol do Elvis, tá bom, Tigrão? E a pergunta é também, eu quero o conceito do Fecim e uma pergunta, quem é mais jogador? Everton ou Fecim? Porque no cacoete da bola, quem vai pro derby é Fecim, hein, Tigrão? Não, quem vai pro derby é o Everton. É o Elvis. Né? Não, mas agora o Everton não pode jogar. Você está falando para comparar Everton e Fecim. Quem que é mais jogador? Everton. O Everton é mais jogador e o Fecim entrou hoje, demorou muito para entrar no clima do jogo. Depois, também lampejos e apenas isso, nenhuma grande jogada e como participação principal, o cruzamento que originou o gol de empate da Ponte, por isso leva um conceito regular. Vamos ao Luca, jogou o tempo todo, apagadinho ali na frente, tá? Fez aquela jogada que o gol foi anulado aí do Elvis, depois o Elvis acabou empatando. No próprio gol do Elvis de cabeça, o Luca dá uma saída, deixou com ele na marcação, levou com ele na marcação. E um detalhe, hoje ele completou 90 jogos, hein? Somando sua passagem em 2017, 90 jogos e 39 gols marcados. Luca, é com você, Zorzinho. Hoje estava muito marcado também, né, Edu? Muito marcado. Pessoal, é claro, se eu sou o treinador do time adversário, atenção redobrada em cima do Luca. Mas ele sempre luta, briga, tenta, né? Em algumas jogadas ali, sempre muito perigoso. Está sempre perto do gol ali, incomodando os zagueiros. Mas hoje foi apenas regular o conceito dele. Vamos para o Hélio dos Anjos, o Tigrão. O conceito dele que é o seguinte, hoje dupla de zaga, Matheus Silva e Guilherme Souza, uma dupla nova, Fábio Sanches suspenso, o Thiagão não foi relacionado, então ele armou esta zaga. Fraga foi a opção dele, no lugar aí deixou Amaral no banco
e você vê que como são as coisas. 1-1, jogo difícil, pressão total do Brusque. No exato momento em que ele tira o Elvis, coloca Léo Santos, tira Arthur e coloca Jean Carlos, acabaram de entrar os dois, pimba, a Ponte sofre 2-1 e aí fica difícil para armar e contra-golpear. Hélio dos Anjos, o conceito dele. Edu, eu acho que o Hélio acertou de ter usado praticamente força máxima, ele não tinha o Fábio Sanches, e assim de dizer poupar mesmo, ele poupou dois, porque o Fábio Sanches já se poupou lá no jogo contra o Vasco, quando forçou o terceiro cartão amarelo. E hoje foi poupado de titulares aí o Amaral, e o Fraga estava relativamente bem dentro do jogo. Então acho que ele foi para Brusque para ganhar o jogo, ou pelo menos para trazer um ponto para Campinas, mas hoje não dá para fazer crítica, o time não foi bem, porque o time é instável, porque o time é irregular, não dá. Hoje não dá. Hoje essa ocorrência profundamente triste e lamentável, envolvendo a fratura aí de perna do Everton, arrebentou emocionalmente com o time, arrebentou com o esquema. O Everton, até o momento que saiu, era o único jogador que estava tentando alguma coisa. Provavelmente, com ele, a Ponte teria um caminho mais curto para chegar ao gol, estava bem do lado esquerdo. Então, o time fez o que deu para fazer, mas a gente aqui à distância se abateu e interferiu no nosso trabalho. Você imagina os caras lá dentro do campo, sentindo os gritos de dor, ouvindo os gritos de dor, sentindo junto com o companheiro o drama que ele estava vivendo, e ambulância dentro do campo, e ambulância saindo com o atleta lá dentro, colocado numa maca, com uma improvisação ali para tentar imobilizar a perna e minimizar também a dor que ele estava sentindo. Então tudo isso acabou com o time da Ponte. Então hoje não dá muito. Eu acho que é um jogo atípico. Eu acho que a Ponte tem que tentar ao longo do campeonato aí recuperar esses pontos, fazer o mais rápido possível os 44, 45 e depois preparar um planejamento para o ano que vem. Essa é a verdade. E no jogo de hoje não dá para dizer que o Hélio mexeu mal, mexeu bem, porque dois ele mexeu por contusão, Fraga e o próprio Everton, né? Aí sentiu também o Arthur, cãibra. Vem o Jean Carlos. Então, das 5 que ele podia fazer, 3 foram por contusão. É difícil. E o Elvis cansou também, né? O Elvis, arriado fisicamente, sai. Então, a única alteração que ele fez, vamos chamar de técnica ou tática, foi a saída do Alisson e a entrada, né, naquele momento já em que a Ponte estava no intervalo, do Nicolas. Mudava para um atacante a mais, estamos perdendo o jogo e tal. Então, o comportamento hoje do Hélio não tem nenhuma crítica, acho que ele acertou de ter montado o time para ganhar, mas a parte emocional da Ponte foi completamente mutilada, destruída, esfacelada com o acidente de trabalho gravíssimo sofrido pelo Everton, conceito dele regular. Chegando para você um domingo maravilhoso, amanhã Dia dos Pais. Um grande beijo no seu coração, obrigado pelo lanchinho, olha, o tom estava excelente, ótimo, uma delícia, cara. Muito obrigado, Deus lhe pague, até a próxima. Muito obrigado, Edu, um abraço para você também, não vou estar no ar aí no final de semana, no domingo, né? Nenhum de nós, um grande Dia dos Pais para todos nós, para você, curta bastante o Marcelinho, que é isso que vale a pena na vida. Um abraço para o Gleger, que também é um pai muito carinhoso, um pai realmente muito dedicado. Valeu, Tigrão. E que ele curta bastante ao lado do Serjão, que está aí com a gente ainda. Eu não tenho mais essa felicidade de poder curtir ao lado do meu pai. E ao lado da Sara também, que vai curtir muito o pai dela, eu tenho certeza, nesse domingo, Dia dos Pais. A todos os pais brasileiros e mundiais, um abraço, um beijo aqui do Tigrão e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe aí também. Vamos lá, Brusque 2.1, agora as considerações finais de Gleger Zorzinha, seletivo, senhor secretário municipal de esporte de Hortolândia, e falar do Hélio dos Anjos, o conceito do técnico da Ponte. Acertou de começo, Edu, né, mantendo aí alguns titulares em campo. Acho que ele tentou buscar aí o resultado positivo. Esse era o caminho. Acho que a melhor escolha era essa realmente. E foi prejudicado, né? Muitas contusões, problemas, né? Um jogo muito tenso, um jogo realmente que
Depois daquela contusão do Everton, ele teve que equilibrar o emocional do time da Ponte, que assustou. Eu estava lembrando aqui, né? Teve um jogo, acho que você se lembra, que no Morumbi, Guarani e Corinthians, e o Mauro, atacante, teve uma contusão seríssima no rosto. 99. Exatamente. E eu me lembro como se fosse hoje. Nós entramos pro vestiário, todo mundo querendo saber como é que estava o Mauro. Mauro veio do Paulista de Jundiaí. O Mauro atacante, Isso. E aí o pessoal, o doutor Vanderlei Rondini, na época, levou ele para uma sala ali reservada e não deixou que ninguém, não, ele tá tudo bem, tá bem e tal, não deixou que a gente visse aquilo, porque realmente mexe, né, cara? É um companheiro, cara, é um cara, é um companheiro de trabalho, é um companheiro do dia a dia, entendeu? É um amigo, é um parceiro, e fica preocupado, não adianta, não tem como. Pode falar o que for, mas realmente hoje essa partida mexeu demais com a emoção. Nós aqui que estamos aqui, a gente conhece o Everton, mas de vê-lo atuando, né, de ver, que sabe que é um bom profissional, tal. Nós aqui ficamos sentidos. Eu fiquei aqui amargurado o jogo todo. O Tigrão disse isso durante toda a transmissão, o Batista, né? Você imagina os caras que estão dia a dia com ele lá, o treinador, né? Que inclusive foi o treinador que pediu a contratação do cara. É difícil, é complicado. A Ponte no segundo tempo voltou um pouco melhor na parte emocional, tal. E o Hélio realmente, ele tem comando, né? Ele é um cara que tem muito comando. Eu acho que não dá nem para analisar aí, taticamente falando, porque ele tentou, da melhor forma possível, pelo menos arrancar um empate, um bom resultado, mas a gente sabe que as circunstâncias do jogo foram difíceis. Então eu vou dar um conceito regular para o Hélio, ele tem feito um trabalho maravilhoso frente a esse time da Ponte, mas hoje realmente foi um jogo muito atípico. Então fica aí um conceito regular para ele, e aqui minhas orações para que o Everton possa se recuperar o mais rápido possível e possa voltar aos gramados o mais rápido possível, Edu. Verdade, nossas orações aí realmente um momento muito triste, muito preocupante, viu? Realmente é uma coisa que toma conta de todo mundo, viu? O ambiente ficou assim, carregado, né? Exatamente. Zorzinho, uma palhinha do Brusque aí, porque é o seguinte, essa rapaziada que entrou no finalzinho, Matheus Trindade, Gabriel Talhari, esse tal de Paulo Baia, Crislan, esse Matheus Trindade, ele tinha a proposta da Ponte, começo da Série B, mas o Brusque pediu 500 mil de última hora, quase que ele veio pra Ponte, Matheus Trindade, tá aí, deu um trabalho danado. Bom, eu só não entendi uma coisa do time do Brusque, por que os caras que entraram já não são titulares, hein? Bom, e aí, o Brusque, o que você destaca dessa equipe aí, o Zorzinho? Esses nomes que você destacou, o Wallace, né, que é um cara experiente, que é o zagueiro do time, inclusive eu joguei com o Wallace lá no Vitória da Bahia, o Wallace ainda iniciando a sua carreira, vindo das categorias de base do Vitória, depois foi para Corinthians, Flamengo, é um baita de um zagueiro. Eu acho que é um time mediano, viu, Edu? Um time mediano, vai brigar aí para não frequentar a zona de rebaixamento, mas jogando em casa, até pela condição do gramado, né, a condição do estádio ali que é muito acanhado, então ele vai botar pressão, todos os times que caírem ali vão ter dificuldade. Mas é um time, para mim, mediano, um time que vai brigar para não cair, viu, Edu? Um abraço, bom sábado para você, até daqui a pouco no nosso Concentração, 17 horas, 18h30, a bola rola para Guarani e Náutico com o Leandro Borges na narração, tá bom, Zorzinho? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Edu, um grande abraço para você, estaremos juntos aí, se Deus quiser. Um abraço e bom dia, Edu, um abraço, valeu. Bom dia, bom dia. Ó, só uma informação, Brasileiro de Aspirantes, a Ponte jogou, foi quinta-feira, né? A Ponte se despediu, já não tinha mais chance, a Ponte jogou lá em Bento Gonçalves e ganhou de 6-1 do Juventude. E um dos gols da Ponte foi do Thales. O Thales, alguns jogadores reforçaram aí esse Aspirantes da Ponte. E o Thales marcou esse gol aqui. Quero pegar aqui aqueles que foram. Deixa eu ver aqui. Agora me fugiu aqui o controle, tá aqui. Jogadores daqui do elenco da Ponte que foram para reforçar esse aspirante aí. Tem o Thales, tem o Josiel, o Marcos Júnior, lembra de Marcos Júnior? E o Ramírez, atacante também, tá? Agora não sei se eles têm que voltar agora pro profissional, tem contrato, né? E é isso aí. Vamos lá. Eu venho já no Em Dia com a bola rapidinho, mais bonitinho. Agora 00:41.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Spaten lata 350 ml, 3,49. Pão de alho Santa Massa 400 gramas, 10,99. Lombo suíno resfriado 19,95 o quilo para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 21 de agosto. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Vamos lá, começando pelo Brasileiro da Série B, 24ª rodada. Tivemos na sexta que passou, Serra Dourada, Vila Nova 0, Londrina 0, Arena Fonte Nova, Bahia 2, Ituano 0, 2 gols de Matheus Davó. E Brusque 2, Ponte 1, Elvis fez o gol da Ponte. Ora, daqui a pouco, 11 horas, 2 partidas, quem diria? Lá em Ponta Grossa, Operário e Sampaio Correia. Em São Januário, Vasco e Tombense. Vamos lá, jogos das 16 horas deste sábado. Arena Pernambuco, Esporte e CSA. 16h30, o Cruzeiro vai jogar no Mané Garrincha. Não vai ser no Mineirão, não, hein? Mané Garrincha, Cruzeiro, Superlíder e Chapecoense. 18h30 no Brinco, Guarani e Náutico. E Bruno Miranda, atacante boliviano, já está no bid, pode estrear, tá? 20h30, Rei Pelé, CRB e Grêmio. E termina domingo, 11 horas, com Novo Horizontino e Criciúma. Detalhe aqui da classificação. Vamos lá, na ponteira, diriam os antigos locutores, em primeiro Cruzeiro com 52, em segundo Bahia com a vitória foi assim 43, em terceiro Grêmio 43, mas vai jogar, em quarto Vasco 39 vai jogar. Londrina é o que se aproxima do G4 com 34, está 5 pontos do quarto colocado Londrina, em sexto Tombense
33. Em sétimo, Sampaio, 32. Oitavo, Sport, 31. Em nono, Ituano, com 30. Em décimo, Criciúma, 30. A Ponte é 11ª com 29. CRB, 12º com 29. 13º, Brusque, 28. 14º, Novo Horizontino, 28. Em 15º, Chapecoense, 25. 16º, Operário, 24. Depois os 4 últimos. CSA, 23. Náutico, 21. Vila Nova, 21 também. E o Guarani, último colocado com 20. Bugre vai jogar, o Vila Nova empatou e ultrapassou o Guarani. Bom, situação da Ponte. 29 pontos, 11ª. A Ponte pode ser ultrapassada pelo CRB e pelo Novo Horizontino. O CRB vai jogar contra o Grêmio amanhã em casa, né? Mas é o Grêmio, CRB e Grêmio. E o Novo Horizontino joga domingo pela manhã, Novo Horizontino e Criciúma. Ganhando o CRB, ganhando o Novo Horizontino. Além do CRB empatar, se ele empatar ele ultrapassa a Ponte e o Novo Horizontino se ganhar ultrapassa. Tá, vamos aguardar. O Guarani é o seguinte, exatamente hoje, 13 de agosto, dia que o Bugre comemora 44 anos da conquista do título brasileiro de 78. E olha só que situação. Último colocado na Série B. Agora, se vencer e faz 23 pontos, ele ultrapassa o Vila Nova, que já jogou, tem 21. Ele ultrapassa o próprio Náutico, seu adversário, né? Iguala-se a 23. Nesse momento, o CSA também tem 23. Mas, como eu disse, o CSA vai jogar contra o Sport às 16 horas. Só que quando o Guarani entrar em campo neste sábado, o jogo do CSA já terminou. E o jogo do Operário, que é o primeiro fora da zona, que tem 24 pontos, o Operário, quando amanhã, aliás, hoje, sábado, 1h, já terminou o jogo do Operário. Se o Operário vencer, deixa eu ver aqui, 23, olha, o Guarani, de qualquer maneira, não sai aí do Z4. Não tem como. Mesmo assim, não tem como. Olha, se o CSA perder, por exemplo, o Guarani ganhar, vai dar 23-23, vai dar empate 4-4, vitórias. No saldo é que o CSA tem menos 7, o Guarani tem menos 12 de saldo, tá? Então não vai dar para ultrapassar. De qualquer maneira, o máximo que o Guarani vai terminar é como 18º, tá? A pergunta é, tem que esperar o jogo do Operário, tem que esperar o jogo da Chapecoense para saber se por acaso, se o Guarani ganhar o derby, se ele sairia da zona de rebaixamento. Isso já vai dar para ver amanhã. Ele não sai da zona amanhã. Mas em que condições iria para o derby? Eis a questão, amanhã vai dar para ver, tá bom? Vamos aqui ao Brasileirão. Brasileirão, neste sábado, deixa eu ver aqui. Corinthians e Palmeiras em Giba. Alô, Gibinha. Corinthians e Palmeiras. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Nesse sábado, 16h30, lá no Ailê Pinheiro, Goiás e Avaí. No Neoquímica Arena, 19 horas, Corinthians e Palmeiras. 20h30, Arena Pantanal, Cuiabá e Juventude. 21 horas, no Engenhão, Botafogo e o Atlético Goianiense. Vamos lá, domingo, 11 horas, Curitiba e Atlético Mineiro. Às 16, Morumbi, São Paulo e Red Bull Bragantino. E na Arena Castelão, Ceará e Fortaleza. Também às 16, Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense. 18 horas no Independência, América Mineiro e Santos. E às 19, encerra a rodada com Internacional e Fluminense. Mas o Inter, hein? Eliminado da Sul-Americana pelo Melgar do Peru. Mas o que é isso que vai tomar o Inter? Vamos lá, Palmeiras líder 45, Corinthians em segundo 39, diferença de 6 pontos. Em terceiro, Fluminense 38, em quarto, Atlético Paranaense 37, em quinto, Flamengo 36, em sexto, Internacional com 33. O Atlético Mineiro é o sétimo com 32, Red Bull Bragantino, oitavo com 30, nono, Santos 30. Deixa eu ver aqui, o São Paulo é 11º com 26. E deixa eu ver aqui, os 4 últimos, Fortaleza 21, Cuiabá 20, Atlético Goianiense 20, mas está na semifinal da Sul-Americana com o Jorginho. E o Juventude, último, 16 pontos. Situação terrível do Juventude, tá? Vamos ao campeonato. Ó, só um detalhe aqui, Giba. Brasileiro da Série C. Neste sábado vai ser a última rodada. Todos os jogos às 17 horas. Mas o Mirassol é o primeiro colocado, super classificado. E o Botafogo de Ribeirão Preto também já está classificado. Porque aqui é muito simples, são 20 clubes e 8 se classificam. Lembrando que 4 serão rebaixados, tá? Então, em Manaus, vamos ter Manaus e Mirassol.
E em Ribeirão Preto, Botafogo e Remo. Mas, repito, o Botafogo também já está classificado para a próxima fase, tá? Aí os 8 vão ser divididos em 2 grupos de 4. Turno e retorno. E 2 de cada sobem já acesso para o brasileiro da Série B, tá bom? Vamos lá, rebaixados. Os 4 últimos. Deixa eu ver aqui. Atlético Cearense é o 17º, ainda não, porque o Floresta tem 20. Brasil de Pelotas, 17 pontos. É uma chance mínima, viu? Brasil de Pelotas, chance mínima. Quase rebaixado o Brasil de Pelotas. E o Ferroviário do Ceará e o Campinense já estão rebaixados para a Série D de dados. Deixa eu ver aqui quem que o Brasil de Pelotas vai pegar amanhã. O Brasil de Pelotas joga em Salvador com o Vitória. Só que o Brasil de Pelotas, o Vitória, deixa eu ver se consegue se classificar. O Vitória é o 10º colocado, hein? Boa pergunta, senhor Edu. E o Vitória vai se vencer? Se o Vitória vencer o Brasil de Pelotas, ele faz 29 pontos. Ele pode chegar lá, tá? Mas depende de resultados. Depende de resultados. Então, meu amigo, o Brasil de Pelotas vai pegar um foguete danado lá em Salvador, praticamente aí rebaixado, tá bom? É isso aí. E para registrar aqui, na Série D de dados só tem o Paulista, estamos nas oitavas de final, é mata-mata. O glorioso São Bernardo joga nesse sábado, às 16 horas, é São Bernardo e Bahia de Feira. Só que lá em Feira de Santana, o São Bernardo ganhou. Gol do lateral direito, Alex. E joga pelo empate em casa. Tem tudo para ir aí às quartas de final da série D de dados. Muito bem, agora 00:52. Aqui você ficou em Dia com a Bola. E vamos indo embora, torcida brasileira, diria Fiore Gilhote, nesse logotom fantástico da Bandeirantes. Ô Gilberto Suffer, muito obrigado, hein? Você que nos conduziu tecnicamente, diria Sérgio José Salvus. Grande Salvus, que Deus o tenha aí, faleceu em 98, um dos maiores cronistas esportivos de Campinas. Quem viu, hein? Radar dos Esportes com Salvus e Renato Silva. Alô, Lucas Pessoa, muito obrigado. Gilberto Suffer, você, Gil Kleber, o Danilo Capucci e o Leandro Renato, a nossa equipe técnica interna Bandeirantes. Hoje aqui, Brusque 2.1 na Rua Batista, Tigrão comentou, o Zorzinho também. Eu volto daqui a pouco, 5 da tarde, no Concentração de Guarani e de Náutico, juntamente com o Gilberto Suffer aqui à minha frente também, Suffer, é isso? Então amanhã, aliás, daqui a pouco, lhe desejarei um lindo Dia dos Pais, tá bom, meu amigo? A todos que nos acompanharam, muito obrigado mesmo. E eu volto, hein? 5 da tarde, daqui a pouquinho, 5 da tarde, eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Também direcione algum recurso para dar essa autonomia a essas administrações, como nos municípios. Nos municípios, e é a questão do nós entendemos junto com o senhor que é realmente importante essa autonomia. Vou precisar interrompê-la. Senhor Isalci, 30 segundos de tréplica. Bem, nós precisamos de fato da autonomia, não é? Com esse planejamento que foi feito. Nós temos uma distorção aqui com relação à questão de desenvolvimento econômico. Nós aprovamos há 8 anos atrás e renovamos novamente que o Distrito Federal possa dar os mesmos incentivos do Centro-Oeste. Grande parte das nossas empresas foram embora exatamente porque a tributação no DF, nós temos produtos aqui 20% superior ao de Goiás. Então, nós temos que resolver essa questão tributária. Muito bem. Ok. A quarta pergunta será respondida pelo senhor pré-candidato Rafael Parente. Quem pergunta é a jornalista Thalita Almeida. Thalita, por gentileza, antes de fazer a pergunta, já indique o pré-candidato que vai fazer o comentário. Bom, o comentário vai ficar com o pré-candidato Leandro Graça.
Boa noite a todos. A gente sabe que a capital federal ela tem espaços culturais que são parte da história de Brasília, né? São marcos. Uma delas, inclusive, e um desses espaços culturais é o Teatro Nacional, fechado há 8 anos. É um problema crônico. Tivemos já diversos prazos de entrega, mas até hoje nenhum foi concluído. Eu queria saber como o candidato pretende resolver, né, esse problema, se for eleito, e também de outros espaços culturais aqui no DF. Rafael Parente, 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado pela pergunta, Thalita. A gente sabe que a gestão atual não entende, né, a importância da cultura e também abandonou a cultura, né? Não respeita o cronograma de pagamentos, inclusive da FAC, né? Não, existe uma centralização, inclusive, dos recursos aqui da cultura, tem muita burocracia, os artistas não conseguem acessar os recursos da cultura. O Teatro Nacional não foi reaberto, né? Foi uma promessa de campanha, e a gente precisa avançar muito ainda na qualificação das políticas da cultura. E a gente tem muito lá no Instituto do BRB, o BRB está fazendo muita coisa em todos os lugares, lá no Mané Garrincha, em todos os lugares da cidade, poderia muito bem ter feito a reabertura do Teatro Nacional. Então, a gente se compromete, já no primeiro ano do nosso governo, reabrir o Teatro Nacional com o Instituto BRB. Ok, senhor Leandro Graz, 30 segundos para comentário. O Teatro Nacional precisa ser reaberto urgentemente e nós vamos reabrir. Eu vou reabrir o Teatro Nacional com o apoio do governo federal, do Ministério da Cultura, do governo Lula, que será recriado. E não só o Teatro Nacional. Nós vamos reinaugurar o Cine Itapuã no Gama, nós vamos construir o Centro Cultural de Ceilândia, que é tão aguardado pela comunidade, nós vamos criar complexos de centros culturais nas cidades que não existem. Por exemplo, em Santa Maria, em São Sebastião, onde as pessoas precisam. A cultura voltará a viver no Distrito Federal e nós teremos política cultural forte para prestigiar a arte dessa cidade. Senhor Rafael Parente, 30 segundos para a tréplica. Isso é bem importante também, que a gente pense em todas as cidades, todos os bairros do Distrito Federal. A gente precisa também pensar na descentralização dos recursos do FAC, pensar também na desburocratização dessa questão, porque os artistas precisam pensar só na arte e não ter de lidar com a burocracia dessa questão do acesso, né, e também do financiamento da arte para ter que acessar aos recursos da cultura. Pela ordem definida previamente em sorteio, o quinto pré-candidato a responder será Paulo Otávio. Quem faz a pergunta é novamente o jornalista Cláudio Humberto. Cláudio, por gentileza, indique já o pré-candidato que vai comentar a sua pergunta. O candidato Rafael Parente. Ok, com a pergunta. Doutor Paulo Otávio, o senhor, na hipótese de vir a ser eleito governador do Distrito Federal, eu gostaria de saber como o senhor fará para separar público e privado, tendo em vista as atribuições que o senhor já tem como grande empresário, gerador de 50 mil empregos, etc., como o senhor já mencionou aqui. Eu gostaria de saber exatamente isso. Se o senhor vai promover já, digamos assim, a sucessão na gestão das suas empresas, enfim, e de que maneira o senhor pretende manter essa distância entre público e privado no exercício das funções de governador do Distrito Federal, no caso de ser eleito. Agradeço a pergunta. Paulo Otávio, 1 minuto e meio para a resposta. Agradeço a pergunta, Cláudio, e é bem pertinente, até porque já estive na vida pública 20 anos, fui deputado federal 2 vezes, fui senador, fui vice-governador. Em todos os momentos eu tive equipes suficientes para me substituírem e tocarem as empresas. Logicamente, as empresas devem continuar, até porque cumprem um papel muito importante para a cidade. Com o passar do tempo, eu tenho 4 filhos. Um deles, o André, se dedicou à política. Felizmente, que eu queria ter um sucessor na política, o André está indo muito bem. Mas os outros filhos, o Felipe e o Paulo, já estão trabalhando na empresa com muita competência e são realmente muito melhor do que eu. Eu entendo que a minha dedicação a Brasília, depois de morar aqui há 60 anos, cheguei aqui com 12 anos, e depois de construir uma empresa que já tem quase 50 anos, depois de fazer tanto por Brasília, mais de 700 empreendimentos, tantos empregos gerados, atuamos em todas as cidades, fizemos os primeiros prédios do Gama, de Ceilândia, de Taguatinga, de Samambaia. A nossa condução sempre foi no desenvolvimento. A minha palavra é de desenvolvimento. Quanto ao público e privado, é lógico que devem ser separados. Se eu sou advogado, teria um papel. Se eu sou empresário, teria outro. Eu me orgulho muito de ser empresário. Eu acho, inclusive, que Brasília precisa de uma gestão empresarial. Brasília nunca teve um empresário como governador. Então, é uma falha, é falta. Já tivemos fazendeiros, advogados, médicos,
mas Brasília precisa de gestão, de uma gestão forte, uma gestão empresarial. Por favor. Muito bem. 30 segundos para o comentário do senhor Rafael Parente. Mas o problema é que a gente vive uma realidade de corrupção endêmica há muito tempo em vários governos aqui no Distrito Federal. É essencial, pessoal, que a gente olhe para a vida pregressa de todos os candidatos que estão aqui, para tudo que eles já fizeram, para tudo que passou na vida deles, antes que a gente não fique olhando só para as promessas e para o blá, blá, blá que as pessoas falem aqui, para a gente olhar no que aconteceu. Porque, atualmente, o que muita gente falou é que virou um balcão de negócio. E esse balcão de negócio não pode continuar na política aqui do Distrito Federal. Vamos olhar para a vida de todo mundo aqui conclua atrás. O tempo, ok. Senhor Paulo Otávio, 30 segundos de tréplica. Concordo plenamente. E, para isso, nós temos todos os órgãos de fiscalização. Para isso, nós temos o Ministério Público muito eficiente. Para isso, nós temos a Justiça. E eu acho que todos os candidatos, quando se propõem a se colocarem como candidatos, devem fazer um exame pessoal. Eu, por exemplo, já pude ser candidato ao governo algumas vezes. Em 2002... eu pretendia ser candidato, mas preferi ser candidato a senador